que já estava, a Ponte disputava a Série A2 e o Brasileirão. E o Guarani venceu por 2-0, gols de Barata e Paulo Isidoro. E foi assim que o Ronaldão começou. Mas foi importante, porque teve esse Brasileiro 98, a Ponte escapou do rebaixamento, depois teve 99, quando a Ponte subiu, lá estava o Ronaldão, subiu da Série 2 para o Paulistão. 99, a Ponte de Mano ali com o São Paulo, playoff, naquela época falava playoff, foram 3 jogos. Primeiro jogo no Morumbi, o São Paulo venceu de virada, de 3-1, 3 gols daquele Paraíba, Marcelinho Paraíba, né? Ele fez os 3 gols. Aí teve aquele jogo no Majestoso que o Piá colocou a mão na bola, cobrou escanteio, o Loebner apitando, e o Piá, ele se sentiu derrubado na área. Ele escanteio pro São Paulo. Aí o Piá, fizeram falta em mim. O Piá segura a bola com a mão, como quem diz, é falta, segurei aqui. O Loebner falou, mas eu não dei falta, se eu colocar a mão na bola é pênalti. Nesse jogo aí o São Paulo venceu por 3-2 e acabou eliminando a Ponte. Aliás, o primeiro jogo foi no Majestoso, perdão. O Adrianinho marcou no finalzinho. A Ponte venceu por 2-1. Segundo jogo, Morumbi, de virada 3-1 São Paulo, 3-1 do Marcelinho Paraíba. E o terceiro jogo, sim, 3-2 pro São Paulo, a Ponte foi eliminada. Tudo isso época de Ronaldão. E aí veio o ano de 2000, era o centenário da Ponte, lá estava o Ronaldão. Ele encerrou a carreira, acho que em 2002, por aí, e começou a trabalhar na Ponte, da comissão técnica, isso entrevistado aí do Fernandinho Fernandes. Então, quanta honra! Conosco, Renato Cajá, pela ponta esquerda, 5 passagens pela Ponte. Você tem mais passagem do que Andinho, viu, cara? Você de passagem da... Só você, Gilson Kleina, tem 5 passagens. E o Roger. O Roger também, né? O Roger hoje da Ponte. Técnico do Atlético. Verdade, verdade. Tá numa das primeiras posições na Série C, rapaz. É, um grande técnico. Daqui a pouco ele tá no cenário nacional aí, bem em clubes melhores, com certeza. E eu e Gilson Clay, né, os caras que passaram mais na Ponte. Pelo amor de Deus, sensacional. Mais feliz de ter passado aqui, tá nesse bom. clube, muito, muito feliz por ter vestido essa camisa aí, né? E outros clubes também que foram muito importantes para minha carreira. Mas a Ponte foram mais vezes, né? Você ficou marcado mais tempo aqui. E estamos juntos aí para conversar sobre o jogo. Relembrando, teve o derby aqui, colocamos o seu gol lá no Brinco em 2011, foi 3-0, marcou 2 gols. Você fez o Emerson, perdeu o serviço, viu? Não, aliás, o Emerson ele tomou um gol, foi do Ramírez, do peruano. Foi 2003. 2000, eu vou lembrar aqui. O seu foi 2011, né? 2011. Primeiro foi lá 3-0 e depois 2-0 majestoso. Que deu aquela briga danada. E depois vocês foram parar tudo em Araraquara. Foram 5 jogos em Araraquara, né? Isso mesmo. Perdeu o mando. E a Ponte subiu, onde a Ponte subiu. E a Ponte só ficou uma rodada fora do G4. Você, Renatinho, Ricardo Jesus. Que fim deu o Ricardo Jesus, hein, cara? Mas não sei, cara. Nunca mais você viu aquela turma lá? O Renatinho tá jogando ainda, tá no time de... Ainda tá jogando? Tava no Vila Nova, aqui Vila Nova de Minas. Mas saiu e foi para um time no Espírito Santo. Mas não sei se tá jogando ainda. Tem muitos jogadores que já parou naquele... Você tá com quantos anos, Cajá? 39. 30 anos. Você parou que ano? Parei... 22. A sua última partida não foi aqui contra o Juventude, que você fez o gol, o Juventude subiu? Pintado era o treineiro. Não, ali foi... Dali do Juventude eu fui pra Ferroviária. Pra Ferroviária? Depois pro CSA. Mas você subiu com o Juventude pro Brasileirão. Foi aqui em Campinas. 1-0 no Brinco, gol seu. Gol meu. E Pintado o treineiro. Pintado era o técnico. É. O nome... Depois nós levantamos ele, né? Tava bem ruimzinho no cenário, a Juventude foi lá e tchuco, levantamos o homem de novo. E você viu o Carpini também no Juventude, cara? Verdade, um grande técnico. Deram o trabalho, foi ali que ele... Pintado e o Carpini são grandes treinadores. O Pintado com o Água Santa, né? Foi vice-campeão paulista, depois um ano espetacular dele, né? Depois subiu, pegou o Juventude na zona de rebaixamento, cara, subiu. Isso credenciou ele pro São Paulo, hoje tá no Vitória aí. A gente bate um pato já, tá bom? Vambora. Sensacional. Vamos dar uma faturada? Roger Willis comigo também. O Catarino, vocês já ouviram comigo. Tem que abrir concentração. Agora 16h46. Lembrando que às 18 horas tem Paysandu e Ponte. E até já. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes.
você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Aqui com o Cajá, meu cara. Aqui é a casa do improviso, né? Batistão combinou uma coisa com ele. Pô, Edu, eu tenho compromisso. Não, fica com a gente até o primeiro tempo. Tudo legal, tudo perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito boa tarde. Um grande abraço a todos. 18 horas tem Paysandu e Ponte na Curuzu. Transmissão do Roger Williams, comentários do Mestre Tigrão e reportagens do Vladimir Catarino com participante especial do nosso Renato Cajá, tá? É o seguinte, a bola já rolou na Série B. Atenção, hein? A bola já rolou na Série B. O que aconteceu ontem, cara? Você acompanha algum jogo desse aqui? Bom, nós tivemos Vila Nova e Santos foi 1-1. Novo Horizontino 1-0 na Chapecoense, aqui normal. Pô, mas ontem, cara, o Ceará ganhou lá no Avaí. Avaí 0, Ceará 1. E o Curitiba perdeu pro Mirassol. Deu o que falar em Curitiba, hein? O pessoal tá revoltado. Curitiba 0, Mirassol 1. Você viu algum jogo aqui, Cajá? Não vi, Ceará? cara, não vi. Não viu? O que o senhor estava fazendo ontem à noite, senhor Cajá? Cara, ontem... Só churrasco, hein? Só churrasquinho. Na correria aí. Mas seja bem-vindo, viu, Cajá, mais uma vez, Renato Cajá com a gente. Deixa eu só pegar a batata aqui do Roger Williams, que vai narrar aqui, Paysandu e Ponte. Um grande abraço, boa tarde, Roger. Um abraço pra você, Edu, um abraço pro Cajá, foi meu comentarista no jogo aí do ano passado lá na Ponte Preta, mandou super bem, ídolo Ponte Pretano, amigo de todos nós, um cara que todo mundo gosta, cara que todo mundo admira e dá o ar da graça aqui pra nossa abertura de jornada esportiva, é muito legal, ainda mais numa jornada, né, Cajá, tão importante como essa, Paysandu e Ponte, tem muito recheio nessa partida, tem muita manchete, é o primeiro jogo que o Hélio tem enfrentando a Ponte depois que saiu daqui, é o encontro dos vovôs, os dois técnicos mais, entre aspas, mais velhos da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Nelsinho enfrentando o Hélio, o primeiro e o segundo mais velho, aliás, o terceiro mais velho é o Pintado. Dos três mais velhos tem uma relação aqui com a cidade de Campinas. A Ponte que não venceu ainda fora de casa, mas são 4 jogos de invencibilidade. E o Paysandu, há 1 ano não sabe o que é perder lá no estádio da Curuzu, que nesse momento temos numa temperatura altíssima de 32 graus, a bola rola já com Yuri Elino Ferraz da Cruz no apito, ele que foi eleito, Edu Zaço, o melhor árbitro do Campeonato Carioca. Recheio e mais recheio para esse jogo que a Bandeirantes conta já, Edu. Caramba, quantos detalhes enriquecendo a arbitragem do Carioca, essa do Paysandu não sabia, um ano que não perde na Curuzu, que o Pintado é o terceiro mais velho, né? Nercinho Batista, tem aí o Hélio dos... O Hélio tem 66. Aliás, o Nelsinho Batista... Pintado tem 58... O Nelsinho 73 e o Hélio 66. São os 3 mais experientes. Esses têm vaga reservada, viu, Edu? Mas de segunda-feira muda, porque Nercinho faz aniversário segunda-feira, cara. Faz Nercinho 74. Vai fazer 74 anos segunda-feira. Tá bem o homem, hein? Mas puxa tá conservado o homem, hein? É uma lenda. Você não trabalhou com o Nelsinho, não, né, Cajá? Não, só enfrentei ele tava no Kashima Reysol. Eu enfrentava no Japão, o senhor jogou ele no Japão. Contra ele é rei lá. Né? Disseram que o cartaz do homem, ele ficou, acho que 10 anos, não, ele 15 anos. 12 anos, 10 anos, 12 anos, só no mesmo clube lá, os caras gostam muito dele. Mas é o que eu falo, eu brinco aqui, Cajá, com todo respeito, é brincadeira, mas é verdade. De tudo que a Ponte revelou, não é o seu caso, né? Você veio da Ferroviária do Juventude pra Ponte em 2011. Ferroviária. Da Ferroviária, você pertencia à Ferroviária. Não, mas você tinha jogado Juventude.
Não, eu era do Mojimirim Ferroviária foi pro Juventude, 2007. E do Juventude pra Ponte. Então, de tudo que a Ponte contratou, o cara que mais ganhou dinheiro na história, você pode pegar Luiz Fabiano, você pode pegar, por exemplo, tô pegando os caras mais recentes que quando se jogava no exterior, entendeu? Você pega, por exemplo, agora me fugiu o nome do zagueirão, pega Fábio Luciano, você pega o André Cruz, de novo fala o Luiz Fabiano. Oscar, na época do Oscar, ele foi vendido em 79 pro Cosmo e veio pro São Paulo, então ficou pouco tempo no exterior, não ganhou dinheiro não. Tem o hotelzão dele lá, mas que nem o Nercinho Batista não tem. É o cara que, olha, só o tempo que ele ficou no Japão, você ficar 15 anos somando tudo de Japão, cara, ganhou 10 títulos. Pô, paga-se bem no Japão mesmo? No Japão? Você não se fala em dinheiro, tipo, chegou no dia que é do depósito, o cartãozinho tá lá e já tá tudo pago, os caras compram o que tem que ser feito. É tudo organizado, né, Cajá? O Japão é muito bom de se trabalhar. Você não pegou nenhum terremoto, né? Nem tsunami, né? Todo dia eu peguei terremoto, cara. Você pegou? Eu cheguei, na minha chegada eu acordei já com terremoto 4 da manhã. Você tá brincando? Se mexendo. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 7 meses. Tava um time emprestado da China, né? Eu fui emprestado pra lá. Ah, e depois da época que... Ah, é verdade. Você tava num time chinês, teve... Porque você saiu da Ponte em... Você ficou aquela final de 2008, o ano que a Ponte chegou na final contra o Palmeiras do Paulista. Aí quando foi janeiro de 2009, você saiu da Ponte. Isso. Foi exatamente no fim. Você fez um gol aqui, não sei se foi contra o Juventus, e aí você saiu. Janeiro de 2009 você saiu. E quando você voltou, você teve uma andança e tal, você não foi pro Botafogo do Rio? Fui pro Botafogo, aí teve uma situação da Arábia Saudita, a Ponte me colocou na justiça. Isso, foi. O Clube da Arábia não pagou a Ponte. O Clube da Arábia não pagou a Ponte. Aí fizeram um acordo e você voltou pra Ponte. Só a Ponte recebeu, até hoje eu tô esperando esse dinheiro. Falar pra você. Mas aí depois voltei pra Ponte pra cumprir essa dívida que a Ponte tinha me colocado na justiça. Aí, em 2011 a gente subiu, cheguei no final, subimos, aí eu fui pro Japão. 2012. Você chegou em 2011 e ajudou a Ponte a subir, justamente por conta dessa transação. Essa dívida aqui, a Ponte. Uma dívida. A Ponte realmente entrou na justiça, foi até a FIFA, entrou no meio, porque o árabe não pagava, então devolve o Cajá pra nós aqui. Mas você já tinha passado pelo Botafogo do Rio. Já, tinha passado 2010, né? Vladimir Catarino, você trouxe o homem aqui, eu não esqueci de você não, porque eu te vi, Catarino. Me perdoe não ter chamado, por gentileza, um grande abraço. Seja bem-vindo, Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde pra você, boa tarde pro nosso querido Roger e especial pro nosso Renato Cajá, né? Grande ídolo. Aí tive o prazer de acompanhar o Renato Cajá até os estúdios da Rádio Bandeirantes. É um cara fera, foi dentro de campo e é fora de campo também. Vai acompanhar, né, a Ponte Preta nesta partida. O time vem no embalo, né, dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro, né, Edu? Já são 4 partidas sem derrota na competição, mas tem um pequeno jejum, um tabu, né? Ainda não venceu jogando fora de casa. Ponte Preta nem com o técnico que estava antes, o Brigatti, nem agora com o Nelson Batista, conseguiu vitórias fora de Campinas. E a Ponte entende, claro, todos nós entendemos que para o time brigar na parte de cima da tabela, se quiser se manter acima, se aproximar ainda mais do G4, precisa vencer jogando fora de casa. Pro jogo de daqui a pouco tem 3 desfalques certos, né? Não conta com o Sérgio Rafael, tá suspenso, o Matheus Regis também suspenso. O Emerson Santos já estava machucado, já não iria pro jogo, aproveitou, tomou o 3º cartão amarelo, também cumpre suspensão automática. Mais uma vez, né? O Nelson Batista não consegue repetir a mesma escalação desde quando chegou. Não escalou a mesma equipe, vai ter que mexer no time daqui a pouquinho as escalações de Ponte Preta e Paysandu. Edu? Perfeito. E por favor, você anote aí, por gentileza, Roger Williams, você é cheio de apontamentos e detalhes sensacionais, cara que pesquisa, arbitragem e tal. Essa foi sensacional, cara. Não perde na Curuzu há 1 ano, Paysandu. Agora, anote aí, por favor, hoje o Elvis não morreu. O Elvis vai completar hoje 80 jogos redondinho. E do atual elenco, é o jogador que mais jogos tem pela Ponte. E outro detalhe também, faltam 10 dias para o Elvis completar 2 anos de Ponte. Ele chegou em julho, né? Estreou no dia 30 de julho de 2022 na partida Ponte Operário de Ponta Grossa, Majestoso. A Ponte venceu por 3-0. E o torcedor vai lembrar desse jogo aí. Teve um pênalti para a Ponte, do gol da Fepasa.
O Elvis cobrou e o goleiro defendeu. Só que o juizão falou, teve invasão, mandou voltar. Aí o Elvis cobrou e fez o gol. Bom, em 79 jogos, o Elvis marcou 10 gols, sendo 5 de pênalti e 2 de falta. Ele fez um contra o Ituano, lá no gol da FEPASA, e fez um contra o Monte Azul pela Série A2, né? Cajá, os números aí eu tinha, cara, eu não sabia que você vinha aqui, rapaz, senão eu ia pegar meus papéis lá, eu não sei quantos gols de falta você fez na Ponte. Não, mas você fez 45 gols, somando 45 tudo. Gols. 45 gols você fez pela Ponte, né? Você fez quase 150 jogos, somando tudo, mais ou menos. Mais que 150. Mais de 150? Tudo bem. Cobrança de... Hoje você vê, a bola parada vale ouro, né? O Nenê Santana, auxiliar do Nelson Batista, é o treineiro hoje da bola parada. Sim. No seu tempo tinha isso? Como é que era o ensaio disso? Os auxiliares, né? Auxiliares, igual o Nenê também, vinha, pegava a gente, vamos treinar e colocava a barreira móvel lá. E acho que até hoje também, você começa a treinar, fica... Se tiver 2 barreiras, fica atletas de um lado e de outro. Vai revezando, pega os 3 goleiros ali, reserva, né? E vai colocando. Vai Mas isso é feito depois do treino? Depois do treino. Aí você vai mudando a barreira ali, onde você gosta mais de bater, e vai pegando a batida, como a gente fala, né? E dando a força e fazendo... se aprimorando, né? Fazendo essa perfeição do passe. Porque eu sempre falei com o Tigrão aqui, o Cajá tem um detalhe, ele não sente a camisa. Porque jogar na Ponte, eu falo pra você, viu, com todo respeito, não é fácil. É pressão de torcida. O Cajá sabe o que eu tô falando, pelo amor de Deus. É uma pressão terrível. Você pegou uma fase boa, Ponte chegando na final do Paulista, Ponte subindo em 2011. Você fez um brasileiro magnífico. Sua terceira passagem, eu acho que foi 2015, 2016. 2015. A Ponte foi 8ª, 9ª colocada. Era pontos corridos. E todo o elenco deu uma valorização enorme. Muito forte, foi bom. Todos vocês foram muito bem valorizados naquela época e tal. Então você sabe qual que é a pressão. Mas você não sente. Você não sentia, Cajá. Você jogava leve, solto. Você que acha. Eu não sei como é que tá por dentro, né? Por dentro você tá aqui. Mas você é um cara que tinha uma facilidade enorme e você era exatamente muito, muito regular, na minha humilde opinião. E o Elvis, o que você acha dele, do futebol dele? Que a turma pega no pé dele que ele não... Né, tá um pouco gordinho e tal, mas ele não vai mudar. Eu acho que o jeitão dele é esse mesmo. Não tem jeito. E você vê, a Ponte não contratou outro meia, cara. Né? O Dodô foi contratado para ser esse meia, né? Mas ele é meio atacante, né? Tá jogando assim com ele também, tá fazendo grandes partidas. O Elvis é um cara que acho que é um pilar ali da Ponte, né? Um cara que tem qualidade para isso, ele pega a bola. O que eu sinto a falta do Elvis, não é criticando, né? Eu já joguei contra o Elvis. Não sou amigo do Elvis, não conheço ele assim, mas o que eu sinto falta do Elvis, se ele estiver me escutando aí, escuta aí, Elvis. Entra mais dentro da área, cara. Chuta mais de fora da área. Já reclamaram disso. Sabe? Então, às vezes ele fica só nessa área assim, de querer tocar a bola, de querer fazer os lançamentos, e ele não tem a participação de gol, às vezes, assim. É mais um pênalti. Ele não consegue fazer esse lance para ele concluir, sabe? Então, se ele conseguir entrar mais dentro da área, brigar pelo cabeceio ali, às vezes vai sobrar para ele ali, ele vai meter o gol. Então, ele precisa ter mais fome de gol, sabe? Então, teve em 2015, eu tive que mudar a minha característica. E o Guto chegou para mim, Renato, você precisa entrar dentro da área. Toque e entra dentro da área. Então, a bola vai sobrar, o cara vai jogar para trás para você, vai ter um rebote ali, o zagueiro vai errar e você vai concluir. Então, e eu fiz vários gols assim. Então, se ele tivesse para ser mais completo, assim, porque ele é muito bom no passe, ele até foi mais dinâmico do que eu, assim, eu vi o Elvis... Ele toca mais rápido, né? Ele toca mais rápido a marcação, cara, você não acha? Isso, porque então... todo mundo sabe, o mundo sabe, a Ponte, o miolo é o problema, tem que marcar o Elvis. Ele é bem marcado. Então, como ele se sente bem marcado, ele pega a bola e toca de primeira, né? E ele faz fluir o jogo. Verdade, né? verdade. Então... E ele é um homem da bola parada. Escanteio, lateral, tudo na pedra! Faz. A pedra! A Ponte saiu e o Cajá vai analisar agora. 17h01. Atenção, maestro Danilo Capucci, macaca escalada. Isso, tá indo bem, Capucci. Danilo Capucci, esqueci de falar até o nome dos técnicos aqui, hein? Gil Kleber no comando.
o Lucas Pessoa no YouTube, Danilo Capucci na mesa, porque o nosso querido Gabriel Ribeiro tá numa outra função agora. Vocês também, a Bandeirantes é a casa do improviso. Oh, meu Deus do céu, segue o jogo. Vamos lá. A macaca escalada. Oi, Catarino. Mais uma vez com mudanças, né? E cada vez que a Ponte é escalada tem uma surpresa, né? Hoje o Zé Mário vai ser titular. Zé Mário chegou a ser cogitado para sair da Ponte e vai ser titular na lateral esquerda. Mas vamos lá. Ponte escalada com Pedro Rocha, o goleiro 1. 2 para Igor Inocêncio. A dupla de zaga tem Matheus Silva, 4. Joilson voltando a ser escalado como titular com a 13. E Zé Mário na esquerda, 31. Meio campo tem Emerson, esse é o Emerson só, né? Não é o Emerson Santos. Com a 18, Castro é o 15, Ramon Carvalho, 21 e Elvis, capitão do time, com a 10. Dodô tem a 7 de volta após cumprir suspensão automática e Gé vem com a 9. Repetec, portanto, da Ponte Preta de Nelsinho Batista. Escalada com Pedro Rocha, 1, 2, Igor Inocêncio, 4, Matheus Silva, 13, Joilson, 31, Zé Mário. 18, Emerson, 15, Castro, 21, Ramon Carvalho, 10, Elvis, 7, Dodô, 9, Gé. No banco, Nelsinho Batista vai ter o William com a 12, Dudu Vieira, 5, Iago Dias, 11, João Gabriel, 20, Cauê, 22, Lucas Bochecha, 25, Everton Brito, 29, Thiago Oliveira, 39 e Nilson Júnior, 44. Edu. Vamos lá, auditoria, hein? Auditoria. Vamos lá. Então, Pedrão no gol. O William, que foi contratado, tá no banco, não estreou ainda, tá? O Luan hoje não foi relacionado. Lateral direito, cadê o Igor Inocêncio? Tá, é titular, certo, Catarino? Sim, titular na direita. Igor Inocêncio é titular. O Luiz Felipe continua fora, certo? Tá fora. Luiz Felipe tá fora. Cadê? A Ponte contratou Tomás Luciano. Cadê? Não tá no banco, né? Não, ainda não. Já tá inscrito, já tá no bid, mas ainda não foi pro jogo, Edu. Ele veio do Gil Vicente, pertence ao Grêmio, revelado no Grêmio, mas trabalhou. Ele atuou no profissional do Grêmio, né? Tava no Gil Vicente, em Portugal. Tomás Luciano, lateral direito, contratado agora. Vamos lá, zagueiro Joilson, não tá relacionado, certo? Titular. É titular, Joilson. Hoje é titular. Joilson é titular. Sérgio Rafael tá suspenso. Sim. Cadê o Luiz Aquinho boliviano? Tá fora. Tá fora. Castro, ele hoje virou titular. Edson, não tá nem no banco, né? Não, tá fora. Tá fora. Matheus Silva é titular. Nilson Júnior tá no banco? Tá no banco. Tá no banco, hein? Veio aliás, estava no Irã, jogou pouco o Nilson Júnior. E o Thiagão Oliveira estava no Ceando, voltou, né? Isso, tá no banco também. Tá no banco também, o Thiagão Oliveira, zagueiro. Bom, a lateral esquerda, Zé Mário, veio da Inter de Limeira, hoje é titular, tá? Giancarlo sumiu, ficou... Machucado, Edu, tá no DM. Tá no DM, fez cirurgia, ele voltou, atuou 3, 4 jogos, já sumiu de novo. Cadê esse Guilherme Nicolodi? Tá fora. Tá fora, né? Não foi relacionado. Não. Lucas Bochecha. Tá no banco. Dudu Vieira. Banco também. Emerson Santos. Tá suspenso e tá machucado também. E você matou, ele levou amarelo do banco, no né? banco, Ele já tinha saído no último jogo aí, tava no banco, levou amarelo, falou, já que eu não vou pra Belém mesmo, então deixa eu tomar um amarelo, hein? Emerson, o titular. Ele que fez o gol contra o Mirassol, né? O gol de empate. Aquele chute de fora da área, certo, Catarino? Não, foi do Emerson Santos, não foi aquele gol? Não, Emerson. O Emerson só, verdade. Fora da área. Ele começa hoje, o Emerson. Isso. Ramon Carvalho, titular, começa jogando. Isso. Elvis começa jogando, Dodô voltou, tava suspenso, né? Isso, não jogou a última partida, tá de volta. Tá de volta, é titular hoje. Everton Brito, veio da Inter de Limeira, atacante. Tá no banco. O Matheus Regis está suspenso. Suspenso, 3 amarelos. Que fim deu Guilherme Beléia? Por enquanto tá na Ponte Preta, né, Edu? Por enquanto a Ponte decidiu que não vai liberar jogadores se não surgir bons negócios, inclusive pra Ponte Preta. Então, por enquanto, ele tá aí no grupo. Não foi pro jogo hoje. Veio do Cianorte, o Guilherme Beléia. Cadê Vinícius com VE? Também, não tá no jogo hoje. Não tá no... O Gabriel Novaes. Ainda não voltou plenamente, tá treinando, mas não tá de volta ainda. E fraturou o braço, né? Fez cirurgia. Tá treinando com proteção ainda, então tá sendo... por precaução, a Ponte ainda tá segurando. Iago Dias. Tá no banco. É titular. E o Renato, hein, cara? Renato sumiu, pô.
O Renato tá perdendo espaço, né, Edu? Tem perdido espaço, jogou muito pouco, não deve ter caído no agrado do técnico Nelsinho Batista e por isso tem sido pouco escalado e pouco relacionado, nem pro banco tá indo, né? Paysandu escalado? E só pra informar, o Gabriel Risso tá fora, Edu, porque foi poupado, viu? Desgaste físico pra evitar uma contusão muscular mais séria. O argentino Gabriel Risso foi poupado do jogo de hoje e o Papão também tá na pedra, Edu. É verdade, esqueci na lateral esquerda aqui, esqueci de Gabriel Risso, portanto, ficou em Campinas, Gabriel Risso, problema do departamento médico. Vamos lá, o Paysandu, atenção, maestro Daniel Capucci, Paysandu escalado. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzu. Com o Roger Williams ao fundo cantando, né? Ele narra melhor do que canta, né? Tá aí o Roger se preparando para a jornada e cantando também. Diogo Silva é o goleiro com a 12. 2 para o Edilson. 3 Wanderson, aliás 4 Wanderson, de volta ao time hoje depois de cumprir suspensão. Aliás, o Hélio dos Anjos também, né? Tava 2 jogos suspensos. Lucas Maia, 27 e Brian Borges, 21. Meio campo tem João Vieira, 8. Val Soares, 30 e Casares e Santos com a 10. No ataque, Paulinho Boia, 9. Jean Dias, 22 e Nicolas, artilheiro do time, tem a 11. Aliás, um dos principais artilheiros do Brasil na temporada. Hélio dos Anjos, portanto, escala o Paysandu com Diogo Silva, Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Brian Borges, João Vieira, Val Soares e Casares, Paulinho Boia, Jean Dias e Nicolas. Lá no banco, em caso o Hélio faça 5 alterações. 13 para o Matheus Nogueira, 5 para o Netinho, 14 para o Juninho, parece o time de dente de leite do Paysandu, né? 15 para o Wesley Garcia, 16 Michel Macedo, 17 Biel, 18 Edinho, 20 Robinho, 23 Carlão, o 28 é o Leandro Vilela, 34 o Léo Pereira e 35 o Luan Freitas. Edu? E nos 2 jogos, não tá no banco, mas hoje ele fica no banco, né? Isso, tá de volta hoje o Hélio dos Anjos. Ele fala pra caramba, tadinho, 66 anos, tá encerrando a carreira, mas tá encaminhando bem o filho dele, viu? Muito bem. O Hélio, falar pra você, o Hélio, ele chegou na Ponte em fevereiro de 2022, faltavam 4 rodadas para terminar o Paulistão. Aí ele estreou lá em Mirassol 1-1, perdeu aqui no Majestoso 1-0 pro Água Santa, tomou 5-0 do Corinthians na Neoquímica Arena e depois, último jogo, 2-2 com o Ituano Majestoso, Ponte rebaixada. E aí começa a Série B de 2022, a Ponte foi 12ª colocada, 12ª com o Hélio, quer dizer, ficou a 7 pontos do Z4. Depois veio a 2 de 2023. Aí começou o grande trabalho do Hélio. Uma campanha sensacional. A Ponte subiu contra as letras, conquistou o título. Mas foi duro, hein? Nos pênaltis, com o Kaique França pegando 3 pênaltis contra o Novo Horizontino aqui. E o pênalti final cobrado pelo Elvis. E depois, quando começou a Série B de 2023, primeiro jogo da Ponte no Barradão, perdeu 3-0 do Vitória. E aí o Hélio saiu. 66 jogos na Ponte ele fez, com 27 vitórias, 21 empates, 18 derrotas. Nas mãos de Hélio, a Ponte marcou 80 gols, sofreu 66. Aproveitamento dele no geral, 51%. E aí o Hélio chega no Paysandu, abril 2023. E aí o que aconteceu? Era a Série C de Cebola que estava rolando e o Paysandu subiu. O Cajá foi na rapa do tacho. Na rapa do tacho, porque a Série C, na segunda fase, são 2 grupos de 4. E aí, turno e retorno dentro do mesmo grupo. E aí, o Paysandu, na penúltima rodada, o Paysandu acabou perdendo pro Amazonas lá em Belém, lá no Mangueirão. O Mangueirão lotado. Se o Paysandu vencesse, o Amazonas subia. Perdeu 2-1. Aí o Hélio foi com Volta Redonda em Volta Redonda. Perdeu de 1-0. Sabe o que aconteceu? No grupo subiram Amazonas e o Paysandu. Mas o Paysandu empatou com Volta Redonda em pontos, 10 pontos para cada um. Empatou em vitória, 3 vitórias para cada um. E no saldo, o Paysandu ficou com 1 positivo e o Volta Redonda com 1 negativo. Nesse jogo, Volta Redonda 1, Paysandu 0. Se o Volta Redonda marcasse mais 1 gol, era o Volta Redonda que subiria. Subiu o Paysandu do Hélio dos Anjos e esse ano ele foi campeão paraense, ele foi campeão da Copa Verde, ele triturou o Vila Nova, mas um detalhe, gente, o Paysandu meteu 6-0 no Vila Nova na Curuzu e 4-0 em Goiânia, mas o Vila Nova não tinha inscrito vários jogadores. Jogou com uma equipe sub-20 praticamente, né?
Mas o que aconteceu? O Paysandu, por ter sido campeão paraense, já ia para a Copa do Brasil. Mas como ele foi campeão da Copa Verde, ele já vai entrar o ano que vem na terceira fase da Copa do Brasil. Vai ganhar uma grana incrível. Bom, quem que apita aí, Catarino? Atenção, Danilo Capucci, olha o apitinho. Como já destacou o Roger, o Yuri Elino Ferreira da Cruz. É lá do Rio de Janeiro, que cidade linda, né? Ele vai ser auxiliar. Não sei se era da cidade do Rio, pelo menos é do estado. Ele vai ser auxiliar. É da cidade? É da cidade, é Carioca da Gema. Então vou repetir aqui, cidade maravilhosa. O Wallace Miller Barros Santos é o assistente 1. Rafael Carlos de Almeida Reis, o assistente 2. O quarto árbitro é lá da casa, é o Jonathan Costa de Araújo do Pará. E no VAR estará o também carioca Rodrigo Carvalhais de Miranda. Edu. Muito bem. Ô, Roger Williams, qual a temperatura lá em Belém? Nesse momento, 32 graus na sombra. Você tá brincando. No sol, já sabe, no sol lá, sensação térmica 47, né? A gente nem aquecia, você acredita lá no... Não precisava, né, Não, nem aquecia. A gente só chegava lá, fazia um alongamentozinho, ia pro campo e já... Quantas vezes você jogou? Várias vezes lá, cara. Quantas vezes você jogou lá em Belém? Várias vezes, né? Várias vezes. Mas no Mangueirão, na Curuzu? Joguei na Curuzu, joguei no Campo do Remo também ali. É um do lado, só atravessar a rua, né? Ah, é? É do Baianão. Meu Deus do céu. E outra, lá é selva, né? Tá no meio da floresta, pô. Ali é quente. Lá a umidade, lá é muito calor e a umidade altíssima. Então você transpira lá na sombra. O que eu falei aqui é verdade, tá 32 graus, mas a sensação lá pela umidade é muito maior. Imagina com os uniformes de jogar bola, né? Transpira ainda muito mais, né? Com certeza lá o estádio da Curuzu vai estar hoje uma panela de pressão. Todos os ingressos promocionais colocados à venda no sábado passado esgotaram em algumas horas. Os caras vão encher o estádio lá hoje. Os ingressos custam de R$15 a R$180. Lote promocional esgotou, como eu disse, no último sábado em algumas horas. Os ponte pretanos vão entrar pelo portão P12 e o Papão tem uma média de 9.260 torcedores por jogo, que é uma das melhores da Série B. Hoje pode ser que tenhamos mais do que 10 mil pessoas lá no estádio da Curuzu, Edu. Vamos dar uma faturada? A gente depois o Cajá vai falar aqui que ele acha da escalação. Macaco escalada 17h14, voltamos em 1 minuto. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Concentração. Edu Pinheiro. Oi, Catarino, por gentileza, repita a escalação para o Cajá poder analisar aqui, Catarino. Pois não, Edu. Macaca hoje com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Zé Mário, Emerson Castro, Ramon Carvalho, Elvis,
Dodô e Gé, a Ponte pronta para encarar o Papão. O Zé Mário na lateral esquerda, porque o Gabriel Risso teve Poupado. um probleminha, foi poupado, Poupado, né? Tem aquele, agora são feitos exames, né, que detectam jogadores que estão aptos para uma possível lesão. Então, para impedir que isso aconteça, o Zé Mário foi poupado porque a Ponte joga já na terça-feira, né, Edu? Depois de hoje, na terça-feira à noite, a Ponte já joga contra o Vila Nova no Majestoso. Então, por isso, foi poupado aí o Gabriel Risso. E o Joilson zagueiro, porque o Sérgio Rafael está suspenso, né? Isso. Deixa eu ver o que é mais aqui. E o Dodô que tá voltando, né? No lugar do Matheus Regis suspenso. E o Emerson, né, no meio campo, né? Normalmente o Emerson, qual é o nome do outro Emerson? Santos, né? Emerson Santos. O Emerson isso. Santos normalmente é titular, agora o Emerson só é o titular hoje. Bom, e aí, Cajá? Macaca escalada, o que você achou aí? O time já vem sendo escalado, né? Já tem um tempo pelo Nelsinho, né? Eu vejo um time da Ponte mais confiante, vejo um time mais... pelo menos dentro de casa, o time tem sido bem agressivo, né? Tem feito lances que não é normal fazer fora de casa, e espero que a Ponte consiga, né? Fora de casa, um jogo difícil contra o Paysandu agora. Mas eu vejo a Ponte bem equilibrada, o Igor, o lateral que tem se mantido ali, né? O Pedro Rocha, o cara que tá bem seguro. O Zé Mário, acho que tem entrado, os últimos jogos que eu vi, entrou, não foi... eu não gostei, viu? Não fez um bom jogo. O seu Cajá, desculpa, seu Cajá, mas eu não... Ele não fez um bom jogo também. Por isso estreou lá em Goiás, pegou uma raboeira lá em Goiás, a Ponte perdeu 3-0 lá. A frente ali tá mantida ali, né? O Ramon também é um menino que sempre entra, fez um gol no último jogo, se não me engano, contra o Mirassol. Contra o Mirassol. O Dodô também é um menino arisco, eu gosto muito do joguinho dele, ele consegue ter o drible que às vezes o Elvis não tem. É um baixinho, né? Um baixinho, arisco, corre bem, né? Consegue chegar bem no... E o Jé, que é brigador, um cara que tá... Gostei do último lance, gostei do último lance. O que você tá achando do Jé? Gostei do último gol dele, é um cara que saiu ali pela ponta, saiu cortando e fez Isso você não fazia. Não fazia, é verdade. O senhor não fazia, entendeu? Vai falar o que do Jé? Falar o que agora? Artilheiro, faro de gol, não quis... E no segundo gol também ele que chuta, o goleiro rebate, o Ramon Carvalho faz o gol, né? Puxou pra ser responsabilidade, saiu driblando e tirou bem, o goleirão não conseguiu chegar, tá bem, tá confiante. O problema dele é emocional, né, Cajá? Porque o Gé, pra tomar amarelo, agora ele parece que ele melhorou um pouco com o Nelsinho. Melhorou, mas ele toma amarelo com facilidade, expulso, aquelas confusão com o Matheus Jesus depois do jogo contra a Chapecoense. Às vezes ele exagera um pouco no confronto, às vezes com o zagueiro, e deixa um braço, né? E às vezes o juizão tá indo lá e tá dando amarelo e vai ficando fora de jogo por causa disso. Ele briga mesmo. Espero que ele tenha muita tranquilidade aí pra poder ajudar a Ponte, que é um cara que tá ali, tá fazendo gol, tá com confiança, né? Mas difícil a Ponte achar outro, viu? Oi, pois não, Catarino? Posso fazer uma pergunta pro Cajá? Mas pelo amor de Deus, o senhor fica à vontade. Ele, aqui na nossa equipe só temos o Gleger, que já foi jogador, né? E foi goleiro. Então, Renato Cajá, um ex-jogador, né? Recente aí, grande jogador. Queria fazer uma pergunta exatamente relativa à Ponte, né? A Ponte faz uma excelente campanha jogando dentro de casa, né? O time tem 100% de aproveitamento, por exemplo, com o Nelsinho Batista jogando dentro de casa, mas fora de casa não venceu nenhuma no campeonato. Na cabeça do jogador tem isso, Cajá? A gente tá jogando fora de casa, é diferente, talvez uma pressão da torcida, o time se porta de uma maneira diferente, o próprio adversário também vem mais pra cima. Como é a cabeça do jogador essa questão de estar jogando em casa e estar jogando fora, Cajá? Por que é tão diferente para um jogador e para o time, no caso da Ponte Preta, jogar dentro e fora? Eu acredito assim, cara. Acredito que já cheguei momentos assim... Tem momento e tem momento assim dentro da competição, vamos dizer assim, né? Momentos que você tá bem, o time tá confiante, o time tá vencendo, tá nos primeiros colocados ali, você tem que brigar para se manter ali. Você tem que sair para vencer, né? Só que eu vejo o caso da Ponte, o jogo da Ponte hoje é para se manter na Série B. Então, o jogador, muitas vezes, ele já vai com essa mentalidade. Se eu não vencer, eu preciso pelo menos empatar. Vai pra não perder. Vai pra não perder. Entendi. Então, você já sai ali com a mentalidade, muitas vezes, ali na rodinha ali da última reza, da última conversa, até esse foco mesmo, você tá entendendo? A gente, às vezes, falava, a gente não pode perder aqui, a gente precisa se manter dentro do jogo. Então, talvez seja isso também que esteja acontecendo com a Ponte, né? A gente não perde o jogo aqui, mas dentro de casa a gente tem que vencer. Então, possa ser isso, eu não sei como é que, sei lá dentro, a mentalidade daquilo que o Nelsinho tá falando, mas eu sei também que cada jogo os caras vão para vencer, mas tem situações
E você tá na zona de rebaixamento, você tá ali perto, né? Situações assim, você precisa, não, aqui eu não posso perder ponto. Eu tenho que se manter pelo menos com 1 ponto para casa, para mim, dentro de casa, matar o jogo. Faz sentido. Ô, Edu, só uma informação, a CBF divulgou há pouco o desmembramento da sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, né, a partir da 20ª rodada, que é a primeira rodada do turno, né? Então a Ponte Preta, na primeira rodada do segundo turno, vai jogar contra o Coritiba no domingo, Dia dos Pais. Domingo, Dia dos Pais, tem jogo, 4 da tarde. Coritiba e Ponte Preta vão jogar no Couto Pereira. Então a Ponte joga... Mas a data qual que é? Dia 11 de agosto. Aniversário da Ponte. No dia do aniversário. No dia do aniversário da Ponte. 11 de agosto. 11 de agosto. Coritiba e Ponte Preta jogando lá no Couto Pereira. A Ponte Preta depois, na rodada seguinte, joga na sexta-feira, dia 16 de agosto, contra o Goiás. Depois, na 22ª rodada, a Ponte vai até Manaus, pega o Amazonas uma terça-feira à noite, dia 20 de agosto. Na 23ª rodada, a Ponte pega o Operário, numa sexta-feira, 9h30 da noite, jogando no Majestoso. E para fechar essa sequência, a Ponte Preta, na 24ª rodada, pega o Santos, lá na Vila. O jogo está marcado para 30 de agosto, uma sexta, 9h30 da noite, Edu. Muito bem, muito bem. E sabe quem que tá com a gente, ô Cajá? Quem? Você sabe quem que acaba de vai iniciar a transmissão aqui? O homem. É o homem. Você perguntou, né? Foi só você perguntar, o homem chegou, hein? Ele tá impossível, Cajá do céu. O dia que ele tá atacado, você tem que ter calma para lidar com o homem. A palavra fácil. Da palavra, fala bem, né, Cajá? Fala bem, Cajá, fala bem, né? Dá um abraço nele, Cajá. Pode mandar um abraço, papai. Bora, Tigrão. Esperando você aqui, pô. Ô, Tigrão, Tigrão, você não entrou na roda, cara? Que isso? Mas tô entrando agora, né? Você sabe que esse final de semana eu dobro, né, Edu? É verdade. Então tem que dosar um pouquinho. Mas um grande abraço pro Renato. O Renato tá na galeria. Um abraço pros amigos da Bandeirantes também. O Renato está gloriosamente na galeria dos grandes craques, né? Dos diferenciados, dos brilhantes jogadores nessa história tão bonita da Associação Atlética Ponte Preta nesses 124 anos que estão chegando aí, né? Daqui a pouquinho, dia 11 de agosto, são 21 dias, e o Cajá tá aí, o Cajá tá na história, né? É aquela camisa 10 reluzente, aquele jogador diferenciado, aquele jogador do toque refinado, aquele jogador que emocionou seus torcedores, e que tem esse carinho gigantesco pela Ponte. A gente sabe disso porque o Cajá, a história dele, eu já conversei a respeito disso com ele várias vezes. A história dele pode ser contada em 2 etapas, antes e depois da passagem dele pela Macaca, né? O Cajá sempre foi bom jogador, veio lá do Mojimirim, teve na Ferroviária, sempre jogou bem, sempre foi diferenciado. Mas a partir da Ponte, ele realmente se lançou numa rampa de lançamento para o estrelato e brilhou muito. Então, muito bom tê-lo aqui com a gente, viu, Renato? E eu tenho certeza que o torcedor da Ponte tem muita saudade de você. Você é cabeça boa, é um menino muito bem formado lá na Paraíba, em Cajazeiras, daí o Renato Cajá. E a gente tem muita alegria toda vez que você está aqui com a gente. Um grande abraço para você, seja feliz, obrigado por estar participando aqui. E realmente a gente se enche de satisfação de vê-lo tão bem, lúcido, com um raciocínio claro, né? Com muita facilidade para falar, mostrando muito equilíbrio e mostrando muito conhecimento a respeito de futebol e especificamente a respeito da Ponte. Parabéns, viu, Cajá? Muito bem, tá vendo só? Tamo junto. Tigrão, você tá aprendendo como é que tem que fazer? Tamo junto, tá vendo? Que maravilha. Mestre Tigrão, por gentileza, no encerramento do Concentração, Macaca escalada. Tá com a escalação aí, Tigrão? Tá fácil? Tá fácil aí? Fácil. Opa, vamos lá, então. Não, é o time que eu, com toda a humildade do mundo, sugeri, exceção feita à lateral esquerda, onde aparece o Zé Mário e não o Gabriel Risso. Aliás, por gentileza, por favor, reedite aí a informação. Por quê?
está fora do jogo o Risso, o argentino lateral esquerdo, canhoto, bom de bola da Ponte. Edu. Acho que é problema muscular, ficou em Campinas. Poupado, né? Poupado né? por desgaste físico. Não tá contundido nada, mas os exames apontaram que corre o risco de uma lesão muscular. Então, por isso, ele foi poupado, não viajou para Belém. Tá em cima do laço. Aí secar alto, então, é o problema do Gabriel Risso. Vamos ver como é que entra o Zé Mário nas demais posições dentro daquilo que a gente projetava aqui, inclusive com a volta do Dodô fazendo um quadrado no meio, com o Elvis desde o início, e a Ponte em alguns momentos terá esse 4-4-2 com Dodô e Gé, e em alguns momentos, quando não tiver com a bola, vem para um 4-5-1, o Dodô vem por dentro, fecha, reconstitui a marcação, recompõe, reorganiza o meio campo. Eu sei, viu, Edu, que tá em cima do laço, mas eu queria emplacar uma rápida aí nesse momento, no encerramento do Concentração, para o Renato. Renato, semelhanças e diferenças, além de um ser destro, no caso ele, e canhoto você. Semelhanças e diferenças entre você e o Elvis, que é hoje o 10. Também maestro, também tão importante para a Ponte como você foi. Por favor. Pô, Tigrão, então, cara, acho que semelhança essa questão do passe, né? Ele tem um passe muito legal, muito bom também. Um cara que bate falta, bate escanteio, bate faltas laterais com muita qualidade. Acho que eu conseguia bater assim também. Eu acredito, assim, que um pouco da diferença é mais a chegada, né? Eu conseguia, às vezes, driblar mais e fazer o lance, chutar no gol. Às vezes eu falei até isso pro Edu esses dias agora. Acho que o Elvis pudesse concluir mais os lances, né? Poder driblar, poder chegar no gol, poder chegar na área, fazer o chute de fora da área, que às vezes a gente sente falta dele. Acho que é essa a diferença, né? Acho que também pro lado dele, essa diferença, ele consegue ser, às vezes, mais dinâmico, tá mais em alguns lados do campo. Eu gostava muito de ficar mais centralizado e fazer o último toque. Aí ele consegue pegar mais na bola. Só que eu também não gostava muito de pegar essa bola muito no pé dos volantes. Eu queria pegar mais no último terço do campo para mim já fazer a jogada, né? Mas cada um tem sua qualidade, cada um tem seu estilo de jogo, né? E ele é um cara que tá aí fazendo... Espero que faça um grande jogo hoje. Tá fazendo um grande campeonato pela Ponte. E... precisa desse acesso, né? Espero que ele consiga fazer um grande ano. A Ponte não está com um grande elenco, vamos dizer assim, mas a gente sabe que Série B às vezes tem essa surpresa e a Ponte possa subir, possa ter um grande acesso esse ano. O problema da Ponte é banco também, rapidamente aqui. Ô, Catarino, no banco tem esse menino, João Gabriel, é da lateral direita, da base? É da base, Edu. Garoto da base, né? Já lateral direito. Jogou pouquinho por aí, João Gabriel. E tem também Cauê. Me consta aqui. Cauê, atacante. Quem é esse Cauê que tá ele é da base da Ponte. Consta aqui que é atacante, viu? Cauê Fernandes de Barros Falhardo. Ele nasceu, não diz aqui. Tem o relato dele aqui do Sub-20. Ele fez esse ano 8 jogos e marcou 4 gols. Mas é atacante. Se a Ponte precisar de goleiro, quem tem no banco? O William, né? O William, isso. Tá, se precisar de lateral direito. O João Gabriel. O Dudu Vieira, volante, mas também de vez em quando faz a lateral direita. Lateral direita, é isso. Tá, se precisar de zagueiro, tem quem? Tem o Thiagão. E o Nilson Júnior. Lateral esquerdo não tem, né? Não. Vai, lateral esquerdo não tem. Volante, quem que tem? Lucas Bochecha e o Dudu Vieira. Volante. Meia também não tem, porque o Elvis e o Dodô vão jogar. Isso. Começa jogando. Então a Ponte não tem lateral esquerdo, não tem meia. E atacante no banco, quem que é? Iago Dias, Everton Brito. E o Cauê. O Cauê. Isso. Você falou aí que não tem lateral esquerdo. Tomara que não seja necessário. Mas qualquer eventualidade com o Zé Mário, contusão, o cansaço, ou se não tiver fisicamente bem no jogo, tecnicamente bem, o Nelsinho puxa o Igor Inocêncio para a lateral esquerda, que ele brinca bem ali,
e coloca no lugar do Zé Mário, caso seja necessário, o Dudu Vieira na lateral direita. Já para você ir aí, montando o seu tabuleiro, viu, Edu? Montou a dama, gostei. E a gente estava debatendo no final, que não dava tempo de na última jornada de Ponte. O Nelsinho, ele mexe 2, 3 vezes só, né? Por quê? Por causa do banco também, né? Não tem banco. A Ponte realmente tem um banco bem mirrado e o Nelsinho tem mexido pouco. Bom, vamos lá. Vai mexer só porque o regulamento permite 5, mas às vezes você não tem qualidade, opções no banco para queimar as 5. Pô, preciso queimar 5, senão os caras vão dizer que eu não mexo, que não sei o quê. Mas mexer, sempre a intenção é para melhorar. Para mexer para piorar, não adianta. E às vezes, dependendo das opções que você tem, você vai mexer porque o regulamento permite, para o comentarista não ficar te enchendo o saco, e aí você derruba o padrão do time, que já não é essas coisas. Então a gente entende, e eu acho que é inteligente e correto esse tipo de procedimento do Nelsinho. Às vezes ele queima 5, mas normalmente não, porque ele sabe daquilo que ele tem, daquilo que está disponibilizado para ele em termos de qualidade. Muito bem, Roger Williams, preparado, meu amigo, para abertura e para narrativa Paysandu e Ponte? Preparadíssimo, tá chegando gente a rodo no estádio da Curuzu, portões abertos, torcida da Ponte também, vai ficar à esquerda do rádio. Quando você estiver narrando, imagine que a galera Ponte Pretana vai ficar à esquerda do seu rádio, do seu dispositivo, muita gente, muito sol, neste momento irrigação automática ligada para deixar o gramado molhadinho, é um estádio acanhadinho, mas é um caldeirão. Hoje vai ser daquele jogo que a gente gosta, típico de Série B, Edu. E a temperatura, hein? E a temperatura em Belém? 34 de sensação térmica, 32 é a temperatura nesse momento. Credo. E o Criciúma marca o gol do Flamengo no Maracanã. Era esse jogo, é Mané Garrincha, né? É Mané Garrincha esse jogo aqui. Agora não traz de... O Juventude inverteu o mando. Inverteu o mando, isso, né? O Juventude joga também no Mané Garrincha. Gol do Criciúma. Deixa eu ver aqui. É no Maracanã? Flamengo e Criciúma? Deixa eu pegar aqui, não. Eu tenho impressão que não, hein? Deixa eu pegar aqui, rapidamente aqui, você quer ver? Atenção, não, no Mané Garrincha. Mané Garrincha, gol do Criciúma, hein? Criciúma 1, Flamengo 0, gol do Rodrigo. E já, na grande abertura, vem aí, Roger Williams, a transmissão com o Cajá. Vai ficar só até o primeiro tempo, depois ele tem um compromisso. O Cajá conosco, Renato Cajá. E a gente volta já. Até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes.
Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande e forte abraço, boa tarde! Microfonaço Bandeirantes aberto para falar de Campeonato Brasileiro. 17 horas e 38 minutos, hora esportiva no Brasil. Esta é a Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista pedindo passagem para trazer mais emoção e informação dessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Direto do Estádio Curuzu em Belém do Pará. Estádio Leônidas Sodré de Castro, a casa do Paysandu, que vai receber a Ponte Preta. A macaca que vem de 4 jogos de invencibilidade pega o Paysandu, que não perde em seu estádio há mais de um ano. Um jogo que vai envolver os dois técnicos mais experientes da Série B. De um lado, Nelsinho vai fazer 74 anos. Do outro lado, Hélio dos Anjos, 65. Os dois estão no top 2 dos mais vovôs da Série B. E é o primeiro jogo que a Ponte faz contra Hélio dos Anjos depois que este deixou a Ponte Preta há pouco tempo. Jogão com vários ingredientes que nós vamos acompanhar na Bandeirantes. A CBF marca o jogo para as 18 horas, portanto em 20 minutos exatamente tem bola rolando na Bandeirantes FM 85.7, nos aplicativos Bandplay, Band Rádios, Alexa, no bandmulti.com.br, no portal carlosbatista.com.br com imagens, no YouTube, no canal de vídeos da Bandeirantes. Acesse youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, já mostrando a cabine de transmissão, já mostrando os estúdios da Bandeirantes aqui no Complexo João Jorge Saad em Campinas, e já mostrando o estúdio avançado com o nosso Tigrão que vai comentar o jogo. Partida importante para Ponte, pode ser a primeira vitória da macaca fora de casa nesse Campeonato Brasileiro da Série B, e nós vamos contar tudo isso em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é
poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone que também é o WhatsApp: 19 33 70 25 50. E Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 17h41, hora esportiva do Brasil. Estádio da Curuzu vai ficando lotadinho na capital paraense. 32 graus a temperatura, muito calor no norte brasileiro. É lá no coração do norte brasileiro, ainda dentro da região da floresta amazônica. Jogão que vamos acompanhar a partir de agora para você. E vamos lá girar, movimentar a equipe do Carlos Batista com tudo que vai fazer essa jornada esportiva. Começando com a Ponte Preta, a Nega Véia vem aí, caiu um pouquinho mais, 13ª depois dos jogos até aqui dessa rodada, 20 pontos. Como vem a Ponte Preta do Nelsinho? Alô, repórter Bandeirantes, alô Vladimir Catarino, boa tarde. Oi, Roger, boa tarde pra você, uma ótima tarde pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor ponte pretano. Macaca vem de 4 partidas seguidas sem derrota no campeonato, embalada depois da goleada pra cima do Mirassol no último jogo por 4-2. Tem mudanças. Mais uma vez, Nelsinho não consegue repetir a mesma formação. Entre as novidades, Zé Mário, titular na lateral esquerda, e Dodô, que volta ao time após cumprir suspensão automática. A Ponte quer a primeira vitória jogando fora de Campinas. Roger. E o bicolor do Hélio dos Anjos, o Lobo, o Paysandu, que joga hoje na Curuzu, a sua casa legítima. Esse caldeirãozinho, Vladimir, que veio para a Série B do Campeonato Brasileiro com o primeiro objetivo: permanecer nela depois do acesso no ano passado. Por enquanto tem feito bem o seu papel. O time tem 20 pontos, mesmo a pontuação da Ponte Preta. Para manter esta condição de estar fora da zona do rebaixamento, a equipe do Paysandu vem para o jogo com a volta de Hélio dos Anjos ao banco. Ficou 2 jogos fora por suspensão, e entre as novidades, a volta do Wanderson à zaga, jogador de confiança do Hélio dos Anjos. O Paysandu confia também no retrospecto casa para vencer a Ponte nesta noite. Em 17 minutos, a Ponte vai tentar a primeira vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. E quem vai comentar tudo isso? Um jogo muito esperado, de muitos ingredientes especiais para esse sabadão de sol. No norte e também em Campinas. O da palavra fácil vem aí. Alô, Valdemir Gomes. Alô, Tiger. Boa tarde, Tigrão. Alô, meu querido Roger Williams. Um abraço a você. Faça um grande trabalho, que você faça uma grande transmissão, como sempre. Uma grande narração. E eu espero um jogo muito equilibrado. Os dois times têm 20 pontos ganhos em 15 rodadas. Só por aí já dá para ver o quanto é equilibrado o confronto. Claro que o Paysandu com uma atmosfera muito favorável a ele. Num caldeirão que é esse estádio da Vila Curuzu. Vai botar gente, já tem, né? Já tem gente saindo pelo ladrão. E é lógico que a Ponte tem que ter muito cuidado com os primeiros momentos da partida. Tem que tocar, tem que tentar ficar com a bola, tem que tentar minimizar a intensidade de pressão da equipe do Paysandu. Gosto dessa formação num 4-4-2, com o Dodô fazendo o segundo atacante, no lugar do Matheus Regis, que está suspenso, e é uma incógnita muito grande, pelo tempo que ele não joga, o Zé Mário, que veio lá da Inter de Limeira, jogando pelo setor de lateral esquerda. Vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que está essa parte emocional da Ponte, como é que a Ponte administra essa pressão contra muito forte, contra um Paysandu que também tem as suas limitações, mas que jogando em casa tem esse retrospecto altamente positivo de não perder há muito tempo, especialmente na Curuzu. Quando era um Mangueirão o negócio é diferente, mas na Curuzu o filho chora e a mãe não ouve. Jogo duro para a Ponte, mas é um campeonato desse tamanho aí, né? Não tem escolha de adversário. Não tem adversário feio ou bonito, difícil ou fácil. A Ponte tem que começar a ganhar fora.
E tomara que seja hoje, se quiser sonhar com algo de diferente, além do objetivo primeiro, que é a permanência, meu queridíssimo Roger Williams. Tamo junto, Tigrão, na jornada de hoje. Segue o gramado sendo molhado. Já a bola rola às 17h46. Eu vou acionar o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Edu Pinheiro, boa tarde, Eduzaço! Ô, meu grande amigo Roger, um abraço pra você, muito obrigado. Já eu venho com o Indica a Bola. Só aproveitando aqui, tomando a liberdade de perguntar para o nosso Cajá, seu destaque inicial aqui de Ponte e Paysandu, lá na Curuzu, em Cajá. Vambora. Então, seja bem-vindo, hein? Seja bem-vindo. Obrigado, Edu, Roger, Tigrão. Então, a galera toda aí, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês novamente. Então, eu vejo a Ponte mais confiante, né? Vejo a Ponte mais desejosa, a querer vencer fora de casa. O time tá forte, né? Fez um grande jogo contra o Mirassol. E acredito que vai ser um jogo melhor, acredito que ele vai avançar mais. Não veio com os 3 volantes, entrou com os 3 atacantes aí que vão ficar, já estão bem entrosados, vamos dizer assim, né? Já estão nesse campeonato, estão fazendo gols, estão confiantes, então é importante a Ponte manter isso, que como o Tigrão falou, se quiser manter, se quiser algo maior, precisa começar a vencer fora de casa. É um jogo difícil, é um jogo na Curuzu, a gente sabe que não é fácil, né? Um campo difícil, bem acanchadinho ali, já joguei nesse clube, nesse campo, então é difícil. Então eu espero que a Ponte comece a fazer grandes jogos fora de casa também, para que a gente comece a querer, né, pensar algo maior, que é esse acesso. Muito bem, Renato Cajá conosco, gente. É o seguinte, venho já no Indica a Bola, hein? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, de Danilo Capucci e de Lucas Pessoa, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família, pra sua família. Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, na Série B tivemos quinta-feira, início da 16ª rodada, lá no Oba, em Goiânia, Vila Nova e Santos foi 1-1. Ainda na quinta-feira, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0, gol do Rodolfo. Na sexta-feira, ontem, Avaí 0, Ceará 1, gol do David Ricardo. E lá em Curitiba 0, Mirassol 1, torcida do Coxa revoltada, gol do João Vitor, zagueiro, ex-Guarani. O gol foi a 33 do segundo tempo, repito, Curitiba 0, Mirassol 1. Então é o seguinte, nesse momento na Série B, o Santos lidera com 29, o Vila Nova tem 28, o América terceiro 27, em quarto Novo Horizontino com 26 e o Mirassol, quinto colocado, com 25. A Ponte é 13ª com 20 e o Guarani 20º com 7 pontos. Bem, veja bem, América e Amazonas estão jogando 0-0, CRB e Ituano jogam no Rei Pelé, primeiro finalzinho 0-0, 18 horas você acompanha aqui Paysandu e Ponte. E amanhã, seu Edu, amanhã 16 horas no Brinco, Guarani e Goiás, quem narra é o amigo Batista, 18h30 Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque. A partida Esporte Operário está sem data por enquanto nessa rodada. Olha, no Brasileirão, no Mané Garrincha, finalzinho do primeiro tempo, tá 1-1. O Criciúma marcou com Rodrigo e Pedro. Pedro, sempre ele, gol do Flamengo, 1-1, hein? Está indo pro intervalo, 18h30 no Engenhão tem Botafogo Internacional, 21 horas no Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro. Amanhã, 11 horas em Caxias, Grêmio e Vitória, 16 horas Bahia e Corinthians e também 16 horas Atlético Mineiro e Vasco. Ainda no domingão, amanhã, 18h30, Bragantino e Atlético Paranaense, 18h30 mais 2 jogos, Fortaleza e Atlético Goianiense, Juventude e São Paulo. E às 20 horas na Arena Cuiabá, Cuiabá e Fluminense, tudo isso amanhã. E atenção, na Série C, 14ª rodada, nesse momento, no 1º de maio, terminando o primeiro tempo, São Bernardo e Ferroviária 0-0. A Ferroviária é a única invicta da Série C. Está na zona de classificação. São Bernardo também, 2 belas campanhas. Na Série D, de dado, atenção, hein? Atenção, última rodada. A Inter de Limeira já está classificada, mas empata 0-0 lá em Pouso Alegre. O Santo André em casa perde. Santo André 0, Maringá 1. O Maringá já está classificado. O Água Santa marca um gol, hein? Água Santa 1, Patrocinense 0. E Costa Rica e São José 0-0, mas o São José já está fora.
Tá, São José do técnico Sérgio Guedes. E atenção, o Água Santa, nesse momento, está roubando a vaga do Santo André. Maringá já classificado, repito, o Inter também. O Costa Rica está se classificando e o quarto colocado é o Água Santa, que vai ficando com a vaga. No grupo tem 8 clubes, mas 4 se classificam. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É isso aí, em 4 minutos tem bola rolando, acabou agora o hino e na Bandeirantes com a Brasitone você fica por dentro da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Preto e branco é a sua cor. A Ponte Preta em campo, fora de casa, escalada pelo técnico Nelson Batista, com Pedro Rocha 1, 2 Igor Inocêncio, 4 Matheus Silva, 13 Joilson, 31 Zé Mário, 18 Emerson, 15 Castro, 21 Ramon Carvalho, 10 Elvis, 7 Dodô e 9 Gé. No banco, William com a 12, Dudu Vieira 5, Iago Dias 11, João Gabriel 20, Cauê 22, Lucas Bochecha 25, Everton Brito 29, Thiago Oliveira 39 e Nilson Júnior 44. Uma lista branca, outra lista azul. Estas são as cores do Papão da Curuzu, que hoje vem a campo com Diogo Silva 12, 2 Edilson, 4 Wanderson, 27 Lucas Maia, 21 Brian Borges, 8 João Vieira, 30 Val Soares, 10 Casares, 9 Paulinho Boia, 22 Jean Dias, 11 Nicolas. No banco, Hélio dos Anjos terá Matheus Nogueira, Netinho, Juninho, Esli Garcia, Michel Macedo, Biel, Edinho, Robinho, Carlão, Leandro Vilela, Léo Pereira e Luan Freitas. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Rio de Janeiro, Yuri Elino Ferreira da Cruz. No VAR vai estar o também carioca, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. A gente imagina uma pressão muito forte para cima da Ponte. Os primeiros movimentos serão decisivos para a gente entender como é que a Ponte vai se comportar, como é que ela se ajusta em campo para suportar essa pressão aí. Então, nós vamos falar bastante do jogo com a bola rolando, mas eu quero aproveitar o talento, a experiência, a vivência dentro do futebol do Renato Cajá, para que você fale, Renato, a respeito da sua expectativa com relação a esse jogo duríssimo da Ponte na panela de pressão da Curuzu lá no Pará. Renato. Fazer um grande jogo hoje. A Ponte vem confiante, vem querendo buscar a primeira vitória fora de casa, né? Acredito que o Nelson tá batendo nessa tecla aí para que a Ponte consiga somar 3 pontos, consiga começar a dar uma sequência de vitórias aí para que consiga chegar entre os primeiros ali. A Ponte também está muito perto de chegar no G4, né? São duas vitórias aí. Eu acredito que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, mas a Ponte tem chance de vencer sim. Legal, muito obrigado ao Renato Cajá, convidado especial da grande jornada esportiva da Bandeirantes, do Concentração, também da abertura hoje do pré-jogo na TV Bandeirantes. Renato que sempre empresta parte aí da sua imensa experiência e inteligência aqui nos microfones da Bandeirantes. Tá tudo pronto, Paysandu?
A camisa diferente, né, cara? Vai lá, Roger Williams. Bom trabalho. Valeu, Tigrão. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 16ª rodada, bola rolando em Belém do Pará. No rádio, na internet, só da Bandeirantes. Como disse o Tigrão, Paysandu vem com verde, uniforme inteiro verde, uniforme diferente. A ponte inteira de branco com a faixa preta no peito. A macaca postada à esquerda do seu rádio vai atacar para a direita como se fosse no estádio Moisés Lucarelli. No primeiro tempo, vai buscar o gol no gol da linha férrea, se fosse no estádio Moisés Lucarelli, mas é na Curuzu que tá lotado. E vem macaca pela direita, Dodô, atenção, vai pro solo, velha a falta, o Bandeira confirma a bola para a equipe da Ponte. Reclamação do Gé, a primeira bola do jogo é para a equipe da Ponte Preta com menos de 1 minuto de bola rolando, chamou, falou. Seria essa camisa verde uma pontinha de provocação de Hélio dos Anjos por ser contra a Ponte Preta? Fora de casa, o Papão da Curuzu não perde na Curuzu há mais de um ano. Elvis domina pela direita, empurra para Igor Inocêncio, levanta na boca do gol, na rede pelo lado de fora, em tiro de meta, Vladimir. A bola estava muito perto ali da linha de fundo, né? O cruzamento do Igor até foi feito, mas foi direto para fora. A posse é do Paysandu. 18:02, hora esportiva no Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Com a Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Sai pro jogo, Val Soares, ele ajeita a bola de perna direita, o camisa 30 levanta a bola para Casares, o equatoriano, lateralmente para Edilson Júnior, soltou no campo de ataque, bola muito forte, vai acompanhar Zé Mário, vai deixar a bola escapulir, chegou de ladrão, um jogador para cima dele, pega a bola e vem para cima, de perna canhota, limpa o lance, sai jogando, levanta aqui no meio, foi empurrado o jogador da Ponte, o árbitro deixou o lance seguir lá atrás, Joilson deu uma espirrada de perna esquerda, bola colocada para fora, mas tá caído, tá no solo. Tá no chão, jogador da Macaquinha, falta marcada em cima do Ramonzinho, lá pelo lado esquerdo na intermediária, hein, Vladir? É uma jogada mais forte, né? Lá na linha lateral do Edilson ali com o Ramon Carvalho, levou a pior o jogador da Ponte Preta, o árbitro chamou a atenção ali do lateral do Paysandu, a bola é para a Ponte Preta. Você nos acompanhando pelo YouTube, deixe seu like hoje, transmissão especial, Renato Cajá, grande ídolo Ponte Preta, no nosso convidado, já vai dar uma palhinha no começo do jogo, 2:50, falta a batida pelo Zé Mário, levanta a Ponte para o contra-ataque, vamos Ponte, ataca a Ponte, desce Ponte, ela vai apertando na marcação, tenta lá pelo setor esquerdo com o Gé, o matador, volta a bola para Ramon, lado esquerdo do campo, empurra atrás com Castro, voltou com Ramon, deixou com Elvis, botou pela direita, Dodô, escapuliu, bateu direto cruzado, vai esperar na grande área de novo para tentar o rebote, o Gé tira dali, afasta por baixo, Val Soares, boa chegada da Ponte pela direita, hein, Vladimir? Boa chegada e corte providencial, vem mais Ponte Preta. Elvis domina, bico direito, grande área, atenção, chega Castro de cabeça, rodou pra trás, pra Ramonzinho, enfiou, Dodô na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu, defendeu, Diogo Silva com os pés, ele abre o compasso, defende um chute, apesar de fraco, mas que era colocado do Dodô, hein, Vladimir? Faltou um pouco de força na conclusão da jogada, né, o chute acabou sendo defendido ali pelo Diogo Silva, mas que presença de ataque da Ponte Preta agora. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no aplicativo. E o Ramon Carvalho deu uma de Elvis, né? Que enfiada do Ramon ali pro Dodô, bela jogada da Ponte Preta agora. Abraçando Humberto Torres, abraçando Cláudio José Rodrigues dos Santos, o Ivan, o Márcio Freitas, deixa eu ver quem mais aqui, Carlos Fernandes, Márcio Mourão, Isael Venâncio Loretti, essa galera toda tá comigo no YouTube, já eu giro mais o nome dessa galera, porque vem pro jogo o time da casa, comandado pelo Hélio dos Anjos, João Vieira, volantão, tocou à frente pro Casares, a Ponte vai roubando tudo, vai adiantando as suas linhas, já roubou, Elvis já pega a bola, abre pelo ponto esquerdo, vem Zé Mário, levanta a cabeça, jogou na Inter de Limeira, tá estreando pela Ponte como titular, tentou o levantamento, bateu, Edilson Júnior vai pra fora e quase que sai em escanteio, mas saiu em lateral na ponta esquerda, Hélio já tá daquele jeito, no padrão Hélio, já ligou o modo Hélio, já tá xingando todo mundo, porque a Ponte da aperta é a melhor no começo do jogo, linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais, encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba, e vem os caras pela ponta direita, atenção, Edilson Júnior rolou na boca do gol, Val Soares dominou, perna direita, bateu fora do gol.
Ele dominou na meia-lua, tinha a chance de bater colocadinho, mas pegou muito mal na bola pra sorte da Ponte Preta, hein, Vladimir? Mas teve espaço o Val, né? Teve liberdade ali, recebeu a bola, deu tempo de pensar o que fazer com ela, mas na hora do chute pegou muito mal, ela foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta. Alô, Carlos Lemos, tá ligado com a gente, o pessoal lá em Muzambinho. Estão lá em Muzambinho acompanhando a gente, Ana Lu, Pedro, toda essa galera acompanhando, estão ligados lá, tem aniversário, tem festa no sul de Minas, um abraço pra essa galera. Estão em Minas hoje? Estão em Minas hoje. Rapaz. Alô, Ricardo com a gente também, Lombelo, Ricardo Lombelo, José Maurício dos Santos, Marcelo Venâncio e toda essa galera acompanhando a gente. Deixa o like que é muito bom. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 6 minutos, primeiro tempo. Estádio Leônidas Sodré de Castro, famoso estádio da Curuzu. Tudo igual, com 6 minutos do primeiro tempo. Paysandu e Ponte 0x0, Edu. Ainda a Série B, intervalo lá em Maceió, CRB e Ituano 0x0. Segundo tempo lá em Manaus, aliás, em BH, América Mineiro e Amazonas 0x0. E encerrado, hein? Acabou no Mané Garrincha, Flamengo de virada 2, Criciúma 1. Vem Ponte Preta de novo, Emerson toca a bola pelo lado esquerdo do campo, saiu da área, Dodô para receber, atenção, puxou na perna direita, rolou para Elvis, vamos lá, já levantou a cabeça, quero ver aquele passo, aquele chute, à esquerda do gol! É sempre assim, deu na intermediária, ou vai ter passe bom ou vai ter chutaço, ele chutou, ela passou à esquerda do gol, Vladimir. No Concentração, o Renato Cajá, nosso convidado, diz que falta um pouco isso, na opinião dele, pro Elvis, né? O arremate, foi o que fez agora, tentou, mandou pela linha de fundo, mas levou perigo o ataque da Ponte. Você gostou, Cajá, desse chute aí do Elvis? Ele experimentou de longe até pra testar o goleiro Diogo Silva, né? Fez certo ele, hein, Cajá? Gostei, ele podia ter adiantado um pouquinho mais, mas foi muito bem. É isso aí, a Ponte está se mantendo no campo de ataque do Paysandu, já teve um lance de perigo. Então, tá mostrando para que veio, acho que tá querendo a vitória, né? É isso aí, Cajá, direto de Jacumã, Conde, Paraíba, Paulo de Tarso tá acompanhando, te mandando um abraço, tá todo mundo acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais da Bandeirantes Campinas. Aproveite as ofertas exclusivas na loja do mecânico em Campinas. Cavalete, 2 toneladas, Forte G, 59,90. Fone 19, 33, 70, 25, 50. Pegaram feio lá pela direita, jogador do Paysandu, jogo parado, vai pintar cartão, a torcida pressiona o árbitro e vem amarelo aí, Vladimir. Amarelo aconteceu, uma falta mais forte ali no meio campo. A falta foi cometida pelo Zé Mário, exatamente. Ele quem deu um carrinho mais forte ali pra cima do Jean Dias. Cartão amarelo. Olha que chegada forte, hein? Cartão amarelo para o Zé Mário. Roger. Ele pegou o camisa 22, o ponteiro direito da equipe do Paysandu. Ainda tá caído, o jogo tá parado, o Zé Mário se lamenta, mas uma entrada forte, hein, Tigrão? A torcida pressionou, mas nem precisou pressionar. Era lance para amarelo mesmo. Ele chegou forte, chega com muita energia, acho que até com excesso de força, mas ele pega a bola, né? O jogador do Paysandu, olha lá, não tem nada, ó. Já tá de pé, tá tudo legal com ele. Fez um teatro gigantesco, mas o Zé Mário poderia, né, ter ido com um pouco menos de força. E aí fica pendurado um jogador de defesa, é perigoso isso. Casares para cobrança da falta, 8h47, 0x0, você ligado no futebol da Bandeirantes, você ligado na Bandeirantes em FM 85.7, gol da esquerda, Casares vai pro levantamento, o sol vai se escondendo em Belém do Pará, já, iluminação artificial na Curuzu, todo mundo atento, alô Pedrão, abre o guarda-chuva aí. VAR, hein, Roger? Pois não? O árbitro estava ouvindo o VAR, por isso demora na cobrança. Estava ouvindo o Rodrigo Carvalhais de Miranda, também carioca, assim como ele, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz. Partiu, levantou Casares na boca do gol, subiu para tirar a zaga da Ponte parcialmente porque ela cai pelo lado esquerdo do campo, veio o Paulinho, lá vem Paulinho Boia, puxou na perna direita, tentou arrematar, não houve espaço para o chute, vem na caça, vem na marcação, jogador de defesa da Ponte dá o primeiro combate, Elvis, tá pra cima dele, vem na caça, atenção, é obrigado a fazer o drible, aí o Elvis dá o rapa nele, olha pra ele e fala, aqui não, Jacaré. E fez a falta e falou, gracinha pra cima de Moá. Aqui não, hein, Jacaré, Vladimir. O Boy quis dar uma jogada diferente ali pra cima do Elvis. Na marcação, o Elvis acabou cometendo a falta. É falta para o Paysandu. Ô, Cajá, tem hora que você tá com a carreira brilhante, tanto tempo, tá? É o camisa 10 do time adversário. Aí vem um cara mais novinho, tenta fazer uma graça. Aí não tem sangue de barata, né, Cajá?
É isso aí, às vezes tem que colocar uma ordem ali, né? Dar uma pancadinha de lado ali, pra ele sentir. Aqui não, irmão, aqui é Ponte Preta. Aqui é Ponte Preta, 10 minutos, marca o eletrônico da Bandeirantes com Danilo Capucci, mas sem escanteio. O primeiro escanteio do jogo para a equipe do Papão da Curuzu. Pedrão, guarda-chuva aberto aí, garoto. É de lá para cá, Casares vai para a cobrança. Perna direita parte, bota veneno, a curva, o toque de cabeça, o Anderson para fora. A direita do gol, mas subiu lá em cima na sobreloja com liberdade, Vladimir. A jogada aérea é muito perigosa desse time do Paysandu, né? O Anderson subiu mais do que a defesa da Ponte Preta. Conseguiu tocar de cabeça, mandou no cantinho, mas foi pela linha de fundo. Começou uma operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 km. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 do primeiro tempo. Em Belém do Pará, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 0 Paysandu, 0 Ponte, Edu. Olha, segundo tempo rolando em Maceió, CRB e Ituano 0-0. Lá em BH, segundo tempo também América Mineiro e Amazonas 0-0. E encerrado Flamengo 2. Criciúma foi de virada no Mané Garrincha. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sicredi do Segura Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Brian Borges vem aí pelo lado esquerdo do campo, ele rompe a linha demarcatória do campo, vem pra cima, mata no peito, o Val Soares entrega na devolutiva pra Brian, lado esquerdo do campo de novo, pegaram o jogador do Paysandu. Os jogadores da Ponte muito nervosos, hein? Agora o Matheus Silva chegou ali pra cima do Paulinho Boia, cometeu a falta e saiu ali falando poucas e boas. E no lance anterior teve cartão amarelo pro Joilson, zagueiro da Ponte. Me parece por reclamação, amarelo pro Joilson, segundo do jogo. Ponte vai trazendo faltas mais pesadas pra cima do Paysandu para parar o time da casa. Só um detalhe, esse Brian Borges, pelo que consta no material de imprensa do Paysandu, é lateral direito, então portanto tá jogando improvisado na lateral esquerda. Tem falta ao Paysandu com 12 minutos e meio. E aí, Tigrão, e o começo do jogo tá 0-0. A Ponte começou bem com a marcação alta, criou uma boa oportunidade com o Dodô, poderia ter feito o gol. Agora puxa muito para trás. Era normal, era esperado. Os primeiros movimentos surpreendeu e agora me parece muito recuada a Ponte, se submetendo a uma pressão perigosa do Paysandu, com bola parada agora aqui, setor esquerdo, vai chover lá dentro. Estádio lotadinho, estádio da Curuzu, falta para os caras bater. Da esquerda para a direita, apenas Elvis na referência da barreira do goleiro Pedro Rocha, que hoje está com o uniforme inteiro vermelho. Atenção, Casares, o bate tudo equatoriano. Vai ser autorizado pelo árbitro carioca. Autoriza, olhou, não, tá ouvindo o VAR, é isso, Vladimir? Tá ouvindo o VAR, agora sim. Autoriza, vai para a cobrança, Casares, 13 minutos, tá 0-0, partiu perna direita, subiu de cabeça, Matheus Silva bota para fora para fazer o segundo escanteio para a equipe da casa, Vladimir. Matheus Silva é alto, né, ganha sempre na bola aérea, conseguiu tocar de cabeça, mas mandou pela linha de fundo, escanteio Paysandu. Alô, Ivan, tá comigo no chat no YouTube dizendo que vai ser 3-0, o Fernando tá lá em Córrego do Bom Jesus dizendo que vai ser 2-1 para Ponte Preta. Jonas Lopes, vai Ponte, valeu! E aqui escanteio batido, tira de novo a zaga da Ponte, é novo escanteio. O terceiro escanteio para a equipe da casa, quando o quinto sinal marca 18-15, é mais um escanteio, vai Casares para a cobrança. Jogo movimentado no seu comecinho, Casares partiu, levantou no primeiro pau, dessa vez foi o ataque que tocou para fora. Escanteio de novo. Achei que foi o Brian Lopes, ele deu mais um escanteio, o terceiro seguido, Vlad. É outro escanteio, se mantém lá no campo de ataque o time do Paysandu. Mais um escanteio para o Papão da Curuzu. Partiu Casares, levantou de novo no primeiro pau, agora tirou bem, tirou pra fora da grande área e não pôs pra escanteio o Matheus Silva. Só que cedeu arremesso lateral na ponta esquerda. Esse é o futebol da Bandeirantes com a Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E vem Paysandu, ponta esquerda, Casares botou uma curva nela, Pedro Rocha!
tira com a ponta dos dedos, botando pra escanteio, quase um golaço do Papão da Curuzu, Vladimir. Eu fiquei com a impressão que o Casares tentou o cruzamento, né? Mas a bola foi no gol, Pedro Rocha defendeu, é escanteio Paysandu. Que pressão dos caras, que pressão, operação rala-queijo pra cima da ponte, lá vai ela, levantada no primeiro pau, tiro, a zaga voltou, Zé Mário pra tentar o rebote, mas ela cai, ainda pra equipe do Papão, levantada a bola, Pedro Rocha pega de novo. Pra dar aquele respiro, hein? Ele sai jogando com o Gé bota essa bola à frente, faz a finta no seu marcador, vai tentar evitar a saída, tentou colocar à frente, colocou à frente, mas pra ninguém. Ficou com o João Vieira, tranquilo pra ele. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo. Paysandu 0, Ponte 0, Edu. Encerrado, hein? Flamengo de virada 2, Criciúma 1, foi no Mané Garrincha em Brasília, 21 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro. Bandeirantes. Nosso convidado especial, Renato Cajá, ídolo Ponte Pretano. E aí, Cajá, tá gostando? Paysandu tá pressionando, já foram 5 escanteios, uma falta lateral. Casares aí fazendo diferença aí nessa bola, então tá respondendo e a Ponte tá sendo pressionada. Precisa ter mais cuidado e sair tomar o controle do jogo novamente. Esse é o Futebol da Bandeirantes hoje com o Renato Cajá, presente aqui nos estúdios da Bandeirantes no Complexo João Jorge Saad, em Campinas, no Jardim São Gabriel. O árbitro tá marcando o quê, hein? Escanteio. Mais um pros caras, Vladimir. Sexto do jogo. Matheus Silva protegeu achando que seria tiro de meta, mas ele tocou por último na bola. Casares cobre o escanteio. 6-0 em escanteios para o Paysandu. Levanta a sua torcida bicolor na Curuzu. Inclusive o mascote, que é um lobo, deve estar suando em bicas atrás do gol. Temperatura de 33 em sensação térmica, levantou Casares, mas pegou no segundo pau com tranquilidade Pedro Rocha. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, gourmet, calabresa, toscano, paio, cuiabana e muito mais. Encontra saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte vem de goleada sobre o Mirassol em casa, 4-2, e chegou ao quarto jogo de invencibilidade. É o Papão da Curuzu também de vitória, só que sobre o Ceará em casa por 2-1. E o Papão não perde há 6 jogos, é o clube há mais tempo sem sofrer derrotas nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora atropelaram lá o Ramon, hein, na saída de bola, tentativa do contra-ataque da equipe da Ponte Preta. Ele ficou no solo, o árbitro deu uma falta. Pois não? Inverteu. Nesse momento, pelo menos na dinâmica do jogo, vamos ver se é uma tendência, não. Tinham invertido ali o Igor Inocêncio do lado esquerdo e o Zé Mário do lado direito, já voltaram. Tá na bola ali, inclusive, para bater a falta batida cometida em cima do Ramon Carvalho. Já voltou ali para o lado esquerdo o Zé Mário. E observem bem o posicionamento, que nós já vimos isso contra o Mirassol. O Ramon Carvalho faz a segunda linha da Ponte pelo lado esquerdo. Sem a bola, ele volta, recompõe, faz o primeiro combate ali sendo um anjo da guarda à frente do Zé Mário. E quando a Ponte tem a bola, ele vira aquele cara de beirada pelo lado esquerdo à frente do Zé Mário. Enquanto que o Dodô faz o lado direito e o Gé centralizado, com o Elvis chegando, sendo empurrado no sentido de encostar nos atacantes pelos dois volantes, o Castro, né? E hoje, praticamente, só ele, Castro, ali junto com o Emerson, claro, mas o Emerson guardando mais posição. E o Castro e o Emerson empurram o Elvis para que ele se posicione exatamente entre a linha de volantes e os atacantes, com essa sutileza do Nelsinho, que surpreendeu inclusive contra o Mirassol. O Ramon, que é um volante, fazendo a beirada esquerda toda vez que a Ponte ataca. Quando a Ponte não tem a bola, ele fecha e vem recompondo e preenchendo bem o setor ali pelo lado esquerdo. Tentou acertar o passe, o Casares para o Jandias, que fechava pelo setor direito. Melhor para a equipe da Ponte, que recupera com o Zé Mário. Depois, na sequência, passe errado à frente com o Emerson. Retoma a posse da bola, os caras vêm com o Jandias. Passe errado também para o Zé Mário, ele pegou uma falta. Para o jogo, Dodô já ia partir para o contra-ataque, ele parou o jogo.
Mãos na cintura do Elvis, não entende a marcação. Foi sem bola, hein, Vlad? É uma falta perigosa, né? Quase que na ponta ali da grande área pelo setor direito do ataque do Paysandu. Quem tá caído por lá é o Jean Dias. A falta foi cometida ali pelo Zé Mário, né? Não, foi outro jogador que chegou antes. Mas enfim, a falta tá marcada. É outra oportunidade, bola parada para a equipe do Paysandu. Bom, e antes dessa falta batida pelo Zé Mário, agora há pouco, né? Nós tivemos, inclusive, quando teve a intervenção do Tigrão, o jogo estava parado porque o Matheus Silva pediu atendimento médico. O zagueiro da Ponte estava sentindo dores no joelho direito, mas está tudo bem com ele. Vamos acompanhar para ver se está tudo bem com o Matheus no decorrer do jogo. E tem falta perigosa a equipe da casa para bater contra o gol de Pedrão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Do Equador, vai para a cobrança Casares, bico direito da grande área praticamente. Ele pode bater direto ou pode fazer levantada de bola. E aí é perigoso porque os zagueiros são na área. Wanderson e também o Lucas Maiga. São 3 na barreira. Tá atento o goleiro Pedro Rocha. Passamos de 20 minutos, você já viu o eletrônico da Bandeirantes marcando. Tá 0-0, vai Casares para a cobrança. Autoriza o árbitro carioca. Casares faz ali um gestual para o Jean Dias que está ao seu lado, pode pintar jogar ensaiada. Vai direto pro gol. Pedro Rocha pegou. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos, quase 21, primeiro tempo. Na Curuzu, Paysandu 0, Ponte também 0, Edu. E atenção, na Série D de dado, última rodada, jogos encerrados. Grupo 7, então os paulistas, Pouso Alegre 0, Inter de Limeira 0, Santo André 0, Maringá 1, Água Santa 1, Patrocinense 0 e Costa Rica do Mato Grosso 0, São José 0. Atenção, classificados Maringá, Inter de Limeira, Água Santa e Costa Rica. O Santo André só dependia dele, perdeu em casa para o Maringá, está fora, e o São José já estava fora. Portanto, os classificados à próxima fase da Série D de dado. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like na transmissão do YouTube. Aqui com a gente hoje Renato Cajá, nosso convidado especial. A Ponte precisa se soltar mais, hein, Cajá? Só tá dando Paysandu no jogo. A Ponte começou bem, dando umas espetadas, mas até como disse o Tigrão, só dá Paysandu. E você fala já, porque lá vem os caras, ó. Jean Dias pela direita, vai passar a bola para Edilson Júnior. Forte demais o passe para ele. Mas teve desvio? Não teve tiro de meta. Pois não, Cajá, precisa apertar mais a Ponte, hein? Apertar a Ponte precisa controlar o jogo, como eu falei. O Paysandu tá muito em cima, né? Já teve vários lances ali. Tem tido alguns erros besta ali um pouco ali na saída de bola. E a Ponte está sendo pressionada e se não se ligar, acaba levando o primeiro gol e para reverter é difícil. Então, jogo difícil aí. A Ponte precisa colocar a bola no chão, fazê-la girar, chegar mais rápido também no gol do Paysandu, senão vai ficar sendo pressionado o tempo todo. Nesse momento, 61% de posse para a equipe do Paysandu. O árbitro vai pro VAR, hein? E Yuri Elino vai pro VAR, foi chamado pelo Rodrigo Carvalhais de Miranda. Vamos ver o que pode ter acontecido aí. O VAR foi acionado, ele vai pra cabine do VAR. Não me lembro de nenhum lance dentro da área, né? Pra que tenha sido solicitado o VAR. Vamos ver pra que ele foi chamado. Ele pede para que os jogadores não se aproximem da cabine do VAR. O VAR acionado, vai aparecer a imagem. Vladimir tá ligado aqui na imagem do VAR para trazer pro ouvinte e para o internauta da Bandeirantes em primeira mão, que ele vai analisar. Em nome de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O que é, Vladimir, que ele tá vendo, hein? É o cartão do Zé Mário ainda. Não é possível. É o cartão amarelo do Zé Mário, ainda está sendo revisto. Pelo menos é esse lance que ele está vendo lá no VAR, aquele carrinho do Zé Mário. Se for esse, é o fim do mundo, né? Bom, meia hora depois, cara, esse lance, né? Se for esse, é o fim do mundo. Aí é palhaçada. Aí já não dá mais para levar o futebol a sério, né? O Zé Mário deu o carrinho, pegou a bola, foi forte. Pegou o jogador também. Vai expulsar o Zé Mário, Tigrão. Já tá chamando o Zé Mário ali. Mas aí não tem condições. Deu pênalti. Ele deu pênalti? Ou não, tá apontando. Não dá pra entender. Não vai expulsar o Zé Mário. Cartão pro Zé Mário. É que o Zé Mário tava dentro da área, ele apontou o Zé Mário, tá expulso o Zé Mário. Zé Mário expulso.
Aí não... Vamos ter que entender isso daí, porque o cartão do Zé Mário foi com 8 minutos, cara. Foi com 8 minutos o primeiro tempo, estamos com 24 minutos agora. Não é possível, não pode isso, né? Tá revisando esse lance desde aquela hora, o VAR? Aí tá chamando todo mundo de burro. Aí o futebol perdeu a credibilidade. Aí a palhaçada desse negócio chamado VAR, ela está institucionalizada no futebol brasileiro. Se ele desse no primeiro lance, ele conversou com o VAR e mandou seguir, no momento em que o lance ocorreu, tudo bem. Agora, não é segundo amarelo, quero deixar claro isso. Ele anula o amarelo que foi dado há 20 minutos. Aí não dá, né? Aí acabou o futebol. Aí acabou o futebol, aí virou palhaçada, aí virou molecagem. Aí é um bando de incompetente, um bando de palhaços, de panacas, um bando de irresponsáveis dirigindo a arbitragem do futebol brasileiro. Isso aí eu nunca vi na minha vida. É algo revoltante, que contraria a regra. É um palhaço. É um palhaço. E todos nós que amamos o futebol temos que colocar um nariz de palhaço para acompanhar isso que está acontecendo no jogo. A falta em cima do Jean Dias aconteceu aos 7 minutos. Ele recebeu a entrada forte do Zé Mário. Com 8 minutos, o Zé Mário recebe cartão amarelo. E agora com 24, já estamos com 26, porque o jogo está parado há 2 minutos, o Zé Mário não sai do campo. A polêmica está tomando conta do Curuzu, da Curuzu toda. Ele vai e expulsa o Zé Mário. Vamos lá, 8 minutos, primeiro amarelo. Com 24, o VAR chama, ele anula o amarelo e aplica o vermelho. Quer dizer, depois de tanto tempo, ninguém tá entendendo. E parece que nem os jogadores do Paysandu estão entendendo. E a gente lembra que ele demorou para autorizar a cobrança da falta naquele momento, né? Lembra que a gente comentou, olha, ele tá ouvindo o VAR. Então, se o VAR tivesse que tomar essa decisão, teria que ser naquele momento, né? Porque teve tempo para isso. É um absurdo, acho que a Ponte deveria abandonar o gramado. Com o Tigrão, eu nunca vi isso. Eu acho que a Ponte deveria abandonar o gramado e se submeter a qualquer tipo de sanção. Até para ser um exemplo e para que isso nunca mais aconteça na história do futebol mundial. Se eu sou presidente da Ponte e estou na Curuzu, eu entro no campo e tiro meus jogadores e a minha comissão técnica. O Zé Mário tá em campo ainda, Tigrão. Ele não sai do campo. Zé Mário tá lá dentro. Se sou presidente da Ponte, eu invado o gramado e tiro o time de campo. Tiro. O Zé Mário pegou a bola, o jogador do Paysandu faz um teatro monstruoso. Mesmo que não tivesse, né, Tigrão? Mesmo que tivesse atingido o jogador, né? A questão nem é essa, naquele momento, né? A questão nem é essa. Aí a interpretação. Agora deixar quase 20 minutos depois para voltar a ouvir o VAR, aí é um desrespeito com o torcedor, aí é desrespeito com a crônica, aí é uma ofensa ao futebol. Eu vou dizer de novo o que eu disse aqui. Se eu sou presidente da Ponte, eu invado o gramado, tiro o time de campo e vou para os tribunais. E melo o campeonato. Foi uma vergonha, uma palhaçada. Negócio surrealista, uma coisa vergonhosa que entra para os anais de anedotas de mau gosto do futebol brasileiro. 28. Vai voltar a rolar a bola. E já tem jogador da Ponte caído, que ela rolou e na sequência teve uma falta para cima do Gé. Jogo parado, é falta para a equipe da Ponte, atendimento médico solicitado. Vamos ter muitos acréscimos no primeiro tempo. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Jogo toma ares de polêmica. Renato Cajá, esse tipo de coisa desestabiliza todo mundo, hein, Cajá? Que coisa absurda. Absurdo, uma palhaçada, igual o Tigrão tá falando aí. A situação dessa aí, os caras conseguem errar com a câmera, conseguem errar. Ele, claro que foi com uma força excessiva, mas podia muito bem recuperar aquilo ali mais rápido. E depois de 15 minutos depois, o cara vai e expulsa o jogador. Isso não existe. Então o árbitro tá se perdendo, o VAR tá se perdendo e complica a Ponte. Você sabe o que eles vão dizer? Eu tenho certeza, olha, anote aí. Eles vão dizer o seguinte: tinha problema na comunicação, não deu para falar em tempo real,
Depois, o jogo correu, foi restabelecida a comunicação e aí foi recomendada a revisão do lance. Ô, Roger. E vão todos eles queimar no quinto dos infernos. Pois não. A gente tá recebendo uma informação vinda lá da Curuzu de que, na verdade, o árbitro, ele acabou errando, né? Ele, naquele lance da falta, ele deu cartão pro Joilson e acabou se esquecendo de dar o cartão pro Zé Mário. Depois o VAR avisou, olha, teve aquele lance e você esqueceu de dar o cartão pro Zé Mário. Só que quando ele ouviu o VAR, ele tirou o amarelo, dizendo que estava cancelando o amarelo e dando vermelho pro Zé Mário. Então, não cabe esse tipo de explicação, né? E aqui vem Paysandu, chute forte do meio da rua. E ela vai pra fora, que chute forte do Val Soares à esquerda do gol pela linha de fundo, Vladimir. O jogo até ficou em segundo plano, né? O Val Soares, de novo, né? Teve liberdade ali pro chute, mas acabou chutando à direita do gol do Pedro Rocha. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão a Carteira Digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo. Na Curuzu, Paysandu e Ponte Preta 0-0, o Edu Pinheiro. É o seguinte, na Série B, segundo tempo, de América Mineiro 0, Amazonas 0. Segundo tempo, Rei Pelé segue em CRB e Ituano 0-0. E um abraço para o Renan e o Zé Carlos lá de Souzas. Alô, Renan. Alô, Zé Carlos. Muito obrigado, um forte abraço. Rádio Bandeirantes. Alô, Gustavo Barbudo, um abraço pra você. Alô, Edilson Roberto. Tá todo mundo indignado com a arbitragem aqui, o Hamilton Souza. Tá dizendo que o Zé Mário é ruim, mas não justificava essa expulsão errada que foi pra cima dele. Mas a justificativa, se for essa, e o Catarino informou, porque ele tem a informação de lá, ela não procede, né? Não procede. Porque ele deu o cartão amarelo no momento do lance pro Zé Mário. Claramente, exatamente. Então, ele deu, não, você esqueceu de dar o cartão. Não, ele deu amarelo. E a imagem é clara, já revisou e já reprisou várias vezes ele dando o cartão em tempo real. Aos 7 minutos, cartão amarelo pro Zé Mário. Claríssimo cartão amarelo. Então, se eles derem essa justificativa, aí eles já fizeram a merda. Agora vão espalhá-la pelo estádio todo. Muita gente concordando com o Tigrão aqui na internet, hein? De que a Ponte tem que sair do campo. E aí vem os caras, bola levantada, tirou o goleiro, espalmou o Pedrão, voltou, rebote, bateu Paulinho, boia pra fora pela linha de fundo. Outra chance clara que o Papão teve, ele desperdiçou, Vladimir. No rebote ali do Pedro Rocha, o Paulo Boia até teve tempo para escolher onde jogaria essa bola, né? Mas aí pegou muito mal, jogou por cima, mais um tiro de meta para Macaco. Como o Thiago Carlos, Juliano Amâncio. Essa galera tá concordando aqui com o Tigrão, da vergonha da arbitragem hoje contra a Ponte. Abraçando aqui o Matheus Fernando, Luiz Felipe também tá acompanhando a gente, tá lá no Royal Palm Plaza, um abraço pra ele. O Edilson, o Ricardo Monteiro e toda essa grande galera. A plateia virtual da Bandeirantes hoje tá cheia, tá lotada. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E agora o jogo ficou em segundo plano, né, Cajá? Depois que um fato tão grave como esse acontece, me parece até que o time do Paysandu ficou um pouco atônito, né? Verdade, mas a Ponte precisa se colocar a cabeça no lugar, né? Entender agora o jogo, organizar as linhas ali de marcação, não ficar também só levando burdoada e o Paysandu sempre pressionando. A Ponte precisa, uma vez ou outra, sair com velocidade, né? Tentar de alguma forma fazer um lance de ataque, né? Não ficar só esperando aí o primeiro tempo passar. E o Paysandu tá na dele, fazendo o jogo, rodando a bola de um lado para o outro. Daqui a pouco vai aparecer uma oportunidade e pode ser que seja fatal. Roger. Pois não. E o nosso Tigrão, além de grande comentarista, ele é meio pitoniza, né? Por quê? Você lembra no Concentração que ele disse? Olha, se acontecer alguma coisa com o Zé Mário, o Igor Inocêncio vai para a esquerda, o outro jogador vem para a direita e exatamente o Zé Mário acabou sendo expulso. Verdade. Mas quem está recompondo ali, olha, veja esse replay em que toma uma pancada no rosto ali o Ramon Carvalho.
ele muda o Dodô de lado. O Dodô passa a fazer a segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo e ele puxa o Ramon Carvalho, que fazia essa função como lateral esquerdo. Eu gosto disso, porque ele poderia falar, vou tirar um atacante e vou colocar aí um lateral, vou pôr, por exemplo, o Dudu Vieira na direita e puxar o Igor lá pro lado esquerdo, o Igor Inocêncio. Não, ele arruma com o que está em campo. Observe que o Ramon Carvalho, nesse momento, é claramente o homem que fecha o setor da lateral esquerda da Ponte na primeira linha defensiva. O Iga Atacado está contratando para sua nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para e-mail seleção@iga.com.br. Dodô lá pela ponta esquerda sofre a marcação do Edilson. Edilson Júnior já rola para Wanderson, que vai limpar o lance pela pátria do Papão da Curuzu. Marca de 35 minutos, tá 0-0 o jogo, a Ponte com 1 a menos. E aí a pergunta de 1 milhão. Tigrão, nosso querido Cajá, Vladimir, Edu. Aqui os nossos ouvintes são demais, né? Cleiton Reis, a pergunta dele aqui no YouTube. E se o Zé tivesse feito um gol? Se o juiz depois foi lá e deu um cartão, expulsou o cara 18 minutos depois, praticamente. Porque seria uma expulsão retroativa. Boa, interessante a pergunta dele, hein, Roger? E aí, como é que faz? Cara, esse jogo tá comprometido, cara. É um jogo que já está sob júdice, não tem outra explicação. Ele deu 2 amarelos no mesmo lance pro cara. Ele já tinha advertido. Quer dizer, uma coisa estranha, nós vamos acompanhar depois o que vai falar. Pois não? Ele é malandro velho, né? Se tivesse, o Zé Mário tivesse feito Deixa um gol... passar, né, Tigrão? Ele não ia no VAR, né? Deixa passar, exatamente. Falta pros caras, Casares posicionado, é uma falta perigosíssima, sofrida pelo Paulinho Boia. Uma falta que leva muito perigo contra o gol do Pedro Rocha. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. 36 minutos, este é o primeiro tempo, tá 0-0. A Ponte passa por tudo para poder conquistar na primeira vitória fora de casa. Tá difícil. Foram 4 derrotas e 4 empates fora do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que se vencer hoje vai a 23 pontos e começa a flertar com o G4. Falta perigosa, Casares vai para a cobrança, pé na direita, bateu na barreira. Voltou para ele, Casares ajeitou para Paulinho Boia, chutou de fora da área, golaço! É gol, 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 é gol do Paysandu! Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Paulinho Boia, camisa 9. Ele não perdoa, Paulinho Boia marca. Fatal demais esse chute de fora da área, pegou colocado de perna da direita, Pedrão pulou, mas não achou, foi no canto inferior esquerdo do goleiro da Ponte, pro fundo do gol da Macaca, na marca pontual dos 37 do primeiro tempo. Paysandu com 1 a mais em campo, 1, Ponte Preta nada, o que vale é o detalhe, conta aí, Catarino. Paulinho Boia, né, que chegou aí nessa janela de transferências, fez um golaço, um gol de longa distância, né, primeiro o Casares errou a cobrança de falta, ela bateu na barreira, sobrou pro próprio Casares, ele ajeitou pro Paulinho Boia, que meteu o sapato nela na esquerda do gol do Pedro Rocha, tá na frente o Paysandu 1 a 0. 38 agora do primeiro tempo, 1 a 0 Papão. Aproveite as ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Inversora de solda Boxer, R$419,90. Promoção até 27 de julho. Fone 19 33 70 25 50. A Ponte tenta apertar a saída de bola da equipe do Papão. Hoje jogador de verde, a equipe da casa levanta o seu torcedor, que lota praticamente o estádio Leônidas Sodré de Castro. Há mais de um ano sem perder em casa lá, eles são demais. Mas quando a arbitragem ajuda também, facilita ainda mais. Bola aqui atrás com Pedro Rocha, bate Pedrão levantando para o campo de ataque, ela passa por todo mundo, é tão estreitinho o campo. Pedrão deu um chutão lá do outro lado, caiu no pé do Diogo Silva, que é o capitão, que é o goleiro, da equipe do Paysandu. E aí, Tigrão, abriu o marcador, o Paysandu tá na frente 1 a 0. A Ponte já estava sendo pressionada, né, quando tinha o mesmo número de jogadores. Agora inferiorizada, com 1 a menos, com a absurda expulsão do Zé Mário, aí fica muito difícil, os times parece que
emocionalmente se abatem e parece que já tem a justificativa pronta antes do resultado ser estabelecido de que vão perder, já se condicionam para perder porque jogaram com um a menos. Isso é o que eu vejo aí, a Ponte aceitando passivamente. Agora o Pedrão falhou, né? O Pedrão vem falhando faz tempo, né? Chute muito de longe, foi com o bracinho encolhido, né? Pedrão pula, tal, vai lá para fazer a obrigação, né? Vai para fazer a obrigação, mas um chute um pouquinho à frente da intermediária, da linha imaginária da intermediária. E o Pedrão salta, mas sem convicção. Vai com aquele bracinho de Horácio, da Turma da Mônica, né? Aquele bracinho de dinossaurozinho. Braço encolhido, sem convicção, sem fazer o movimento técnico correto. Chute bem executado, sim. Batida forte, sim. Mas um goleiro com a envergadura do Pedrão não pode tomar um gol no chão dessa distância que o chute foi executado. E também muita liberdade para o Paulinho Boia receber essa bola aí no rebote da barreira do Casares. Mas para mim falhou o goleiro da Ponte. Vai atrasado, sem convicção e sem fazer o movimento correto. Falta para a Ponte, Elvis sobra distância para fazer a cobrança. Marca pontual dos 40 minutos. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. É de longa distância, quase na intermediária, mas vai. Elvis para a cobrança, bota veneno, garoto. Vamos buscar o empate, nega véia. Parte, levanta lá no segundo pau, seria para o Castro. A zaga chega desviando. O ataque foi quem desviou. Desviou colocando para fora, tiro de meta para bater o goleiro Diogo Silva. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Renato Cajá, convidado especial da Bandeirantes. Falhou o Pedrão nessa bola colocada pelo Paulinho, na sua opinião, hein, Cajá? Eu acho que não, acredito. Eu acho que não. Não falhou, foi bem feito o chute do Paulinho. Teve muito espaço ali na frente do gol, né? A zaga não aproximou. Mas era o que eu ia falando, é uma faltinha aqui, outra ali, as oportunidades acontecendo, o chute do Val, então as coisas vão se abrindo para o Paysandu e o Paysandu vai tendo as oportunidades e a Ponte vai sendo jogada para trás, né? E o Paysandu tendo chance e mais chance. Mas precisa ter agora a alternativa, estava falando aqui com o Edu, a Ponte às vezes não tem esse cara de escape, esse cara mais veloz para que possa carregar essa bola e fica difícil, é só jogar no Gé, ele tentar sofrer uma falta e tentar a Ponte, né, sair, mas não tem a velocidade para isso. Agora é buscar alternativas para que não fique levando mais gols aí e tenha chance dentro do jogo. Este é o Renato Cajá, nosso convidado especial, brilhantando a nossa jornada esportiva. Lá vem Elvis. Elvis abre a bola lá pelo lado esquerdo com o João Wilson. Não tem lateral esquerdo, tem que alguém vir buscar. Ele solta a bola lá pelo outro lado. Ramon escora muito errado para o Dodô, quem passava na paralela. Recupera a posse da bola a equipe do Papão da Curuzu. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para e-mail seleção@iga.com.br. Quase 43, etapa primeira de jogo, já tem Edu Pinheiro, já tem intervalo Bandeirantes. Nesse momento a Ponte sobe um pouquinho a mais a posse da bola, mas segue perdendo por 1-0. O gol foi do Paulinho Boia aos 37, depois de um rebote na falta batida pelo Casares. Ele desceu a sapata de fora da área, encontrando o canto esquerdo do Pedrão. Pedro Rocha, que aqui no chat no YouTube da Bandeirantes está com a orelha esquerda queimando. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pessoal que está na FM 85.7, obrigado pelo carinho. Os caras vêm de novo, vem Casares. Esse equatoriano joga demais. Ele abriu com o Paulinho Boia. Ele tá com veneno nos pés. Atenção, devolveu com o Casares. Abriu pra ninguém marcar. O João bateu pro gol. Pra fora pela linha de fundo. Tentativa do João Vieira, não é o forte dele bater, né, Vladimir? Pra sorte da Ponte. E a Ponte acaba também tendo dificuldade porque sempre sobra alguém, né, Roger? Tem sempre sobrando alguém do Paysandu. Quem sobrou agora foi o João Vieira. Pegou muito mal na bola, mandou pra fora a linha de fundo. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no aplicativo.
Duelo Hélio, Nelsinho, técnicos mais experientes da Série B. Os dois juntos reúnem 35 títulos na carreira. Os dois iniciaram a carreira na beira do gramado em 85. Que coincidência, hein? Em 85, Nelsinho e o Hélio dos Anjos começaram a treinar. Nelsinho tem 73, vai fazer 74 nos próximos dias. E o Hélio tem 66. Uma curiosidade, o Pintado é o terceiro nessa lista dos vovôs da Série B com 58. E dos vovôs aí, o Hélio, por enquanto, vai se dando melhor. E tá ali na beira do campo. E tem jogador do Paysandu caído, Vladimir. Isso, Paulinho Boia levou cartão amarelo no lance anterior, Roger. Uma falta ali pra cima do Igor Inocêncio. Acabou amarelado aí o autor do gol. E na sequência, uma falta lá no campo de ataque da equipe da Ponte Preta. Marca de 45 minutos. Vamos ficar de olho no quarto árbitro, Jonathan Costa de Araújo, que é da Paraíba. Se ele vai marcar... Aliás, ele é do Pará, né? Ele é do Pará, é mesmo aí da cidade. Já levantou a placa marcando mais 6 minutos. Vamos, portanto, a 51 deste segundo tempo. E começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 km. Elvis pega a bola, contra-golpe para a equipe da Macaca. Soltou na ponta direita. Gé pegou a bola, é o que falou Cajá. Tem que sofrer uma falta por lá. E eu achei que foi. O árbitro deixou seguir. Pega a bola pelo setor direito, Castro. Tá o Gé por aqui pedindo a bola. Chegam dois na marcação. Castro vem. Ele recolhe a bola, solta um pouquinho mais atrás. Vem o Matheus Silva, devolve lateralmente para o Elvis. Elvis viu passando pela ponta esquerda, Ramon. Tocou, é para ele. Tem liberdade para o cruzamento. Agora chega na marcação, Jean Dias. Ele cruza em cima do Jean Dias. É bola para a equipe da Ponte, arremesso lateral, mas tem que ter cruzado com um pouco mais de velocidade. 46, ele prometeu até 51. Vai pegar a bola o Elvis aqui pelo lado esquerdo do campo. Num passe curto, ele toca essa bola para Emerson. Perde a bola. E agora, contra-golpe para o Paysandu. Passadas largas do Casares, são 4 contra 3. Pode pintar o segundo gol. Casares dominou, Paulinho Boia. Foi acionado na grande área, fintou seu marcador, bateu mal pela linha de fundo. Que sorte a Macaca tá tendo com esses ataques do Paysandu, hein, Vladimir? Agora eram 4 do Paysandu contra 3 da Ponte, né? O Paulinho Boia poderia ter tentado o jogador, o Nicolas, estava lá dentro da área. Quis chutar e aí mandou muito mal. Tiro de meta, quase o segundo gol do Papão. Esse é o futebol da Bandeirantes com a Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Eu passar aqui, Tiger, a ficha do árbitro. Ele tem 32 anos, é novo ainda, hein? Professor, mora na capital do Rio de Janeiro. Carioca da Gema, portanto. E olha aí, bola levantada na grande área. Pedrão saiu mal. Voltou o rebote para Paulo Boia. Ele ajeita de lado para Val Soares, bateu pro gol. Pedrão pegou pelo rabo e bota a bola para fora. Em 2 momentos foi instável para a bola o goleiro da Ponte Preta, Vladimir. É, mas não estava valendo esse lance, o árbitro, o assistente deu impedimento, né? Mas... ô louco. No lance anterior havia marcado foi mal, impedimento, mas foi estranho mesmo o Pedro Rocha ali na defesa. Bom, nem vou falar mais do juiz do jogo, eu ia trazer a ficha dele aqui, porque eu acho que o Pedro Rocha está desestabilizado pelo gol que tomou, hein, Tigrão? Saiu muito mal, né? O goleiro... Cajá tá aí com a gente, nesse finalzinho de primeiro tempo. O goleiro, quando ele sai, ele tem que sair para definir, né? Ele não pode dar passe. Então ele saiu, deu um tapinha, parece que tá jogando peteca, pô. E devolveu a bola no pé do jogador do Paysandu na entrada da área. Então o goleiro, quando ou não sai, ou quando sair, tem que definir. É munhecaço mandar a bola lá na linha lateral. Agora sair jogando peteca, aliás, o Pedrão, ele é muito bom goleiro embaixo dos 3 paus, mas ele sai muito mal. Ele não tem confiança, observe. Toda a bola cruzada, inclusive riscando a linha de pequena área, ele não sai. Apesar da envergadura que tem de 2 metros de altura, ele não sai. Ele é um goleiro inseguro na saída de gol. E nessa daí ele se arriscou a sair e o que aconteceu? Jogou peteca. Deu um tapinha na bola para baixo. Deixou ali na entrada da área, a Ponte poderia ter tomado o gol. 48 e 49, já o intervalo com o Edu. Já a gente vai ouvir o que o Cajá viu no primeiro tempo aí. Renato Cajá, nosso convidado especial. Em nome da Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados.
aromadeservas.com.br. Lá vem Nicolas, o capitão dos caras, é o centroavantão, já botou pela direita, atenção lá do outro lado para João Vieira, vai chegar cruzando, ele faz um break na jogada, empurrou para Edilson Júnior, que aparece livre por aqui, Jean Dias pediu, ele tocou para Jean Dias, sai bem a marcação Ponte Pretana para rasgar, é contra-golpe, bola vai chegar ao Gé, mas não chegou, tira a zaga, voltou de cabeça para o Dodô tentar ajeitar para Elvis pelo lado esquerdo do campo, ajeitou mal, rebote voltou para os caras, já está com Casares de novo, meteu à frente com o Nicolas, um passe lateral para o João meteu pelo lado esquerdo para o Brian Borges, o Brian soltou a bola para Paulinho Boia lá pela ponta esquerda, devolveu entregando de novo para quem vem de trás, que é o Val com Casares à frente dele no peito do seu marcador, e vai trocando passes, a equipe da casa vence pelo placar de 1-0, começou a operação de vendas Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen, são diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado, vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 km. 50 minutos ele prometeu até 51. Vamos ver se não vai crescer mais nada, né? Até porque teve um atendimento pro Pedrão. Depois daquele momento em que nós anunciamos aqui uma possível falha na saída de bola. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Em Campinas, na Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. 52,5, 4 olhou para o seu cronômetro, vai para a cobrança do tiro de meta Pedro Rocha, com esse placar vai a 23 pontos o Paysandu, é um jogo de 6 pontos, o Paysandu vai deixando a Ponte com 20, Paysandu vai se aproximando do G4 e deixando a Ponte mais perto do Z4, da embaixo a zona do rebaixamento. Jean Dias vem, abre pela ponta direita, lá vem Edilson Júnior, vai esperar passar alguém, Casares com ela, passou e Edilson Júnior dominou, curtinho tem o Edilson para tocar, faz 1-2 com ele, voltou com Casares, vai levantar na boca do gol, vai nela, Pedrão, tirou, mas tirou mal, voltou com Paulinho Boia, colocou no segundo pau, esse cara tá ajudando a Ponte demais, cara. Ele pegou a bola, era pra enfiar a sapatada, ele cruzou não sei pra quem, se pegou mal de rosca, se faltou giz no taco, ele não... Nem ele concorda com ele mesmo. E a Ponte respira aliviada, Vladimir. Mais uma vez ali deu um toquinho, apenas espalmou o Pedro Rocha. Ele tentou o Paulinho Boia, o cruzamento lá na área, né? Mas errou, né? Claramente mandou a bola pra fora e termina o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Pois não, Tigrão. Vai lá em cima e joga peteca, não pode. Mal de novo. Mostra o meio de campo, Yuri Elino Ferreira da Cruz, carioca, talvez o personagem do primeiro tempo, que expulsou o Zé Mário depois de ter dado o primeiro cartão amarelo com 8 minutos e ter mostrado um segundo cartão aos 24 do primeiro tempo. Desde quando? Desde os 24 a Ponte tem um jogador a menos. É fim de papo, 1 para o Paysandu, 0 para a Ponte Preta. E vem aí Edu Pinheiro, vem aí o intervalo Bandeirantes. Muito bem, 1-0 Paysandu, Vladimir Catarino. Hoje a Ponte não tem o Gabriel Risso, lateral esquerdo, foi poupado. Suspenso Sérgio Rafael, zagueiro, né? Emerson Santos joga no meio e Matheus Regis, atacante. Como é que tá jogando a Ponte, o Catarino? Só para registrar, a gente não ouve o áudio do Elvis, mas claramente na leitura labial o Elvis está questionando o motivo da expulsão, né, do Zé Mário. O Elvis está também questionando. A Ponte hoje com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e até então Zé Mário. Foi expulso Emerson, Castro, Ramon e Elvis. Dodô e Gé é o time da Macaca que por enquanto vai perdendo 1-0. Edu. Bom, o gol foi a 37 do Paulinho Boia, o Casares cobrou uma falta, bate na barreira e volta aí, o próprio Casares ajeita pro Paulinho Boia chutar de fora da área, 1-0. A Ponte teve uma chance, já no comecinho, a 3 minutos, o Dodô perdeu, né, ficou pertinho do goleiro, foi o Ramon Carvalho que passou pro Dodô e o goleiro tirou com os pés. E depois, grande domínio do Paysandu. Precisa ter uma ideia, com 15 minutos de jogo, o Paysandu já tinha cobrado 6 escanteios. Dá a palhinha aqui pra gente aí desse 1-0 Paysandu, né? Renato Cajá que tem um compromisso, vai dar uma palhinha pra gente, depois vai ter que se retirar. E aí, Cajá, o que você achou? É verdade, a Ponte começou bem, né? Como você falou, teve uma chance, a primeira chance bem clara, o Dodô não conseguiu fazer o gol, tentou tirar o Diogo, tirou com o pé, uma grande defesa. Mas hoje a Ponte está sendo amassada, infelizmente. Na Ponte a gente torce aqui pela Ponte, está aqui. Mas a gente precisa, não tem o que esconder, né? A Ponte está sendo dominada. Infelizmente teve um jogador expulso, uma entrada ali desnecessária do lateral do Zé Mário. Mas não foi motivo de expulsão, o árbitro errou. E a Ponte vai sendo dominada, né? Ainda mais com um jogador a menos. Bem difícil. A Ponte, como eu falei, a Ponte não tem um jogador de escape, não tem jogador de velocidade para carregar essa bola para que no ponto futuro ela possa ser
lançada para esse jogador, então fica difícil para a Ponte, é mais jogar essa bola no Gé, como eu falei, tentar sofrer a falta, fazer o time sair, mas a Ponte precisa alcançar alternativas agora, né? Tentar fazer algumas mudanças para que tenha mais velocidade, para que tenha mais fôlego novo aí e tentar chegar no gol do Paysandu, né? Infelizmente não chegou, não teve além de um chute do Elvis e o lance do Dodô. Praticamente não teve nenhum escanteio, não teve uma falta lateral ali. A Ponte não teve nenhum escanteio, né? Acho que não teve nenhum escanteio, mas a Ponte precisa, né? Precisa buscar alternativas. O Nelsinho agora com certeza deve estar falando lá no vestiário para que tenha alguma mudança e a Ponte possa ser mais veloz, ser mais incisiva naquilo que quer. Então vai sofrer mais uma derrota e vai seguir sem vencer fora de casa. Cajá, muito obrigado pela sua presença, viu? De coração, prazer sempre você aqui com a gente. Sei que daqui a pouco você vai voltar, tá sempre nas jornadas aqui, né? Aí. O Bastão te chama aos 48h30 do segundo tempo, né? Você estava com ele lá que tá fazendo o jogo do CRB com 8 anos, tá 0-0, finalzinho. Depois você subiu para cá para ficar com a gente no Concentração. Eu que agradeço, cara. Obrigado, é uma honra mesmo, estar com viu? vocês. Estive com o Roger lá no campo, lá foi uma experiência incrível lá para mim. Obrigado, Vladimir, Tigrão, que é o homem da palavra fácil. Feliz de estar aqui com vocês e é uma honra. Na hora que precisar, a gente está aqui. E Edu, o historiador Obrigado, nosso viu? aqui, um cara que sabe Não, tudo. não. Um abração. Um abraço, Cajá. Olha lá, o Tigrão mandando um abraço para você. Obrigado, um abraço, Tigrão. Fica com Deus. Obrigado aí pela presença e volte sempre. Grande Cajá. Tá aí, tem um compromisso. Obrigado, Cajá. Tudo bom pra você, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Gente, é o seguinte, no Brasileirão, o Flamengo ganhou de virada lá em Brasília. Foi no Mané Garrincha, Flamengo de virada 2, Criciúma 1. Começou o Botafogo Internacional 0-0, tá Edu. com 27 minutos. Oi, pois não, Vladimir? Ó, ainda tá rendendo bastante essa polêmica da expulsão do Zé Mário. Sim. Outra informação que chega, eu vou dar crédito a quem é de crédito, tá citado no acompanhamento tempo real do site GE, de que o árbitro teria dado 2 cartões amarelos pro Zé Mário. Teria dado um cartão amarelo pro Zé Mário naquele carrinho que a gente achou lá que foi forte, e numa outra falta, num cartão que ele deu pro Joilson, na verdade ele teria dado pro Zé Mário. Aí o VAR disse, olha, depois de um tempo, olha, você deu 2 cartões pro cara, então não pode ser 2 amarelos, não tem que ser vermelho. E aí então que o árbitro foi lá e deu o vermelho pro Zé Mário. É uma outra versão. O Elvis, naquelas palavras que disse, eu vou até replicar o que o Elvis disse aqui, não tem polêmica nenhuma, palavras do Elvis. O árbitro dentro de campo falou que o cartão foi para outro jogador nosso, não para o Zé Mário, o segundo amarelo. Aí o VAR quis aparecer e chamou. Como que o VAR fora do campo adivinha que deu cartão para o nosso lateral? Pergunta o Elvis. Estão procurando coisa, acharam e acabaram com o jogo. Todo o nosso trabalho ficou nesta bagunça que eles fizeram. As palavras do Elvis em entrevista ao final da partida à emissora detentora dos direitos dessa transmissão. Edu? Então o Joilson não foi amarelado? Então... Tem que esperar agora só a súmula pra ver. A súmula, porque segundo essas informações citadas aqui no site, aquele cartão não foi pro Joilson, foi novamente pro Zé Mário. Então seriam 2 amarelos pro Zé Mário, mas o árbitro não percebeu naquele momento. Depois o VAR lembrou, olha, você deu 2 cartões amarelos pro cara e aí tem que expulsar, né? Mas não justifica, sabe por quê? Porque quando ele vai dar o vermelho pro Zé Mário, ele faz aquele sinal de anulando. Então seria 3 amarelos, né, Tigrão? Ele faz aquele sinal de anulando o amarelo, ele levanta o amarelo, anula. Essa é uma sinalização característica de quando o jogador tomou um amarelo, aí o juiz faz a revisão e ao fazer a revisão ele fala, não é amarelo, vou dar vermelho. Então ele anulou o amarelo no momento em que dá o vermelho, ele mostra o Zé Mário, levanta os 2 braços com o cartão amarelo e aí faz aquela sinalização cruzando as 2 mãos no ar e ali ao sinalizar com as 2 mãos no ar, ele anula o amarelo. Então esse negócio de que deu 2, alguém poderia dizer, então, ele estava anulando 1, não. Ele anulou o cartão amarelo único, que foi no momento da falta, e dá o vermelho, quase 20 minutos depois. Eu, sinceramente, nunca vi isso na minha vida. Eu acho que é passível, inclusive, de algum recurso da Ponte, alegando, inclusive, erro de direito, porque se ele dá para um e computa para o outro, não tem condições. E mesmo que ele tenha dado 2 cartões, né, pro Zé Mário, também não pode, né, o Tigrão, já mancha o jogo sem dúvida nenhuma, né?
Não, foi um absurdo, é um nível de arbitragem vergonhoso, isso é recorrente no futebol brasileiro, e se ele cometeu erro e não foi, voltar lá quase 20 minutos depois ao monitor, há um desrespeito, né, com o torcedor, desrespeito com os jogadores que estão em campo, com a imprensa e com a história do futebol brasileiro. Para mim, o jogo está manchado, viciado, e eu acho que a Ponte deveria ir aos tribunais, na esfera desportiva, sim. Deveria ir e falar, olha, vamos pegar isso aqui, vamos dar uma olhadinha direitinho aqui. Eu acho que o jogo é passível de anulação. Gente, gol do CRB, hein? GG a 48 segundo tempo, não terminou ainda, CRB 1, Ituano 0. É o seguinte, a grande polêmica, 8 minutos de jogo, Zé Mário dá um carrinho na lateral esquerda da Ponte e recebe amarelo. E aos 24, o VAR chama o árbitro, ele vê de novo o lance e aí expulsa o Zé Mário, deu o que falar esse lance. Só que antes teria também recebido amarelo o Joilson, isso foi a 11 Edu, minutos. Foram lances diferentes. Se tiver com a imagem, tá passando agora, né? Esse tá, tá com o cartão na mão. Sim. E dá pro Zé Mário. Claramente, naquele carrinho, ele dá o cartão pro Zé Mário. Num outro lance, ele aplica o cartão pro Joilson e dá outro cartão pro Zé Mário. Esse é o primeiro lance, é o lance do carrinho. Ah lá, ele deu 2 cartões pro Zé Mário, tá vendo? No mesmo lance. Mas o que me dá pra ver é que ele tá confirmando o cartão amarelo. Então, eu também não entendo como 2 cartões. Lance, ele mostrou 2 vezes o cartão, mas pra mim ele tá confirmando que deu o cartão pro Zé Mário. Ele tá confirmando que deu amarelo. Também entendo dessa forma. Não, e o Joilson recebeu amarelo com 11 minutos. Foi outro lance. Olha lá. Aí o VAR chamou a 24, reviu o lance. Bom, fica de olho aí, se descobrir mais alguma versão, você, por gentileza, você volta à grande polêmica. Gente, intervalo 1-0 Paysandu, já o Tigão comenta 19-2. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$ 10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Domina bico direito, grande área, atenção. Chega Castro de cabeça, rodou pra trás, pra Ramonzinho, enfiou, Dodô na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu, defendeu, Thiago Silva com os pés. Ele abre o compasso, defende um chute, apesar de fraco, mas que era colocado do Dodô, hein, Vladimir? Faltou um pouco de força. Valdemir Gomes. E terminou lá, Tigrão, em Maceió, o gol no finalzinho, nos acréscimos, gol do GG. Edu. CRB 1, Ituano 0. Oi, Vladimir Catarino. Cara, eu tô conversando com muita gente, algumas pessoas que estão lá na Curuzu, inclusive. Sim. E algumas pessoas entenderam que aconteceu o seguinte. Não teve cartão pro Joilson. O Joilson não tomou cartão. Naquele lance, o árbitro deu um amarelo pro Zé Mário pelo carrinho, pela falta. E depois, por reclamação, o próprio Zé Mário, ele deu outro cartão. Só que ele esqueceu de que era o segundo cartão e seria, então, um consequente vermelho. E aí, depois de algum tempo, o VAR questionou, olha, naquele lance você reafirmou o cartão amarelo ou você deu 2 cartões? O árbitro disse, não, eu dei um pela falta e outro pela reclamação. E então, então você tem que dar o vermelho, então, porque são 2 amarelos, consequentemente um vermelho. Então teria acontecido isso. Então não houve cartão para o Joilson e o árbitro teria dado 2 cartões amarelos para o Zé Mário, um pela falta, um pela reclamação, só que simplesmente esqueceu de expulsar. Não é versão oficial, até porque o árbitro, claro, não se manifestou sobre o assunto, mas é o que algumas pessoas que estão lá na Curuzu entendem, viu, Edu? Sim, esquisito, hein, Tigrão? Deixa com você, Tigrão, porque o Joilson foi outro lance, né? Foi outro lance. E outra, mas se ele deu amarelo, e o Zé Mário reclamou, e ele deu outro cartão pensando que fosse, não esqueceu que tinha dado amarelo, não, só reclamou outro amarelo, pô, uma falha do Yuri, do árbitro, mais ainda, né? Uma coisa mais vergonhosa ainda. Bom, senão não vai dar tempo do Tigrão comentar, mas beleza, valeu, Catarino. Oi, Tigrão, 1-0 Paysandu, Ponte com 10. Isso daí, pra mim, tem que ir pra tribunal, né? É um erro... Não pode dar 2 amarelos. Vai começar o segundo tempo, acho que a Ponte mexeu errado e o Catarino vai informar. Muito bem, Tigrão. Valeu, Edu. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro, Série B, 16ª rodada. Bola rolando em Belém do Paraíba. No rádio, na internet, só da Bandeirantes e Nelsinho mexe na ponte do... Ô, Vladimir. Saiu o Elvis para a entrada do Everton Brito, 29. 29, Everton Brito no lugar do Elvis. E saiu o Dodô para a entrada do garoto João Gabriel. 20, João Gabriel no lugar do Dodô. As 2 mudanças feitas pelo Nelson. Agora você pode falar, hein, Tigrão? João Gabriel e Everton Brito, sangues novos na equipe da Ponte. Nem o Elvis nem o Dodô jogaram coisíssima nenhuma no primeiro tempo. Aliás, ninguém na Ponte, exceção feita aos primeiros 5 minutos de jogo, quando a Ponte deu uma bela espetada com o próprio Dodô. O que ele vai fazer agora? Ele vai botar o João Gabriel na lateral direita, vai puxar o Igor Inocêncio para a lateral esquerda e vai voltar com o Ramon Carvalho na segunda linha.
tentar aí de alguma maneira recompor. O Everton vai ser um atacante mais contundente, pelo menos em tese, do que o Dodô, que não foi nem meia nem atacante. Foi um jogador apático no primeiro tempo. Então, uma tentativa, mas eu vejo assim, ó. O Gabriel para um jogo com tamanha pressão, com essa polêmica de arbitragem, pressão da torcida, casa cheia, estádio acanhado, não sei. É que também o Ramon Carvalho na lateral esquerda não funcionou, né? Então, olha, a gente já vê ali, ó, o número 2 ali, ó, na lateral esquerda, ó. Olha lá, Igor Inocêncio. Tentou botar o cruzamento e não conseguiu. Ele vai de João Gabriel do lado direito. Pode dar certo, mas eu não gostei. E os caras vêm na pressão, já começa em cima, Brian, chute de longe, ela passa à esquerda do gol! A saber se teve desvio e teve sim Pedro Rocha com a ponta dos dedos num tirambaço no camisa 21, lateral esquerdo do Paysandu, Vladimir. Como você disse, é lateral direito e tá jogando na esquerda, né? Por isso pegou forte de direita. Arriscou de longe, um toquinho ali do Pedro Rocha, mandando a bola pela linha de fundo, escanteio Paysandu. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Sodimac, escanteio para os caras, o toque de cabeça, passa à direita do gol e passa perto no cabeceio do Val Soares, Vladimir. É, jogada perigosa, cruzamento do Casares, o Val Soares subiu, sem marcação praticamente, né? Conseguiu tocar de cabeça, mas mandou a bola pra fora, tiro de meta, Paysandu. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo, acesse desktop.com.br, confira nossos planos. Nós temos que, claro, com bola rolando, esquecer um pouco da polêmica da arbitragem, mas eu rodei por todos os sites de aposta, de acompanhamento online, ninguém mais está atribuindo o cartão pro Joilson, aquele cartão virou pó. Aquele cartão foi pra atmosfera. E vem Macaca fora da área pela direita. Já coloca na grande área. Tira a zaga verde do Paysandu, que é bicolor, que é branco e azul, mas hoje joga de verde. A Ponte joga inteirinha de branco com a faixa preta no peito. E o contragolpe dos caras. Jean Dias abriu a frente pra Nicolas. O capitão, ele prendeu, esperou a passagem do Paulinho lá pela ponta esquerda. Lá vem Paulinho, Nicolas pede na devolução. Bola tocada pra ele, atenção. Furou na hora do chute pra sorte da Ponte. E sai abafando Pedro Rocha e pega a bola, Vladimir. O Nicolas é um dos grandes artilheiros aí do futebol brasileiro na temporada, né? Mas desta vez furou. Pra sorte da Ponte Preta, errou o chute. Ela sobrou ali nas mãos do Pedro Rocha. Ponte não venceu ainda fora de casa, empatou 4, perdeu 4. Hoje tá perdendo a quinta partida longe do estádio Moisés Lucarelli nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. De novo pro ataque, Nicolas dominou, abriu ponta à direita para Casares, lá vem o equatoriano, levantou no segundo pau, subiu de cabeça, Joilson tirou para trás, voltou, rebote pros caras, ajeitada a bola para Brian lá pelo setor esquerdo do campo, devolveu com João Vieira, João pelo lado esquerdo para Brian, mais uma vez, um passe curto à frente para Paulinho Boia, ele que fez o gol dos caras, está 1-0 para a equipe do Paysandu, depois erra o passe a equipe da casa, vem pro contragolpe a Ponte Preta, pegaram por baixo, o atleta Ponte Pretano, Everton Brito, falta nele, lá pelo setor direito do campo defensivo, é falta para a equipe da Macaca. Começou a temporada da Casa Sodimac, preços incríveis para construir, reformar e decorar. Agora, compre em sodimac.com.br, na loja ou no aplicativo. FM 85.7, você no rádio comigo, obrigado pelo carinho. Tá em qualquer parte da RMC, um grande abraço, tá pelo interior do estado de São Paulo, tá passando pelas rodovias que cortam Campinas e região. Muito obrigado pelo carinho. Você é sempre bem-vindo, a equipe de Carlos Batista está de portas abertas para você. Você tá comigo no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas? Deixe seu like para mim. Tem uma plateia grande aqui, 164 likes. Tem muita gente ouvindo a gente que não deixou o seu joinha. E como é legal ter o seu joinha. E aqui a Ponte tem uma falta, hein? Na ponta direita vai pintar levantamento, Vladimir. É, a falta aconteceu exatamente ali pra cima do Everton Brito. É uma oportunidade. Não tem mais o Elvis, né, pra essa cobrança de bola parada. Mas tem dois jogadores, um deles o Igor Inocêncio, prontos ali pra cobrança da falta. Igor Inocêncio posicionado pra cobrança. Parece que o outro é o Ramon, tá lá posicionadinho também.
mas tá mais para o Igor Inocêncio. Atenção para a bola levantada no segundo pau. Tentou chegar o Emerson, não consegue. Bola para fora, tiro de meta para bater o goleiro Diogo Silva, camisa 12 do Paysandu. Aproveite as ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas Forte G, R$ 59,90. Fone 19 33 70 25 50. Quintinal marca 7h15 da noite, sábado aqui na Band, 6 minutos e 30 do segundo tempo, tá 1-0 para o Paysandu e tem escanteio, Paysandu, Vladimir. Escanteio, né? Um chute de longa distância, a bola desviou na zaga da Ponte Preta, linha de fundo. Na direita do ataque do Papão, o Casares vai cobrar. Casares de novo para a cobrança, escanteio para o Paysandu. Momento de perigo, Pedro Rocha, você que tá meio estranhão, meio esquisitão hoje aí, Pedrão, vamos firmar o pé, hein? Vão firmar o pé e a mão, principalmente. Vai Casares para cobrança, perna direita daqui para lá. Parte, levanta a bola no segundo pau. Subiu a zaga, Ponte Preta. Matheus Silva tirou, voltou, rebote. Atenção, chute forte. Pegou Pedro Rocha. Cara, defesa difícil, Vladimir. O chute aconteceu, tudo fechado, todo mundo na área. Ele foi para pegar bem. E sem dar rebote. O João Vieira foi quem arriscou de longe, né? Como você disse, muita gente ali na frente do Pedro Rocha, mas estava bem colocado para fazer a defesa. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais, a Germânica Volkswagen. São diversos modelos e preços incríveis por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 km. O jogo é de um time só praticamente. Jean Dias vem pela direita, tirou dali, afasta por baixo a zaga Ponte Preta. O Emerson foi o último a tirar. Aí você vê que vira um chutão. E ninguém no campo de ataque, tanto que o Diogo Silva tá quase aqui na cabeça do grande círculo para sair pro jogo para a equipe da casa. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 7 minutos, segundo tempo. 1 para o Paysandu, 0 para a Ponte Preta, Edu. Olha, no Brasileirão, gol do Botafogo lá no Engenhão, Luiz Henrique, Botafogo 1, Internacional 0, o gol foi a 38 do primeiro tempo, encerrado numa Mané Garrincha de virada, Flamengo 2, Criciúma 1, e na Série B, encerrado o gol nos acréscimos do GG, CRB 1, Ituano 0, e América Mineiro e Amazonas, encerrado também na Série B, 0-0. 29 graus a temperatura em Belém do Pará, casa cheia lá no estádio da Curuzu, a Ponte chega pela direita, o chute forte do Everton Brito, pegou o goleiro Vladimir. E o Jé ficou caído, hein? O atacante da Ponte Preta tá caído ali na intermediária, reclamando de uma falta. O árbitro agora vai lá verificar o que tá acontecendo e tá reclamando de dores ali o atacante Jé. Paysandu com uma média ótima no Campeonato Brasileiro de público, quase 9.300 de média por jogo. Hoje a TV até focaliza muita gente nas gerais do seu estádio, estádio Leônidas Sodré de Castro, no estádio da Curuzu, muita gente ajudando a equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos a conquistar mais uma vitória. Quase 9 do primeiro tempo, placar de 1-0 para o Paysandu. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tudo certo com o artilheiro Gé, tá de pé de novo, vida dura pro Gé hoje, a bola quase não chega, tá se esforçando, tá brigando, tá trombando com todo mundo lá à frente, mas a bola não chega redonda, tá isoladão lá atrás, né? Lá atrás, a defesa do Paysandu, à frente do ataque da Ponte, evidentemente. Jean Dias vem, bate a bola em cima do Igor Inocêncio, tenta pegar o rebote a equipe do Paysandu, mas quem fica com ela é o time da Ponte. Vamos, Ponte, desce, Ponte, Castrão pega a bola, tentou descer, mas errou o passe. Recuperação do Brian Borges lá pelo lado esquerdo do campo, deu uma bola Paulinho Boia deu um drible lindo em cima do Everton Brito, chegou na linha de fundo, trouxe na perna direita, ajeitou pra quem vem de trás, tá por lá o Casares, dominou Casares, abriu o bolão pra Val Soares, chutou pro gol, à direita do gol. Nossa, que paulada, Vladimir Catarino! Já percebeu que o time do Paysandu não tem medo nenhum, nem vergonha de arriscar, né? De novo ali com o Val Soares, uma pancada, hein? Não dava pro Pedro Rocha chegar nela, não. Pra sorte da Ponte Preta, a zaga do Paysandu, ela foi pra fora. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Alô, Carol Bioto, tá lá em São Paulo, é corintiana, mas tá de olho no jogo da Ponte Preta. Tá 1-0 para o Paysandu. Tem lateral a equipe da Ponte para bater lá pelo setor direito do Everton Brito. Se movimenta para fazer a cobrança do campo defensivo para a equipe da Ponte. Jogador da Ponte é empurrado na sequência quando ia pro domínio.
Era o Emerson por lá, falta pra Ponte bater no campo defensivo. A torcida fica em cima ali, né, Vladimir? Lembra um pouco, pelo menos essa parte de baixo, a Vila Belmiro, né? Tem um acrílico na frente e o torcedor fica literalmente a 1,5 metro do jogador. Se não tivesse o acrílico, o torcedor ia puxar o cara pelo pescoço, né? É bem próximo ali realmente. E o Hélio dos Anjos já enfatizou isso, viu, Roger? Gosta de jogar exatamente nesse estádio, exatamente para ter esse calor do torcedor para cima dos jogadores. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, primeiro tempo, segundo tempo. Segundo tempo na arena do Curuzu, do Papão. O placar da Bandeirantes é esse, Paysandu 1, Ponte nada, Edu. Olha, é o seguinte, intervalo de Botafogo 1, Internacional 0, 21 horas. Vamos até hoje até as 21, depois em rede nacional com Palmeiras e Cruzeiro. 21 horas, fique na Bandeirantes. Campinas tem Palmeiras e Cruzeiro. Jogão que a Bandeirantes acompanha para você em rede, inclusive no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você acompanha Palmeiras e Cruzeiro. E agora mais um cartão para Macaca aí, Vlad. É pro garoto João Gabriel, né? Ele puxou ali o jogador do Paysandu pela camisa, o Paulinho Boia, e recebe cartão amarelo, camisa 20, Ponte Preta. Esse é o futebol da Bandeirantes com as linguiças Seara. Deliciosa opção para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana. Água na boca e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falta para os caras já, o Tigrão vai falar. O comentarista da Palavra Fácil vai falar já. Dá 1-0 para o Paysandu, falta para os caras. Casares, da esquerda para a direita. Botou curva na bola de perna direita, passou por todo mundo e foi para fora em tiro de meta. E aí, Tiger? E o jogo no segundo tempo, tá 1-0 para o Papão da Curuzu. Não mudou o panorama. A Ponte não consegue jogar, olha aí, ó. Vai sair jogando o Igor Inocêncio, devolve a bola graciosamente para a linha lateral. A Ponte joga praticamente dentro do seu campo, é um time lento. Tudo bem, tem um jogador a menos, mas quantas vezes nós já vimos um time com um a menos ganhar o jogo? A Ponte largou de mão, não consegue jogar, os volantes não distribuem. Muitos passes errados do Emerson, do Castro. E a Ponte fica encolhida ali, a tendência natural é o Paysandu ampliar. A Ponte não joga. É ataque contra a defesa e a Ponte um time lento, pernas pesadas, previsível e com muitas dificuldades dentro do jogo. Foi muito prejudicada pela arbitragem, mas não pode reclamar fora isso de nada porque não consegue jogar futebol, fica encolhida, apenas teve 5 minutos do primeiro tempo, os primeiros 5 minutos de um futebol vistoso, depois sumiu, desapareceu do campo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Ponte sobrevive no ataque à base de Gé. Ele pegou a bola agora aqui no meio do campo, recebeu uma falta. E a Ponte dá aquela refrigerada para poder ter um lance de bola parada. É falta para a equipe da Ponte bater no setor intermediário. Com 14 no segundo tempo, o placar aponta 1-0 para o Papão da Curuzu. Ponte que volta a jogar. Terça-feira recebe o Vila Nova no estádio Moisés Lucarelli, onde está invicta a Ponte Preta, com o comando do técnico Nelsinho Batista. Não somente invicto, mas 100%. 100%. Ganhou, né? Todos os jogos. Sensacional. Já o Papão da Curuzu visita o Brusque, quarta, 21 horas. Os dois estão com as maiores sequências invictas nesse Campeonato Brasileiro, neste momento da Série B. Você ligado no futebol da Bandeirantes, vai se informando que vem Paulinho Boia pelo lado esquerdo do campo. Atenção, ele passa de 3 contrários. Depois encontra o zagueiro da Ponte, fica no chão, fica caído. A turnada marca. O rebote volta, porém, para Casares. Ele dá atrás para Val Soares, faz a inversão, boa bola para Edilson Júnior na grande área, pintou o segundo, levantou no segundo pau para trás para ninguém. Somente o Castro para tirar, ele afasta dali, bola cai nos pés do Everton Brito, tá cercado, marcado, empurra atrás para o João Gabriel, os dois entraram no segundo tempo, o João Gabriel, um chutão à frente, interceptado, o chute pelo João, o João Vieira, ele depois faz o toque à frente para o jogador de ataque do Paysandu, que é derrubado, é falta em cima do Val. E cartão amarelo. Para o Castro, é isso? O Emerson. Emerson. É o Emerson quem recebe cartão amarelo.
cometeu a falta. Foram 2 faltas no lance, né? O árbitro marcou a segunda cometida pelo Emerson, cartão amarelo para ele, Roger. Porque agora tem que ficar de olho sempre no árbitro, né? A gente vê o que ele vai marcar. Tem que ter certeza absoluta, né? Se é a segunda, é isso aí. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Falta para o Paysandu bater. Falta para o Paysandu, que está mais de um ano invicto no seu estádio. Esse daí, o estádio da Curuzu. Estádio mais acanhadinho, praticamente um quarteirão, né? Praticamente um quarteirão, arquibancadas todos os lados, fechadinho, acanhado. Mas é uma arma secreta do Papão da Curuzu, que tem falta agora. Paulinho se posiciona, Casares também, os dois por ali, apenas um na formação da barreira. Uma referência para a bola para o goleiro Pedro Rocha. Agora ele precavido, mandou para lá também o Igor Inocêncio. São 2 na barreira, vai Casares para a cobrança. É lá pela esquerda, na ponta esquerda, quase aqui na intermediária. Autoriza o árbitro carioca. Casares tira o peso da bola, levantando o segundo pau, vai pintar o segundo. A bola vai entrando, pega o goleiro Pedro Rocha. Talvez o primeiro grande lance de falha por cima da defesa da Ponte Preta, hein, Vladir? E na sequência, no rebote, o Nicolas, né, não conseguiu pegar com força na bola. E aí ela ficou mais tranquila para a defesa do goleiro Pedro Rocha. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Acesse aromadasерvas.com.br. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 17 do segundo tempo. 1 para o Paysandu, 0 para a Ponte, Edu. Olha, na Série B encerrado, América Mineiro 0, Amazonas também 0, CRB 1, Ituano 0, gol aos 48 do GG. Amanhã, 16 horas, tem Guarani Goiás, quem narra é o amigo Batista. E 18h30 amanhã, Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Técnico Nelson Batista muda, sai Emerson, 18 para a entrada do Dudu Vieira. 5 para Dudu Vieira no lugar do Emerson, terceira mudança na Ponte. E aí, Tigrão, ele reforça o meio de campo, traz o Dudu, que muitos jogos foi o titular da Ponte. O Emerson já tinha cartão amarelo, mas não traz aqui uma mudança efetiva para a gente esperar que a Ponte possa atacar mais a equipe do Papão, né? Não, é apenas contenção, apenas jogador de marcação. Péssima partida do Emerson. Passes errados em profusão, não jogou absolutamente nada, lento, mal posicionado, tanto ele quanto o Castro. Hoje uma partida horrorosa. Entra o Dudu e também fisicamente estava morto o Emerson, né? Não conseguia mais andar. Entra o Dudu, taticamente não muda muita coisa. Vem pela direita, Jean Dias, pela equipe do Papão da Curuzu. Lá vem Jean, ele abre a bola soltando para João Vieira. João triangula a jogada para Val Soares. Val do outro lado para Brian Borges. Brian solta a bola curta para Paulinho Boia. Domina, vem na tentativa de perda da direita, fazer o levantamento. Fecharam 2 alvinegros para cima dele. Tocou atrás para Brian Borges. Tocou para Val Soares. Do outro lado, virou agora da esquerda para a direita, completamente para Jean. Jean tentou achar o passe para fazer o lance, para fazer o chute, não consegue. Vem Dudu Vieira na caça, ele é obrigado a recuar tão forte lá atrás para recomeçar com o goleiro Diogo Silva, camisa 12 da equipe do Papão da Curuzu. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Brian, linda jogada pelo setor esquerdo. Na sequência ele faz a falta de ataque. O árbitro para o lance, marca a bola para a equipe da Macaca. E vai autorizar uma substituição, creio eu, que na equipe do Paysandu, porque tá na hora, hein, Vladimir? 2 mudanças. Tá saindo o Jean Dias para a entrada do 18, Edinho. Edinho, 18, entrando no lugar do Jean Dias. E vai entrar também o Wesley Garcia. Wesley Garcia, que tem a camisa de número 15. Vamos ver no lugar de quem o Wesley vai entrar. Tá conversando ali com o Hélio dos Anjos, no lugar do Paulinho Boia. Então sai Paulinho Boia, entra Ezi Garcia e sai o Jean Dias, entra o 18, o Edinho, Roger. Esli é o camisa 15, né? Exatamente, 15 Ezi Garcia e 18 Edinho. Bem baixinho, Esli Garcia, deve ser correria esse cara aí, hein? Venezuelano, é rápido, é muito parecido com o Soteldo, né? Que é seu compatriota. Esli Garcia e Edinho. Mexe no ataque o técnico Hélio dos Anjos. E o Elhão conhece do riscado, né, Tigrão? Pode falar o que for. O homem tá antigo, o homem tá da outra geração, mas ele conhece do riscado.
mostrou isso na Ponte Preta e tá mostrando também lá no Belém do Pará. São dois jogadores de alta velocidade de beirada. Ele vai botar o Wesley, que é o venezuelano, de um lado, vai botar o Edinho do outro, dois baixinhos, né? Esse Edinho era do Sport Recife. É fumaça pura, fica ruim para a Ponte, porque ele já percebeu a vulnerabilidade das laterais da Ponte. Ele vai botar correria para tentar ampliar o marcador e definir a vitória do Paysandu. Mexeu bem hoje, o Nicolas está muito bem na temporada, mas uma atuação apagada, e o mesmo se aplica ao Paulinho Boia, que apesar de ter feito o gol, para mim numa falha do Pedrão, mas perdeu gols e errou muito, errou demais nas suas ações. Agora, velocidade, dois abertos, flancos e seja o que Deus quiser. Ele com essas alterações, aliás, ele mantém o Nicolas, né? Isso, o Jean Dias saiu. Na verdade, ele vai continuar com o Nicolas centralizado, tirou o Jean Dias e o Paulinho Boia, e vai manter o Nicolas e esses dois baixinhos levando no fundo e cruzando para o Nicolas complementar. Esse vai ser o cenário do jogo, fica ruim para a Ponte. 21h50 do segundo tempo, tá 1-0 para os caras. 1-0 para a equipe do Paysandu. Sicredi, do Segura, o consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Inocêncio para a cobrança do arremesso lateral para a equipe alvinegra de Campinas. Ele levanta até o Gé, escorou, passou bem, atenção, vem Ramon, pode voltar com o Gé, olha o empate pintando, lá vem Ponte, solta mal do outro lado na passagem do Ramon. A chance era boa, a Ponte vem criando agora o espaço no contragolpe, vem pela direita, Matheus Silva toca mal na ponta direita, ela vai direto para fora. E lateral para a equipe do Paysandu, mas esse contragolpe aí foi legal, faltou o Ramon acertar o passe final, hein, Vlad? Demorou, né, para decidir o que fazer com a bola ali o Ramon, e quando fez o passe acabou interceptado, era um belo contra-ataque para Ponte Preta. 22h40, estamos no primeiro tempo. Segundo tempo, o Iga Atacado está contratando para nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. 23 a etapa final de jogo, você acompanhando o futebol na Bandeirantes com a equipe do Carlos Batista. Batistão tá na TV agora, tá lá na Band, nós estamos aqui tocando a bola e amanhã o Batista narra para você o jogo do Bugre. O horário do jogo do Bugre, Vladimir Catarino, você que estará nessa também. Partida às 4 da tarde, Guarani e Goiás amanhã no Brinco. Com Carlos Batista amanhã direto do Brinco de Ouro da Princesa. E vem Macaca, a bola sobrou na grande área, atenção, bateu pro gol, Inocêncio, espalma, o goleiro voltou o rebote pra fora do gol. A Ponte vai chegando, quase com o Inocêncio numa defesaça do Diogo Silva, hein, Vladimir? Mas não valeu que o árbitro marcou falta do Dodô, né? O árbitro marcou falta ali do Dodô na entrada da área, falta de ataque, mas foi uma defesaça, aliás, do Igor Inocêncio. O Dodô já saiu. Uma defesaça do goleiro, depois o Gé mandou pra fora, mas a falta do Igor já estava marcada. Mas a Ponte acha agora uma possibilidade até de empatar o jogo, Tigrão. Os caras têm tanto domínio, perdem gols, a Ponte começa a enxergar um buraquinho pra descer no contragolpe e em 2 momentos quase chegou lá, hein, Tiger? Criou 2 jogadas aí, claro que pontuais, isoladas, mas pelo menos conseguiu chegar com alguma contundência. E na anterior, é inadmissível o Ramon Carvalho errar o passe que ele errou, né? O companheiro colocado a 3 metros para receber a bola e fazer o gol, e ele consegue a proeza de dar no pé do zagueiro paraense. É verdade, perdeu um lance crucial. O nosso querido camisa 21, aqui vem pela direita, levantamento do Edilson Júnior, corta a zaga da Ponte Preta, colocando para fora, cedendo novo escanteio para o Paysandu, Vladimir. O Ezi Garcia, que tem 1,22 m, tentou uma bicicleta ali, né? Mas antes chegou o zagueiro da Ponte Preta, colocando pela linha de fundo, escanteio para o Paysandu. Escanteio para o Papão bater. Pedro Rocha aguarda, chuva aberto aí, garoto. 25, marca do eletrônico. Danilo Capucci comigo hoje na mesa de som. Lucas Pessoa no YouTube. Timaço do Gil Kleber. Aqui escanteio para os caras. Casares vai para a cobrança de lá para cá. Perna direita, equatoriano levantou no primeiro pau. Tirou a zaga, Ponte Pretano colocando para fora. Arremesso lateral. E o Gé ajudando lá atrás. Foi quem tirou na primeira
no primeiro lance. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Abra sua conta no Sicredi. Futebol da Bandeirantes anunciando o apito final depois do jogo para você. Com o Super Edu Pinheiro, o melhor pós-jogo do rádio esportivo do Brasil. 25:37, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Estamos no segundo tempo na Curuzu, em Belém do Pará. Paysandu 1, Ponte 0, Edu. Olha, 21 horas então, em Rede Nacional, Palmeiras e Cruzeiro com Ulisses Costa. E amanhã, 16 horas, Arena, Fonte Nova, Bahia e Corinthians. Bandeirantes, timaço do Carlos Batista. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você que tá no YouTube, já deixou seu like? Não? Então fazendo o quê, rapaz? Vai lá. Vamos colocar um like, um joinha, vamos passar, deixa eu ver quantos estamos agora. 185, para chegar a 200 likes. Para chegar a 200 likes pro Vladimir abrir esse sorrisão para todo mundo que tá acompanhando e assistindo. O sorriso mais caro do rádio de Campinas, o Vladimir, vai ser aberto quando nós chegarmos a 200 likes. Por enquanto, Vladimir, sem sorriso. Não quero você sorrindo até não chegar. Ó, vai ser assim, focaliza. A 200 likes. Por enquanto vai ser assim. Por enquanto assim. Cadê o Vladimir na tela? Vamos ver. Ele tá com o sorriso fechado. Isso. É um sorriso amarelo, não é um sorriso ruim. É um sorriso de quem não gastou 30 conto para colocar lente de contato como o Vladimir colocou. Daqui a pouco, quando chegarmos a 200 likes... Como que é? 30 mil pra colocar? Ah, você, o seu, né? Louco, tinha separado 500, não vai dar, não. Porcelana, rapaz. Olha, focalizaram, deram um zoom. Vamos lá. Chega a 200 likes, Vladimir abre o sorrisão. Mas quem vai abrir o sorriso é o torcedor da Ponte. Que veio o Gé. Atenção, desceu, invadiu a grande área, puxou na perna direita, bateu. Defendeu, Diogo. A Ponte tá chegando. Eu tô dizendo... Estão deixando a Ponte Preta chegar e o Gé quase empatando o jogo, Vladimir. Tanto que o técnico era dos Anjos já prepara mais 2 alterações, né? Teve liberdade ali o Gé. Uma pancada, mas a defesa foi do goleiro Diogo Silva, tranquilo. Por favor, abra o sorriso, porque nós incrivelmente passamos de 205. 205 likes. Olha isso daí. Esse sorriso compra um carro. Compra likes também? Compra um carro zero. Não, like a Bandeirantes não compra, não. Tem gente aí que compra Bandeirantes, não, cara. Aqui é tudo orgânico. E, ó, se a gente chegar a 300, o sorriso vai ser do Tigrão. E vem pela direita Edilson Júnior, lá vem o Paysandu. Corta a zaga da Ponte. Tirou o João Gabriel, o rebote voltou para os caras. Casares pega a bola. Tá pedindo aberta aqui o Val Soares. Ele prefere um pouquinho mais atrás para o João Vieira. Coloca na grande área. Sobe de cabeça, tirou dali o Castro. Rebote voltou para Macaca. Vamos lá, Castrão. Tá parado o jogo, ele deu a falta, não deixou a Ponte seguir no contragolpe. Vladimir. Ficou caído ali o Dudu Vieira, né? O jogo tá parado pro atendimento ao Dudu Vieira. E agora nós teremos a aplicação de um cartão amarelo. Vamos ver para quem o árbitro dá cartão. Pro camisa 30, o Val Soares. Val Soares está amarelado, camisa 30 do Paysandu, Roger. Val Soares, cartão amarelo para ele. Cabeça de área, bom. Camisa 30 da equipe do Paysandu. Desktop, internet 100% fibra ótica. Planos de 200 mega a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,90. Confira em desktop.com.br. Muda. Vamos lá. Mudanças no Paysandu. Saiu o Casares com a 10 para a entrada do camisa 5, Netinho. Netinho entrou no lugar do Casares. E está entrando o Leandro Vilela com a 28. Vamos ver quem saiu ali para a entrada do Leandro Vilela. Já confirmo para você. Mais 2 alterações ali no time do Paysandu. Leandro Vilela, camisa 28, entrou. Netinho também. Casares foi um que saiu. Já Vlad confirma saiu a outra substituição. O Brian Borges, Roger. Não, agora uma outra alteração. Uma quinta. Tá saindo o Brian Borges para a entrada do 34, que é o Léo Pereira. Léo Pereira, 34, no lugar do Brian Borges. Portanto, as alterações estão acontecendo. Confirmo, portanto, já quem entrou ou quem saiu para a entrada aí do Leandro Vilela. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Inversora de sol da Boxer, R$ 419,90. Promoção até 27 de julho. 19, 33, 70, 25, 50. Saiu. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca.
Pois não, Vlad. Não, só para informar, saiu o João Vieira para a entrada do Leandro Vilela. Então, o Brian Borges saiu para a entrada do Léo Pereira, o João Vieira saiu para a entrada do Leandro Vilela e o Casares saiu para a entrada do Netinho. Meia hora de futebol, segundo tempo. Na Curuzu, 1 para o Paysandu, 0 para Ponte, Edu. Olha, no Brasileirão, segundo tempo, lá no Engenhão, Botafogo 1, Internacional 0. Amanhã, 18h30, no Mané Garrincha. De novo, hein? Juventude jogando no Mané Garrincha, Juventude e São Paulo. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora pegaram por baixo o jogador do Paysandu. Esses baixinhos dão trabalho, hein? Edinho foi caçado ali na ponta, falta para os caras baterem, mas eu quero ouvir o Tigrão. Passamos de meia hora do segundo tempo e aí Tiger 1-0, falta mais pela ponta direita. Vai pintar levantamento ou vai bater direto? Atenção, vai para a cobrança Netinho. Tomou distância, a perna direita, parte, bateu no segundo pau, testada, na trave! Mete no travessão, ataque do Paysandu, quase faz o segundo, Vladimir. O cabeceio teve a impressão que foi o zagueiro quem estava lá no lance, o Anderson, mas o cruzamento do Netinho foi certeiro, né? O cabeceio também, a bola explodiu no travessão ali do goleiro Pedro Rocha. Já chegamos a 230 likes, grande presença da galera comigo no YouTube da Bandeirantes. Quando nesse momento a torcida acende ali os celulares, as luzes dos celulares e fazem aquilo que o torcedor da Ponte faz com um espetáculo sensacional no estádio Moisés Lucarelli e com certeza o fará na terça-feira, 21h30 contra o Vila Nova, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Ponte, 6 pontos atrás do G4. Ponte de 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Está chegando a 6ª derrota, tem tempo ainda. Eu acho que a Ponte pode empatar o jogo. Paysandu não está acreditando. O aproveitamento de 44%. Aliás, os dois chegaram a essa rodada, tanto Paysandu quanto Ponte, com aproveitamento de 44%. E vem dominando aqui no setor intermediário o time de Belém do Pará. E o Iago Dias daqui a pouco vem na Ponte Preta. Aí começa a dar uma mudadinha no cenário do ataque, pelo menos mais velocidade, né? Não sei se o Tigrão não concorda comigo. O Iago vem para tentar mudar alguma coisa e talvez o Nelsinho já percebeu esses espaços que a Ponte tem para atacar no contragolpe, né? 33, como agora, vem com Castrão, atenção, passadas largas, fez o break, esperou o ataque da Ponte chegar, faz a inversão, botou do outro lado. Passe muito forte do outro lado, João Gabriel não chegou. Lateral pros caras. Passe. Nossa, demais, não, Tigrão? O Castro, meu amigo, é muita coisa. Não tem como um time evoluir com volantes que não jogam, né? Só volantes de marcação, só volantes brucutus, né? Hoje, especificamente, Emerson e Castro. Meu Deus do céu. Livre, cabeça erguida, sem pressão. Olha, eu com 67... Se eu errar um passe desse daí na pelada, eu saio. Eu peço para sair, mesmo que não tenha ninguém no banco para entrar no meu lugar. De vergonha. Livre. Sozinho. Ninguém por perto. Ninguém marcando o jogador que ia receber a bola. E ele consegue meter a bola para a linha lateral. Absurdo. Erro de fundamento do passe, que é inadmissível para um jogador profissional. Já está em campo o jogador Iago Dias, Roger, saiu o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho, 21, deixou o campo para a entrada do camisa 11, Iago Dias. Informação para o Iga Atacado, que está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas. Se inscreva, mandando seu currículo para a seleção@iga.com.br. 34 minutos, Edinho caído de novo, atendimento médico para ele, jogo parado, Maca inclusive em campo. Jogo a 2 minutos, paralisado na Curuzu. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no aplicativo. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 35, etapa final de jogo. Ponte Preta com 1 a menos
desde os 24 do primeiro tempo, com a expulsão de Zé Mário, vai perdendo 1 para o Paysandu, 0 para a Ponte, Edu. Olha, a Série B, América Mineiro 0, Amazonas também 0, encerrado. Acabou também CRB 1, Ituano 0. Amanhã, 16 horas, Guarani e Goiás. 18h30 amanhã, Botafogo, lá em Ribeirão Preto, pegando Brusque. Alô, torcedor! Eu tô aqui no timaço do Carlos Batista. Tô com Ponte Paysandu aqui na 1-0 para o Paysandu, vai vencendo o jogo. A Ponte agora colocou o Iago na expectativa que possa gerar um contragolpe mais efetivo. Olha aí, o Castro já roubou, a bola já tocou pelo setor esquerdo. Vamos, Ponte! Aperta a Ponte, derrubado o Igor. Não sei se o árbitro deu vantagem, já pega a bola. Ela vai sobrar do outro lado. João Gabriel por lá, fintou a 1-2, bateu pro gol! Pra fora pela linha de fundo! Mas olha a macaca chegando aí, Vladimir! João Gabriel, né? Surgiu lá como um elemento surpresa na direita, trouxe pra dentro e bateu forte pra assustar o time do Paysandu, quase o gol de empate da Ponte. E começou a operação de vendas Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 quilômetro. Você vê no segundo tempo, ô Tigrão, a Ponte teve mais finalização do que no primeiro tempo, no jogo todo, em praticamente 10 ou 15 minutos. Ainda há uma pontinha de esperança, hein, Tigrão? Enquanto o juiz não optar pela última vez, tem que tentar, mas é tímida a Ponte, né? É frágil. Chega, mas chega com muita dificuldade. E o Paysandu, que não é bobo nem nada, agora tá indo só na boa. Já não exerce mais pressão. Já baixa um pouquinho as linhas, olha aí, ó. Botou o Vilela, que é um jogador eminentemente marcador, ex-Guarani. Paysandu toca, se der para fazer o segundo, vai tentar. Aliás, tenho dito aqui durante todo o segundo tempo que essa é a tendência. Mas não se expõe de jeito nenhum ao contra-ataque da Ponte. O jogo caiu muito, na verdade, no segundo tempo, porque o Paysandu diminuiu demais a intensidade. Olha aí, agora um passe errado. As mexidas do Hélio, os dois baixinhos que entraram pelas beiradas aí, pelo menos até agora não funcionaram. Eles não têm espaço para jogar. E a Ponte tá na dela, né? Vai perdendo por 1-0, 1-0 é 1-0. Um vacilo, uma bola bandida aí, uma falha individual, um chute de fora. Pode, num expediente desse, a Ponte chegar à marcação do gol do empate. Mas é muito tímida, não tem qualidade e intensidade para isso. Pode acontecer? Claro que pode. Edinho vem pela direita, aquele passe errado que o Tigrão falou aí durante o comentário foi do Leandro Vilela, que jogou aqui no Guarani e entrou no segundo tempo na equipe da casa. Dominez Ligacia na grande área, lá vem o venezuelano, tentou bater pro gol. A Ponte intercepta a jogada, agora tenta partir para o contragolpe. Falta! Ele não deu a falta no Everton Brito, inacreditável. Puxaram pela camisa, deram por baixo. Agora, eu acho que ele deu só o tiro de meta mesmo. Esse carioca é complicado, hein, Vladimir? Não deu a falta não, né? Deu a sequência da jogada, ó, deixou correr e depois deu apenas o tiro de meta pra Ponte. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. O último jogo entre os rivais desta noite deu Ponte Preta. Ainda na Série B de 2018. E foi um massacre, foi 4-0 para Nega Véia, em plena Belém do Pará. Lá em 18 deu 4-0, hoje a Ponte está perdendo por 1-0. E vai ver o Paysandu chegar com o Nicolas, numa recuada errada, Nicolas a boca do gol, vai pintar o segundo, bateu, para fora do gol, inacreditável! O capitão dos caras perde um gol inacreditável, Catarino. O Nicolas tá irreconhecível hoje, né? Não perderia uma chance dessa, ó. Tava limpo ali, não havia impedimento não, ganhou da corrida, driblou o goleiro Pedro Rocha, mas na hora de bater, ela saiu à direita ali do gol defendido pela Ponte. Eu falei uma bola recuada, nada. Foi um toque de cabeça do próprio Paysandu, que pegou de surpresa a zaga da Ponte. O Nicolas deu um estirão, uma estilingada, só que aí decisões erradas na frente do Pedrão.
não. Pra sorte da Ponte, tem escanteio a equipe do Paysandu. Na marca de 40 minutos do segundo tempo. Este é o futebol da Bandeirantes em nome de Aroma das Ervas. Acesse e conheça mais aromadazervas.com.br. Bate e rebate na grande área, vai sobrar para quem? Tira dali como pôde. Joilson mete pra fora para escanteio depois de um lance bizarro na pequena área. Todo mundo chutava, a bola ficou presa num espaço de 1 metro quadrado. E o Joilson metendo pra fora em escanteio. Foi exatamente isso que eu falei. Judiaram da bola na pequena área. Escanteio pros caras. Pedro Rocha, guarda-chuva aberto aí, garoto. Lá vem ela. Tira a zaga da Ponte praticamente em cima dos 3 paus. Ela volta para o Wesley Garcia, que levanta na boca do gol. Tirou de ponta do dedo Pedro Rocha. E na sequência vai pra fora escanteio. Que pressão, Vladimir Catarino. De todos os lados, né? O Paysandu chega na cobrança do escanteio, houve um desvio do próprio, não, quem tirou foi o Igor Inocêncio. Na sequência, o Wesley Garcia foi à linha de fundo, fez o cruzamento, o Pedro Rocha tirou parcialmente, o último a concluir foi o Anderson, mandando para a defesa do Pedro Rocha. É outro escanteio para o Paysandu. Foi tão rápido que eu não dei méritos a ele na narração. Ele tirou por cima de mão esquerda. Depois, na sequência, o chute do Edinho, ele abriu as pernas e fez um milagre para a equipe da Ponte. Cedendo escanteio para a equipe do Paysandu. Uma defesaça vai se redimindo no jogo, Pedro Rocha. Escanteio para a equipe do Paysandu. É no gol da direita, como se fosse na linha férrea, no estádio Moisés Lucarelli. Parte, levanta a bola no segundo pau, desvia pro gol. Mas ela vai direto para fora. Na tentativa, me parece que do Netinho. Passou à direita do gol. E foi pela linha de fundo, não. A última finalização foi do Lucas Maia, camisa 27. Pois não, Tigrão? Naquele lance em que você relatou que a bola apanhou e judiaram da bola, mais uma saída errada do Pedro Rocha, né? Saiu, deu um soco e errou a bola, pegou só de raspão e ela caiu dentro da pequena área. É um fundamento que o Pedro tem muita dificuldade. Embaixo dos 3 paus eu gosto, mas a saída de gol dele, pela envergadura que tem, é muito ruim, muito ruim. E nesse lance, em que ele depois salva na levantada, no cruzamento do Wesley Garcia, ele tinha saído errado de novo. Então, em 1 minuto, ele deu 2 saídas erradas. Eu volto a dizer, um goleiro com a envergadura dele tem que sair e definir. Não pode ficar com esse negócio de indecisão e sai e não tira a bola dali e deixa ela dentro da pequena área. É inadmissível isso. E veio o Iago Dias, vem Macaca, pelo lado esquerdo do campo, rolou para Everton Brito. Chegou atrasado demais. É tiro de meta para bater o goleiro Diogo Silva. Começou a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com preços incríveis e por tempo limitado. Vá até a Germânica mais próxima e conquiste seu 0 quilômetro. E vem Wesley Garcia, ele é baixinho, vem aí o venezuelano, já coloca a bola na grande área, botou na verdade para correr o Nicolas. Aos 43, ele vai chegar ainda, o capitão lá do outro lado. Foi um passe completamente descabido. Ele consegue salvar a jogada e vem pelo setor direito. Vai fintar ao seu marcador, que é o Joilson. Saiu da grande área para vir marcar o 11 aqui fora, hein? Atenção, ele dá para Edinho, voltou com o 11. Voltou com o capitão Nicolas, que volta com o Edinho. Triangula a jogada um pouco mais atrás, abrindo para o camisa 28, Leandro Vilela, ex-Guarani. Lateralmente para Netinho. Netinho já do outro lado, soltando para Lucas Maia. Todo o time do Paysandu, com exceção do Diogo Silva, no campo de ataque. Bola lá do outro lado com Neto Pereira. Léo Pereira, ele traz a bola para Val Soares. O Val abriu a bola lateralmente para Leandro Vilela. Devolveu para Netinho. Netinho levanta a cabeça lá do outro lado para Léo Pereira de novo. Vai trocando passes a equipe do Hélio dos Anjos. Vai vencendo mais uma. Vai chegando a uma invencibilidade de 7 jogos a equipe do Paysandu. Loja do Mecânico, confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também para robista. Loja do Mecânico em Campinas, na Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. E aconteceu aí, Vladimir? Tem jogador do Paysandu pé da vida, porque mais um gol perdido pelos caras, hein? Mais uma jogada pela ponta, né? O Wesley Garcia foi quem chutou, mas aí pegou muito mal, foi direto pra fora e ficou bravo porque errou a jogada. Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu, tá ali. Tá contente, mas ainda apreensivo, né? Como uma velha raposa do futebol, ele sabe que tem tempo ainda e qualquer coisa pode acontecer. Ele que foi campeão da Série 2 com a Ponte Preta, tá de volta ao banco de reservas do Paysandu depois de cumprir suspensão
Ele está na sua terceira passagem pelo clube, tem 2 títulos e também um acesso na bagagem. E vem aí o Iago pela esquerda, levantando a boca do gol. O Silva vai para pegar, Vladimir. Mas já havia saído, deu tiro de meta, teremos 6 minutos. Roger, vamos até 51 também no segundo tempo. Vamos até 51, ele deu 12 no total, 6 no primeiro, 6 no segundo. O árbitro de 32 anos... faz seu 6º jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo um do Paysandu contra o Guarani em Campinas, né? 0-0 e a CBF também o escalou para um jogo da Série A. Ele apitou a estreia do Corinthians no empate com o Galo 0-0 em Itaquera. Se espera muito do árbitro que foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Carioca este ano, mas que no primeiro tempo cometeu um deslize muito grande, trazendo para o VAR uma responsabilidade suposta, um atraso depois de muito tempo de uma expulsão, depois de 2 cartões amarelos. Algo que ele vai ter que explicar e a CBF também, porque até agora ninguém entendeu e não dá para engolir o que aconteceu no primeiro tempo e fatalmente a Ponte prejudicada pelo lance do árbitro carioca do jogo de hoje. Falta em cima do Netinho, bola para a equipe do Paysandu, tem velocidade, já cobra para Léo Pereira lá do outro lado, são 4 contra 4. Ele mandou esperar. É que ficou caído, né, o jogador do Paysandu. Eles cobraram rapidamente, mas o árbitro pediu para voltar a cobrança e agora já está se levantando ali o camisa 5 Netinho. Começou a temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre agora em sodimac.com.br, na loja ou no aplicativo. Vem pro jogo, Leandro Vilela. Ele dá a bola lá pelo setor esquerdo para Lucas Lima. Volta com Leandro Vilela no grande ciclo. Ele já toca a bola à frente. Boa bola, vai chegar até o Nicolas. Tira a zaga, Ponte Preta, Joilson expulso o perigo dali. Afastou e tirou. 46 e 48. Vamos até 51. Desktop, eleita a internet mais importante e veloz do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira os nossos planos. Dominadinho pelo time do Paysandu, quica a bola, cavou a lá Beat Soccer pelo setor direito para Edilson Júnior, levantou a cabeça, vai chegar cruzando, cruzou no primeiro pau por baixo, chega rasgando, metendo para fora o zagueirão da Ponte. Sem brincadeira, o Matheus Silva bota para fora, é bola para a equipe do Paysandu. Na reta final do jogo tem mais uma bola parada, o papão aí, Vladimir. Corte providencial do Matheus Silva, né? Cruzamento lá dentro da área, corte da zaga. Vem cruzamento e escanteio para a equipe do Paysandu. Elvis hoje completou 80 jogos com a camisa da Ponte Preta. Saiu aí no intervalo do jogo, não foi bem no primeiro tempo, reclamou bastante da arbitragem, mas é uma marca que fica registrada aqui pela Bandeirantes de 80 jogos do Elvis, o camisa 10 da Ponte. Hoje que nós tivemos a presença de um grande camisa 10 da Ponte, o Renato Cajá, nosso convidado no Concentração e também durante toda a primeira etapa, comentando junto com o Tigrão aquilo que foi o primeiro tempo. Primeiro tempo em que o Paysandu achou o gol, teve o seu gol marcado, né? Pelo jogador que já saiu, Paulinho Boia. E é o placar que vai dando, por enquanto, essa vitória à equipe bicolor. E nós temos mais 22 jogos aí na temporada para Ponte, né? Se ele jogar mais 20, ele alcança ainda esse ano a marca de 100. É, tem chance aí de chegar à marca histórica de 100 jogos, o Elvis com a camisa da Ponte, que vem agora, vamos Ponte, desce Ponte, vem Castro, Castro solta essa bola de lado, abrindo com o Dudu Vieira, recua até o Pedro Rocha, não teve a visão de tocar à frente, agora ele talvez sinta um pouco essa responsabilidade, vem buscar a bola, recolhe e já vai para o campo de ataque, deu lá pela direita para João Gabriel, voltou com o Dudu, agora a Ponte troca passes porque devolve para Pedro Rocha mais uma vez, faz a inversão de bola para Joilson, aqui no campo defensivo vai apertar Nicolas na marcação, Nicolas chegou, ele tirou, já levantando a bola para Gé, Gé dominou, passaram o rodo dele. Passaram o rodo no matador, é falta pela ponta esquerda e sobrou o cartão, Vladimir. Pro Anderson, camisa de número 4 da equipe do Paysandu, que apanha o Gé no jogo, não é brincadeira, né? Agora o árbitro acabou dando cartão amarelo pro zagueiro do Paysandu. Tem 2 minutos a macaca pra fazer alguma coisa. Anderson, cartão amarelo pra ele. É falta pra Ponte Preta, vai tomando licença Igor Inocêncio pra fazer a cobrança. Já já o apito final com Edu Pinheiro. Igor, capricha, cara, capricha, bota veneno. Olha pra ver onde tá o Gé. Olha melhor pra ver onde tá o Matheus Silva. Tá vendo o Joilson ali, ó? Vamos ver. Isso geralmente é treinado muito durante a semana. Nelsinho gosta desse tipo de jogada.
Momento crucial, 1 minuto e meio para terminar o jogo, bola parada. Inocêncio parte, levanta a zaga, chega rachando de cabeça para tirar dali. Não acha a bola, procura a bola o Edilson Júnior. Vai apertar na marcação, chega para cima dele, 29, Everton Brito. A bola vai sair, se sair é da ponte. Não chega a sair. Deu um tirambaço nela, sobrou com o Nicolas. Fez bem a finta, agora contra-golpe, tem que abrir o olho, que os caras vão descer com tudo agora. O Léo domina do outro lado, o Léo Pereira. Marca de 50 minutos, marcando comigo Danilo Capucci. Atenção, rola essa bola lateralmente para Val Soares. Val abriu a bola para Edilson Júnior. 1 minuto, menos de 1 minuto, 40 segundos para terminar o jogo. Abriu para Edinho do outro lado. Edinho triangulou, abrindo bem aqui atrás. Tá sozinho para fazer o gol. Bateu Val Soares para fora pela linha de fundo. Cara, esses volantes, hein? Tiveram um caminhão de chances. Perderam todas, Vladimir. Nessa ele estava sozinho, né? Teve liberdade total ali para escolher. Tentou uma bola alta, mandou para fora. 50 minutos e 40 segundos vai terminar o jogo aqui no estádio Curuzuba, em Belém do Pará. Bola recuada para o goleiro Pedro Rocha, foi o Igor. Ele ficou possesso que o Igor deu a bola para ele, era para colocar a bola à frente. Que é tudo que o árbitro quer, acabar o jogo agora porque não quer confusão. E olha essa bola que vai sobrar pelo lado esquerdo. Olha essa bola que vai sobrar com o Everton. Everton levantou na boca do gol buscando o Iago Dias. Passa por todo mundo e sai. Em tiro de meta, Catarino. Se é o G ali, eu acho que alcançaria, né? A bola do Iago Dias. O Iago é um pouco mais baixo, não alcançou e o árbitro vai determinar o fim do jogo. Vem aí o apito final. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. É, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Apito final vem aí para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Para a Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Para Desktop, eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Apita o árbitro. Este enrolado senhor carioca Yuri Elino Ferreira da Cruz mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Festa na Curuzu. Paysandu 1, Ponte Preta 0. Vem aí Edu Pinheiro, vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Edu Pinheiro. Então, Paysandu 1.0, Macaca 14ª com 20 pontos nesse momento, 14ª com 20. A Ponte está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O primeiro na zona é o Botafogo com 17. Mas o Botafogo joga amanhã contra o Brusque lá em Ribeirão Preto, tá? Se pelo menos empatar, aí essa diferença ela diminui, a Ponte fica a 2 pontos. Bom, e o Paysandu subindo em nono colocado com 23, tá? Meu caro Vladimir Catarino, o seu destaque final. Oi. Dando ênfase, por favor, mais uma vez, a sua versão final ou uma das versões a respeito do lance polêmico da partida. O Zé Mário, lateral esquerdo da Ponte, o Gabriel Risso, argentino, não foi relacionado, tá com problema, foi preservado, entrou o Zé Mário. Com 8 minutos de jogo, o Zé Mário leva amarelo. Ele deu um carrinho, independentemente se pegou ou não, se visou a bola ou não, levou um amarelo. Há 24 minutos, o VAR chama o árbitro para ver esse lance aqui do Zé Mário. E depois de ver, ser comunicado, ser alertado, o árbitro expulsa Zé Mário. Uma coisa realmente incomum, uma coisa inadmissível. Depois de tanto tempo chamar para ver um lance e daí expulsar o Zé Mário. Expulsado há 24 minutos. Por gentileza, então, seu destaque final é a asseveração, Catarino. Edu, qualquer justificativa que se dê, qualquer explicação que se dê é absurda, né? Mas o que a gente ouviu, eu ouvi, né, de colegas que estão lá na Curuzu. Colegas que passaram também a percepção deles. Não houve nenhuma confirmação do quarto árbitro, ninguém da CBF para confirmar isso. Mas a informação que o pessoal de lá passou é o seguinte: o árbitro deu, quando do carrinho do Zé Mário, aquele carrinho forte que a gente comentou aqui inclusive, né? O Tigrão achou que talvez foi mais na base, pegou a bola, né? E acabou não acertando o jogador. Mas quando deu o carrinho, o árbitro marcou a falta e deu o cartão para o Zé Mário. Passados alguns segundos, o árbitro novamente mostrou o cartão para o Zé Mário, no mesmo lance, né? Não tinha cobrado falta, nada disso. Então, no mesmo momento, no mesmo lance, poucos segundos depois, ele mostrou novamente o cartão para o Zé Mário. No primeiro momento, a gente entendeu que ele estava reafirmando, né? Olha, tô mostrando o cartão, você tá amarelado. Mas a informação que o pessoal de lá trouxe, ou a percepção deles, é de que o árbitro deu o cartão para o Zé Mário na falta. E o Zé Mário reclamou, ficou reclamando veementemente. A gente não sabe também quais as palavras ditas pelo Zé Mário. E aí, por reclamação, o árbitro deu novamente o amarelo. Não era para ser só o amarelo, tinha que dar o amarelo, consequentemente, o vermelho. E aí aconteceu a cobrança da falta, né? Antes da cobrança da falta, o VAR ficou muito tempo falando com o árbitro. A gente também não sabe o que o VAR estava dizendo a ele, mas o jogo seguiu e aí depois dos 20 minutos, como você disse, o árbitro foi chamado lá no VAR e a impressão que deu é que o VAR disse, olha, o árbitro de vídeo, né, o Rodrigo Carvalhais disse, olha, tem algo errado aí, né, aqui nas nossas fichas tem 2 cartões amarelos pro Zé Mário, o jogador não pode ter 2 cartões amarelos, tem que ser, se forem 2, tem que ser um amarelo e um vermelho, e aí sim, acabou dando o segundo, dizendo, né, mostrando que o segundo estava anulado e o vermelho foi dado a ele. Então, a gente não sabe se se isso é exatamente o que aconteceu, é a percepção que os repórteres que estão lá, eles trouxeram pra gente, mas enfim, independente de qual tenha sido a explicação,
absurdo que aconteceu. Não pode, depois aí de praticamente 20 minutos, o VAR chamar novamente para corrigir uma decisão do árbitro dentro de campo, né? A Ponte claramente prejudicada, Edu. Agora a Ponte não tem muito tempo para descansar e para treinar também, porque volta a campo já na próxima terça-feira, pega o Vila Nova no Majestoso. Nenhum jogador que estava suspenso recebeu o terceiro cartão. Vai ter a volta aí do Sérgio Rafael e do Matheus Regis. Provavelmente o Emerson Santos ainda não esteja à disposição, mas a Ponte tem que juntar os cacos aí e já pensar na próxima partida, que é contra o Vila Nova, terça-feira em casa, Edu. Até já no craque, Catarino. Até já, obrigado. Obrigado você, grande trabalho. E é o seguinte, gente, 1-0 Paysandu. Vamos lá, Tigrão comentando, 3 minutos de jogo, a única oportunidade real para a Ponte. Incrível, né? Com 3 de jogo, Dodô, ele ficou cara a cara com o goleirão. E finalizou, o goleiro tirou com os pés, o passe do Ramon Carvalho. Depois, a 8 minutos, repetindo, o Zé Mário leva amarelo, segue o jogo. Depois o Pedrão faz uma defesa, com 15 minutos, 6 escanteios, o Paysandu já tinha cobrado 6. A 24, o VAR chama o árbitro, para ver aquele lance lá. E aí acaba a expulsão do Zé Mário. Depois, o gol do Paysandu foi a 37, o Paulinho Boia. O Casares cobrou uma falta, bate na barreira, volta pro Casares, o Casares ajeita pro Paulinho Boia, de fora da área chutando, né? E o Pedrão, não sei não, o Tigrão vai falar, 1-0. Depois, vamos lá, segundo tempo, destaque para 22 minutos, Ramon Carvalho, contra-ataque da Ponte, que é uma coisa raríssima. O Ramon Carvalho errou o passe, tinha 2 para ele acertar, ele errou o passe. Depois, a 31, o Anderson cabeceia no travessão da Ponte. A 39, Nicolas ganha na corrida de Matheus Silva. Ficou cara a cara com o Pedrão e chutou para fora. A 40, o Pedrão, ele erra o soco, errou 2 vezes e depois faz 2 grandes defesas. Aos 44, Esli Garcia perdeu na entrada da área, chutou para fora. E aos 50, o Edinho na entrada da área, chutou por cima. E ficou nisso, Tigrão, Paysandu 1, Ponte 0. A Ponte jogou mal. Claro que teve esse problema de arbitragem. Claro que é uma coisa para ser melhor avaliada. Claro que é uma coisa para a Ponte ir, de repente, aos tribunais. Eu nunca vi isso na minha vida. E o negócio de dizer que ele foi avisado que deu amarelo 2 vezes, e isso não pode, mas ele faz uma sinalização característica de quando o juiz dá amarelo e depois o lance é revisado, e ele retira o amarelo e dá o vermelho direto. Foi isso que ele fez. Então, assim, uma coisa fora de propósito, né? É um erro que eu nunca vi acontecer. E são exatamente 16 minutos depois. E a pergunta que se faz é a seguinte: se ele vier com essa de que se equivocou e deu 2 amarelos, por isso que ele vai, revisa que tinha dado 2 amarelos, e aí retira 1 e dá o vermelho. Digamos que ele admita o erro dele, humildemente, e que tenha sido alertado pelo VAR. E aí eu pergunto, e se o Nelsinho tivesse visto isso e tivesse tirado o Zé Mário? Por exemplo, tira o Zé Mário, põe o João Gabriel na direita e puxa o Igor Inocêncio na esquerda. E aí, como é que esse erro seria corrigido? O jogo estaria viciado? Então, meus amigos, uma lambança, uma vergonha para o futebol. O futebol está sem crédito. O futebol está desmoralizado. Agora, independentemente disso, a expulsão foi a 24 minutos. A Ponte fez 5 minutos de um futebol vistoso. Teve a sua grande chance numa boa bola enfiada no meio da defesa pelo Ramon Carvalho. Para o Dodô, ele tenta tirar do goleiro e o Diogo Silva, com a pontinha da chuteira, já estava caindo para um lado, estica a perna e com a pontinha do pé direito acaba tirando aquele que seria o gol de abertura do marcador a favor da Ponte. 5 minutos de um futebol vistoso, marcando a saída de bola do Paysandu e jogando de forma vertical e com velocidade. Só 5. Depois a Ponte recuou, depois a Ponte puxou as linhas para trás e só deu o Paysandu. Foi praticamente um jogo de ataque contra a defesa. Aí vem a expulsão. Com a expulsão, no momento em que a Ponte ficou com 1 a menos, ela já era amassada pelo Paysandu. Imagine depois que ela ficou com 1 a menos. Aí o Paysandu
encontra o gol a 37 do primeiro tempo, a expulsão foi a 24, portanto 13 minutos depois. Faz o gol, poderia ter feito o segundo ainda no primeiro tempo, terminou muito melhor, veio o segundo tempo e a grande realidade é que não houve, a bem da verdade, não houve um poder de reação da Ponte, não houve uma mudança no panorama da partida. A Ponte tentou lá uma ou outra vez para cumprir a obrigação, mas sem contundência e sem convicção. E o Paysandu sempre melhor, criando as melhores oportunidades, poderia ter ampliado indiscutivelmente a seu favor. Acho até que um placar de 2-0 mostraria com um pouco mais de realidade o que foi o movimento geral de ações da partida. Veio o segundo tempo e nós esperávamos alguma coisa de diferente, mas isso não aconteceu. O Nelsinho tentou lá um malabarismo, né? Acabou colocando em campo o Everton Brito em lugar do Elvis e acabou colocando o João Gabriel no lugar do Dodô e recompôs a lateral direita, puxando o Igor Inocêncio para a lateral esquerda. A Ponte teve lá uma ou outra tentativa, né? Teve lá uma ou outra estocada esporádica, mas não fez por merecer a marcação do gol de empate. Mostrou falta de pegada, mostrou falta de explosão muscular, falta de verticalidade e, claro, cansaço físico, até porque é uma viagem altamente desgastante e aí fica muito prematuramente com um jogador a menos em campo a 24 do primeiro tempo. Então, erro grotesco, absurdo, incompreensível da arbitragem, que vai rever um lance 16 minutos depois que ele aconteceu. A Ponte, quando fica com um a menos, perde completamente o seu poder de organização e acabou irremediavelmente sendo batida pelo Paysandu num jogo de pouca inspiração, de muita transpiração, mas de baixo nível técnico por parte da Ponte, voltando a apresentar aquele futebol apático, voltando a apresentar aquele futebol sem imaginação, sem criatividade e sem agressividade dos jogos todos disputados sob o comando do Nelsinho fora de casa. Resultado péssimo, a Ponte pensava em olhar para a parte de cima da tabela e volta a olhar para a parte de baixo, porque com 20 pontos está apenas 3 nesse momento da zona da degola, o que é altamente preocupante, meu caríssimo Edu Pinheiro. Muito bem, seu Tigrão. Olha, na Série B, 16ª rodada, começou na quinta-feira, Vila Nova 1, Santos 1, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0, ontem Avaí 0, Ceará 1, Coritiba 0, Mirassol 1. Os de hoje, América Mineiro 0, Amazonas também 0 lá em BH. No Rei Pelé, 48, segundo tempo, gol de GG, gol do CRB. CRB 1, Ituano 0. O amigo Batista narrou pela TV Bandeirantes, ao lado do Gleger e também do CH. Aqui Paysandu 1.0, gol do Paulinho Boia, 37, primeiro tempo. Amanhã, 16 horas, Guarani e Goiás. Quem narra é o amigo Batista. Vamos abrir 14h30 concentração. E 18h30 amanhã, Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque. A partida Esporte e Operário fica para uma outra data. No Brasileirão, no Mané Garrincha, o Flamengo de virada 2-1 no Criciúma. Rodrigo, gol do Criciúma. Pedrão empatou pro Flamengo e Gabigol, ainda no primeiro tempo, finalzinho, virou 2-1. No Engenhão, segundo tempo em andamento, somando tudo 86 minutos de jogo lá no Engenhão. Gol do Luiz Henrique. Botafogo 1, Internacional 0, 21 horas... O Ulisses Costa, em Rede Nacional, narra aqui Palmeiras e Cruzeiro. Amanhã, 11 horas, tem Grêmio e Vitória. 16 horas, Bahia e Corinthians. 16 horas, Atlético Mineiro e Vasco. Tem 18h30 amanhã, 3 jogos. Bragantino e Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Goianiense. O Juventude jogando com o São Paulo de novo no Mané Garrincha. O Juventude jogou com o Atlético Mineiro, o mando do Juventude foi no Mané Garrincha. E amanhã de novo Mané Garrincha, Juventude de São Paulo, 20 horas, Arena Cuiabá. Cuiabá e Fluminense. Na Série C, rapidinho, São Bernardo 0, Ferroviária 0. Terminado, a Ferroviária continua sendo a única equipe invicta da Série C de Cebola. E atenção, na Série D de dado, Grupo 7, onde estão os paulistas, hoje foi a última rodada.
A Inter de Limeira já estava classificada. O Água Santa hoje se classificou graças à derrota do Santo André. Pouso Alegre 0, Inter 0, Santo André jogando em casa 0, Maringá 1, Água Santa 1, Patrocinense 0 e Costa Rica do Mato Grosso do Sul 0, São José também 0. 4 se classificaram de 8 que tem. Em primeiro ficou Maringá, em segundo Inter de Limeira, em terceiro Água Santa e em quarto o Costa Rica. Repetido, o Santo André perdeu em casa e perdeu também a classificação e o São José já estava fora, só cumpriu tabela. E vamos ao craque do jogo, 2017. O craque do jogo. Roger Williams narrou aqui, Paysandu 1-0, pois não, Roger, o craque. Oi, Edu, tô de volta aqui na Bandeirantes para trazer o meu voto de craque do jogo. E é claro que na Ponte, quem se salvou hoje tem sido assim fora de casa, né? Foi o Gé, camisa 9, brigou, lutou demais. Gé pra mim, o craque do jogo, Edu, até a próxima. Atenção, até a próxima, parabéns pela narrativa. Ele reportou essa confusão aí. Macaca com 10, 24 segundo tempo, o Zé Mário foi expulso, levou cartão a 8, mas foi expulso a 24. Oi, meu caro Vladimir Catarino. Oi, Edu. Olha, por absoluta exclusão, né? Como já disse o Tigrão reiteradamente, né? A Ponte Preta jogou muito mal hoje e acabou aí não conseguindo um resultado melhor do que a derrota. Mas eu vou votar no Gé, Edu. O Gé, para mim, é um jogador diferenciado que luta bastante, né? Tenta muito. Infelizmente a bola não chega e nas poucas vezes que chega ele tem que lutar contra uma defesa inteira e tenta pelo menos, né? Por isso meu voto do craque vai pro Gé, Edu. Muito bem, já tem 2 votos, 8 Tigrão, o craque. Por exclusão também, eu vou premiar o Gé pela luta, né? Pela entrega, a bola não chegou nele, mas ele acreditou em todas, brigou sozinho contra a zaga do Paysandu. De prático, produziu pouco, mas pela luta e também por exclusão, Gé, para mim, o craque do jogo. Tá, eu vou fazer já a ficha. Gé, então, o craque, tá? Eu vou fazer a ficha técnica. O senhor me corrija, por favor, rapidinho, mas rapidinho. É o seguinte, ó. O Zé Mário, depois que foi expulso a 24 do primeiro tempo, o senhor Ramon Carvalho foi fazer a lateral esquerda, certo? Certo. No intervalo, o senhor Nelsinho Batista tira o Elvis, coloca o Everton Brito, tira o meia por um atacante, tira o Dodô, meia atacante, para João Gabriel entrar, esse menino da base, jogou pouquinho, mas já jogou no profissional. O João Gabriel, ele foi fazer a lateral direita, correto? Correto. E o Igor Inocêncio, que é o lateral direito, foi fazer a lateral esquerda, correto? Exato. O senhor foi muito bem, muito obrigado. E em nome de Prazitone. Quem que foi na do Elvis? Do Elvis, deixa eu ver aqui. O Ramon Carvalho voltou para o meio. Não sei quem fez. Mais ou menos o Ramon Carvalho, mais ou menos. Mais ou menos. Ele ficou um pouco à frente dos volantes que hoje jogaram muito mal, Castro e Emerson. O senhor antecipadamente, em nome de Brasitone, nosso muito obrigado, são 20 1-0 Paysandu, eu volto já, exatamente em nome de Brasitone e a ficha técnica. Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ô, Caput, você foi muito bem. Eu aproveitei o Tigrão, não preciso nem explicar, então. Sensacional, hein? A Bandeirantes é a casa do improviso. É o seguinte, e o Renato Cajá teve com a gente, hein? Esqueci de falar, o Renato Cajá no Concentração aqui com a gente. Comentou no intervalo, teve que sair porque tinha um compromisso. Nosso muito obrigado ao grande Renato Cajá. Bom, lá na Curuzu, a ponte com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Zé Mário, Emerson, Castro, Ramon Carvalho e Elvis, que completou 80 jogos, Dodô e Gé. Assim começou. Lembrando que há 24 minutos o Zé Mário foi expulso, levou cartão a 8 minutos. Só a 24 o VAR chamou, depois a gente explica, mas é isso mesmo que você está ouvindo. Aí o juizão viu o lance lá e expulsou, depois de 16 minutos, incrível, expulsou aí o Zé Mário. Muito bem, então aí vamos às alterações, hein? As alterações, deixa eu ver aqui.
A primeira foi no intervalo, saiu Elvis, entrou o Everton Brito e saiu Dodô, entrou João Gabriel, que é lateral direito. Depois tivemos a 18 do segundo tempo, saiu Emerson, entrou Dudu Vieira. E depois, a 33, saiu o Ramon Carvalho, entrou o Iago Dias, que é atacante, a equipe do Nelsinho Batista, que na segunda-feira, hein? Segunda-feira, Nelsinho Batista completa 74 anos. O Paysandu com Diogo Silva no gol, Edilson Júnior, o Anderson, Lucas Maia e o Brian Borges, depois Léo Pereira, João Vieira, depois Leandro Vilela, Val Soares e o equatoriano Casares, depois Netinho, Jean Dias, depois Edinho e Paulinho Boia, depois o venezuelano Esli Garcia e mais o Nicolas. Hélio dos Anjos, ex-ponte, é o treineiro do Paysandu. Lembrando que esse Léo Pereira aqui, que entrou no lugar do Brian Borges, ele jogou na Ponte em 2020 e Leandro Vilela, volante, jogou no Guarani no ano passado que ele saiu. Quem apitou foi Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Rio de Janeiro, fez um belíssimo trabalho, o senhor Yuri. Vamos lá, cartão amarelo, preciso de confirmação ainda. O Joilson foi amarelado, mas eu vou ver se durante o concentração, às vezes no site da CBF já sai a súmula. E se sai a súmula, eu vou ler a súmula aqui, pra gente analisar. Mas eu tenho que encerrar às 19 horas. Bom, vamos lá. Se o Joilson foi amarelado, é o terceiro, tá? João Gabriel foi amarelado, Emerson foi amarelado, aliás, é o segundo, tá? É o segundo, tá pendurado. O Emerson foi amarelado, tá pendurado. E repito, o João Gabriel. O Zé Mário foi expulso a 24 segundo tempo, confirmando aqui, tá? Do Paysandu, amarelado, Paulinho Boia e mais o Val Soares e o Anderson. Foram 3, tá? Renda e público não fornecido. O gol foi a 37 do primeiro tempo, do Paulinho Boia, que um dia jogou no São Paulo. Foi isso aí. Paysandu 1, Ponte 0. Aqui a ficha técnica em nome de Brasitone. Brasitone, Brasitone, Brasitone. A solução mais próxima de você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Cavalete 2 toneladas, Forte G, R$ 59,90. Inversora de solda Boxer, R$ 419,90. Promoções até dia 27 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico, funileiro e também robista. Loja do Mecânico, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz.
Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, a defesa do jogo. Ô, Gil Kleber, só faz um joguinho pra mim, Gil, faz favor. Não, faz cá, eu tô aqui no site do CBF. Não, faz favor, pode entrar ao vivo, sim, por favor. Ó, Gil. Tá aqui o jogo da Ponte aqui, ó, não tá abrindo, você tá vendo aqui, ó? Eu vou clicar aqui, em vez de abrir, ele pula pra próxima rodada. Não saiu ainda a súmula. O Gil Kleber tá me ajudando aqui, ó. Eu tô clicando aqui. Gil, não tá funcionando, não tá respondendo. Ó, se tá verdinho, ele abre. É verdade. E realmente não tá vindo, não foi colocado ainda, tá? Ainda não, Edu. Pra saber o que... Obrigado, viu, Gil? O senhor foi bem, viu? Ajudei bastante. Muito agradecido, viu? Você gostou? Gostei, parabéns. Comigo é assim. Nós estamos em que quadro, hein? Eu ajudo demais. A defesa? Defesa. Então, muito obrigado. O senhor Gil Kleber, que é o chefe da técnica, sempre nos auxiliando aqui. A defesa... vamos lá. Bom, 3 minutos, hein? A única oportunidade da Ponte. 3 de jogo, hein, Roger Williams? É bico direito, grande área, atenção. Chega Castro de cabeça, rodou pra trás, pra Ramonzinho, enfiou, Dodô na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu, defendeu, Thiago Silva com os pés. Ele abre o compasso, defende um chute, apesar de fraco, mas que era colocado do Dodô, hein, Vladimir? Faltou um pouco de força. Olha, o que o Paulinho Boia deu de trabalho pra Ponte, o que o Casares deu de trabalho pra Ponte, o que esse Val Soares deu de trabalho, esses três aí se sobressaindo. 14 minutos. Vamos lá, Pedrão, hein? Quem é? É o Casares. Ele tenta encobrir o Pedrão aí fora da área, chute pelo alto. Oi, Roger. E vem Paysandu, ponta esquerda, Casares botou uma curva nela. Pedro Rocha! Tirou com a ponta dos dedos, botando pra escanteio, quase um golaço do Papão da Curuzu, Vladimir. O equatoriano Casares. Bom, há 24 minutos, o VAR chama o árbitro pra ver um lance que aconteceu há 7 minutos, aí expulsa o Zé Mário. 24, primeiro tempo, o Zé Mário expulso, lateral esquerdo, Ponte com 10. A 37 sai o gol do Paulinho Boia, 1-0 Paysandu. Vamos pro segundo tempo, hein? 2 minutos, o Pedrão, ele deu aí, foi o Brian Borges que chuta de longe. Vai, Pedrão. Brian chute de longe, ela passa à esquerda do gol. A saber se teve desvio e teve sim. Pedro Rocha com a ponta dos dedos num tirambaço no camisa 21, lateral esquerdo do Paysandu, Vladimir. Como você disse. Olha, é o seguinte, a 27, sabe aquela jogada que o Gé fez contra o Mirassol? Bico da grande área, lá no gol da Fepasa, ele chutou, aí o goleiro do Mirassol rebateu, né? E o Ramon Carvalho fez 2-1. E depois o Gé também faz a mesma jogada, bico da grande área, chuta e fez um golaço contra o Mirassol. E o Gé tenta fazer exatamente de novo essa jogada, bico da grande área, 27, segundo tempo, hein, Roger Williams. Mas quem vai abrir o sorriso é o torcedor da Ponte, que veio o Gé, atenção, desceu, invadiu a grande área, puxou na perna direita, bateu, defendeu, Diogo, a Ponte tá chegando, eu tô dizendo, estão deixando a Ponte Preta chegar e o Gé quase empatando o jogo. É a defesa do jogo, mas de brinde, olha no travessão da Ponte a 31, em 31 no travessão da Macaca, passa apertada a Ponte. Oi, Roger Williams.
É o lance 6, atenção, Doriuma. Tomou distância, perna direita, parte, bateu no segundo pau, testada, na trave! Mete no travessão, ataque do Paysandu, quase faz o segundo, Vladimir. Bom, e a 40 minutos, defesa do Pedrão foram 2, porém, no entretanto, contudo, atenção, o Tigrão alertou, depois analisou o lance, o Pedrão ele falhou. Ação, como várias vezes hoje, ele errou no soco, antes da defesa, permitiu a continuação do lance, e aí o Pedrão salva a Macaca 40, repito, segundo tempo. Pedro Rocha, guarda-chuva aberto aí, garoto, lá vem ela, tira a zaga da Ponte praticamente em cima dos 3 paus, ela volta para o Wesley Garcia, que levanta na boca do gol, tirou de ponta do dedo Pedro Rocha, e na sequência vai para fora, escanteio. Que pressão, Vladimir Catarino. De todos os lados, né, o Paysandu chega na cobrança do escanteio. Oi, Tigrão, essas foram as propostas e a pergunta é: qual foi a defesa do jogo? Para mim, o lance número 1 é puro reflexo do Diogo Silva com o pé do tira, bate inteligentemente tentando botar no contrapé, e o Diogo Silva no puro reflexo abre a perna, ela bate na pontinha do pé e evita o gol da Ponte na melhor jogada, praticamente única jogada ofensiva mais contundente da Ponte na partida, a 3 do primeiro tempo. Para mim, o lance 1, a defesa do jogo, lance que Roger Williams descreveu exatamente assim. Bico direito, grande área, atenção, chega Castro de cabeça, rodou pra trás, pra Ramonzinho, enfiou, Dodô na boca do gol, vai pintar o primeiro, bateu, defendeu, Diogo Silva com os pés, ele abre o compasso, defende um chute, apesar de fraco, mas que era colocado do Dodô, hein, Vladimir? Faltou um pouco de força na conclusão da jogada, né, o chute acabou sendo defendido ali pelo Diogo Silva, mas que presença de ataque da Ponte Preta agora. Bom, é o seguinte, acabou, hein, o Fogão é líder mais do que nunca do Brasileirão, gol do Luiz Henrique, acabou, Botafogo 1, Internacional 0, e atenção, hein, John Testor falou que vai retirar o processo contra a Leila. Em primeiro, Botafogo com 39, o Flamengo ganhou hoje, foi a 34, o Palmeiras vai jogar, tem 33. E o São Paulo, o quarto colocado, vai jogar amanhã com o Juventude, tem 30. Então, Botafogo tem 39, Flamengo 34, o Palmeiras vai jogar 33, São Paulo vai jogar, tem 30. É a comissão de frente do Brasileirão, hein? O Flamengo venceu 2-1 Criciúma de virada hoje, no Mané Garrincha. Daqui a pouco, 21 horas... Palmeiras e Cruzeiro com Ulisses Costa, tá bom? Amanhã Bahia e Corinthians, 16 horas como destaque. Bom, na Série B, nós tivemos hoje América 0, Amazonas 0, CRB 1, Ituano 0, gol marcado aos 48 por GG, Paysandu 1.0. Amanhã, 16 horas no Brinco, Guarani Goiás. Vamos abrir 14h30 no Concentração. Amanhã quem narra aqui é o amigo Batista, 18h30. Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque. Olha, nesse momento, olha a Ponte aqui. Só falar a classificação da Ponte aqui. Deixa eu ver os próximos jogos. Faltam 3 agora, né? É Ponte e Vila Nova, terça-feira. Depois pega o Sport lá e encerra com o Avaí aqui. Então, Vila Nova aqui, Sport lá e Avaí aqui. E a Ponte é 14ª com 20 pontos. O primeiro na zona é o Botafogo, tem 17, diferença de 3, mas o Botafogo joga amanhã com o Brusque. Se pelo menos empatar, aí a diferença cai, né? A diferença, ela cai para... Não, aí cai para 2 pontos. Se o Botafogo empatar ou ganhar, a diferença da Ponte para o primeiro na zona cai de 3 para 2 pontos. Então, situação delicada da Macaca, tá? Vamos dar uma faturada? E a gente vem com o Tigrão e com o gabarito. Tigrão analisando jogador por jogador 2036. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção! Chegou o melhor momento do ano para conquistar seu Volks 0 km na Germânica Volkswagen. Confira as ofertas. Nivus a partir de R$ 119.990 mais taxa zero. E o novo T-Cross 2025 com bônus de R$10.000 mais taxa zero. Teste, compare e comprove porque a Volks vale mais. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você e aproveite. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Gabarito do jogo. Muito bem, Paysandu 1.0, oi Tigrão, qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, jogo regular. Lembrando que a Ponte teve Zé Mário expulso a 24 do primeiro tempo, Ponte com 10, tá? E o Pedrão, primeiro analisando o gol, se ele foi culpado, se teve culpa, e outros detalhes também a respeito de saídas, né? Aquele famoso soco. Saídas do gol em bolas cruzadas, teve a 51 do primeiro tempo, ele dá um tapa errado e sobra pro Paulinho Boia, que domina, a sorte que chutou por cima, né? Chutou pra fora. Que nem, por exemplo, no lance que você analisou a 40 do segundo tempo, o Pedrão fez duas boas defesas, salvou, inclusive com os pés, mas antes ele teria errado duas vezes. Essas e outras o Pedrão hoje, Tigrão. Ele fez algumas boas defesas, mas ele está num momento instável. Eu acho que no lance do gol, ele vai com o braço meio encolhido. Eu acho que vai sem convicção. Pela envergadura dele, teria que ter chegado na bola. O chute foi bem executado, um chute forte do Paulinho Boia, mas um pouquinho para frente da linha imaginária da intermediária. Eu acho que um goleiro como o Pedrão, do tamanho dele, não pode tomar o gol de uma distância dessa. Então, para mim, não foi frango, não. Mas uma bola defensável, pelo menos. E tem essa deficiência terrível. Se ele fosse lutador de boxe, ele não ganharia uma luta, porque ele não acerta um soco nenhum. Ele lasca todas. E é complicado porque derruba a bola de novo ali, grande área, pequena área, e isso é sempre muito perigoso e pode, evidentemente, levar a equipe a tomar o gol. Então hoje, não gostei do Pedrão, conceito ruim.
Muito bem, lateral direito, o Igor Inocêncio, hoje com dupla função. Ele foi lateral direito no primeiro tempo e foi lateral esquerdo no segundo tempo, em detrimento da expulsão do Zé Mário. E teve um lance, segundo tempo, que ele ganhou no pé de ferro, chutou, rapaz. O goleiro fez uma bela defesa, mas o árbitro dá ou falta de ataque ou deu um impedimento, enfim, anulou o lance. Igor Inocêncio, Tigrão. Um dos poucos que se salvaram no time da Ponte, mesmo sem ter sido brilhante, foi um jogador lúcido e que se adaptou mais uma vez muito bem ao lado esquerdo, ele que é lateral direito. Conceito regular. Matheus Silva, olha, comprometido, tirou algumas bolas, até no primeiro tempo, quando ele fazia algum corte aí, ele vibrava e tal, mas teve uma cabeçada no travessão, não sei onde é que estava a zaga. Fala do Joilson também, Matheus Silva e Joilson. E naquele lance do Nicolas, a 39, segundo tempo, que ele ganha na corrida, cara a cara com o Pedrão e chutou para fora. Quem o acompanhava era o Matheus Silva. Como é que foi a zaga hoje, ô Tigrão? Não gostei. Mal posicionada, permitindo muitos cabeceios para a equipe do Paysandu. Não tantos, mas alguns que não poderiam ter acontecido. E o Paysandu não fez mais porque errou muito nas finalizações. Mas toda vez que partiu para cima, envolveu a zaga da Ponte, que também teve problemas na saída, no início das jogadas, às vezes tentando sair jogando, dando o passe de presente ali na saída da bola, que é muito perigoso para o adversário. Para mim, os dois hoje confusos, não deu uma liga conforme a gente esperava e o conceito é ruim. De repente vem a informação que o argentino Gabriel Risso não seguiu com a delegação, foi poupado e vai para o jogo o menino Zé Mário, que veio da Inter de Limeira. Jogou muito pouco até agora, não chegou a convencer, foi para o jogo porque não tinha outro, ou senão teria que improvisar. E aí, a 8 minutos, ele leva o cartão, uma entrada, um carrinho. Não sei se você vai querer falar sobre esse carrinho. Enfim, depois a 24, repetindo, o VAR chama, incrível, mas é verdade, com 24 minutos é que o VAR chama o árbitro para ver o lance, e aí ele retira o amarelo e expulsa o Zé Mário depois de 16 minutos. Bom, o que dizer do Zé Mário, Tigrão? Bom, a questão do árbitro nesse lance aí foi uma das maiores aberrações da arbitragem brasileira dos últimos 10 anos. Uma coisa ridícula, inadmissível para um juiz profissional. Inadmissível. Se deu 2 cartões, se deu um só, e o VAR contribui para finalizar uma lambança histórica. 16 minutos depois, o jogo correu, o Zé Mário poderia ter sido substituído, poderia ter se contundido. E se o Zé Mário tivesse feito um gol, o gol valeria? E se o Nelsinho saca a questão de 2 cartões e tira o jogador? Bom, vou dizer de novo, tá? Mais uma vez, olha, a maior lambança, a maior aberração da arbitragem brasileira nos últimos 10 anos. Então, temos que dar relevo a isso. Apesar da Ponte não ter jogado bem, mas jogar com 1 a menos desde 24 do primeiro tempo atrapalha demais. E a expulsão não deveria ter acontecido da forma que ocorreu. Se ele dá em tempo real, a gente ia discutir. Eu acho que o Zé Mário pega a bola, mas foi com excesso de força, foi imprudente, não precisaria dar um carrinho com aquele porte, apesar de ter visado a bola, pegou bola e pegou o jogador. Mas eu acho que era um lance típico para cartão amarelo, apesar da imprudência desnecessária para o momento do Zé Mário. E aí, isso atrapalhou muito. O Zé Mário fica sem nota, né? Apenas 24 minutos em campo. Daqui a pouco, 21 horas, tem Palmeiras e Cruzeiro, Corinthians Costa, aqui Paysandu 1.0, agora Emerson e Castro. Esses 2 volantes aí, que você falou várias vezes, quando o Emerson foi substituído a 18 segundo tempo, entrou Dudu Vieira, você fez severas críticas a Emerson, e o Castro também você falou. Aliás, eu notei aqui 9 do segundo tempo, o Castro, ele foi sair jogando, perdeu uma bola incrível, e teve outro lance também, a 33. O Castro errou o passe para João Gabriel. Ele foi fazer uma inversão lá embaixo, na lateral direita, passou tudo errado e você sinalizou desta forma, Tigrão.
Os volantes da Ponte muito mal, distribuindo mal o jogo, não dando a proteção que a zaga precisava, mal posicionados e o principal defeito, erro de passes em profusão, dando caneladas na bola. Nem Emerson e nem Castro jogaram coisíssima nenhuma. Conceito ruim para os dois. Ramon Carvalho, o que acontece? Após a expulsão do Zé Mário, o Ramon Carvalho foi fazer a lateral esquerda. Depois, no intervalo, o Nelsinho colocou o João Gabriel para fazer a lateral direita e o Igor Inocêncio foi fazer a lateral esquerda e o Ramon Carvalho voltou para o meio, porque ele também tirou o Elvis no intervalo. E o Ramon Carvalho, a 22 do segundo tempo, num contra-ataque, tinha a bola e o domínio, se aproximando da grande área. Tinha 2 a servir. De um lado o Gé, do outro não me lembro, mas tinha 2. Ele errou o passe, essas e outras, Ramon Carvalho. O principal lance dele foi aquela enfiada de bola pelo meio da defesa do Paysandu para que o Dodô fizesse o gol. Dodô perdeu, grande defesa do Diogo Silva, mas muita luta, sacrificado taticamente, jogou em 3 posições, primeiro fazendo a segunda linha do lado esquerdo, depois a primeira linha na lateral esquerda e depois voltando mais para o meio-campo. Sacrificado porque muda para lá, muda para cá, na hora que o jogador está se adaptando é obrigado a mudar de novo. Tudo isso em função da expulsão, para mim, absurda do Zé Mário. Então, pela luta e pelo sacrifício de ter tido que jogar em 3 funções, regular para ele. Vamos ao Elvis, que só jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, entrou Everton Brito, que veio da Inter de Limeira. Lembrando que Elvis hoje arredondou. O Elvis completou 80 jogos e daqui 10 dias completa 2 anos de Ponte. Elvis, 10 gols, sendo 5 de pênalti, 2 de falta, mas lembrando que foi ele que cobrou o pênalti contra o Novo Horizontino, que deu o título à Ponte da Série 2 ano passado. Elvis e também Everton Brito, que eu não anotei nada sobre ele, Tigrão. Bom, Elvis hoje não brilhou. Bem marcado, lento, não encontrou um espaço para jogar, não produziu, sem inspiração nenhuma. Acabou merecendo a substituição e leva um conceito ruim hoje. E o Everton Brito entrou, tentou para lá, para cá, muito tímido, também não produziu de prático nada, conceito ruim. Dodô, que poderia ter feito aquele gol logo a 3 minutos, hein? Única chance da Ponte, jogo inteiro, 3 de jogo. Dodô cara a cara, o goleiro tirou com os pés. E aí no intervalo sai Dodô, entra João Gabriel para fazer a lateral direita. João Gabriel que até tentou, teve um lance dele, Tigrão. Foi, 36, segundo tempo, deu uma limpada, né? Bico da grande área e chutou com o outro pé, mas foi por cima. Vamos lá, Dodô e João Gabriel. Dodô sem inspiração nenhuma e sem produzir absolutamente nada. Fora esse lance do início da partida, que ele, para mim, perdeu o gol, apesar da boa intervenção do Diogo Silva. Conceito ruim e o João Gabriel entrou bem. E nesse lance ele tira da direita para a esquerda, ele que é destro, bico da grande área, lado direito de ataque da Ponte. Bateu para gol, teve personalidade, mas pegou um pouco embaixo demais, a bola subiu, leva um regular o menino João Gabriel. E o Gé jogou o tempo todo, não foi amarelado, por unanimidade foi eleito o craque do jogo, por exclusão. Lutou, tentou aquele jeitão, mas eu fiquei preocupado, porque depois que foi expulso aí, o jogo já estava nervoso, mas a Ponte, quando teve a expulsão aí do Zé Mário, ficaram mais nervosos ainda, né? Você vê que faltas, aí falei, nossa, não vai dar certo. Mas enfim, o Gé não aconteceu nada com ele, essas e outras, e o Gé, Tigrão. Muita luta, mas sacrificado, porque os volantes não fizeram a bola chegar, o Elvis não fez a bola chegar, o Dodô não fez a bola chegar, e os laterais não cruzaram para aproveitar a boa presença de área dele. Lutou feito um leão, praticamente sozinho, contra toda a defesa do Paysandu. Elegemos aí, até por falta de opções e por exclusão como o craque do jogo, leva um conceito regular. Nelsinho Batista, que hoje não teve Sérgio Rafael zagueiro, não teve Emerson Santos volante, não teve Matheus Reis atacante, os 3 suspensos, e o Gabriel Risso, lateral esquerdo, foi poupado. Ele escalou, né, por exclusão, né? Se ele alterou errado ou não, tirando o Elvis no intervalo, a Ponte estava com 10, essas e outras. Nelsinho Batista, que na segunda-feira completa 74 anos, Tigrão. Bom, Nelsinho, eu acho que escalou de forma coerente, corretamente o time, dentro daquilo que a gente imaginava.
exceção feita a esse problema aí com o Gabriel Risso, né? Acho que fez muita falta, ele veio com o Zé Mário, aí foi muito prejudicado o Nelsinho, o seu trabalho, e como de resto todo o time, pela expulsão absurda, uma expulsão ridícula, volto a dizer, uma barriga danada da arbitragem, do VAR, de todo mundo. Então acho que escalou correto. E depois, com 10 jogadores, as alterações foram todas coerentes e corretas. Só que os jogadores que entraram não produziram, numa noite de pouca inspiração do time da Ponte, de baixa intensidade, e onde, claro, o treinador naufragou junto com o time. Mas a parte dele ele fez. Escalou corretamente de início e acabou também mexendo dentro do que ele tinha de opções, que são muito poucas, de forma correta, e ele leva um conceito regular. Tigrão, pra você um grande abraço. Amanhã você tá de folga aqui, né? Merecido, uma folga merecida, um ótimo domingo. Não. Ah, não? Tô dobrando. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, com Guarani e Goiás no Brinco de Ouro. Eu tentei, Tigrão, mas então até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, Edu, um abraço a você. Um abraço, viu? Um abração e um grande abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Esse é o Tigrão pela ponta esquerda. Lembrando que o Renato Cajá esteve com a gente, ficou até o intervalo, né? Fez aqui o concentração e também o primeiro tempo, tá bom? Pessoal, 1-0 Paysandu, a Ponte perdeu e eu volto já no Indica Bola 20h53, já em rede nacional, Palmeiras e Cruzeiro com Ulisses Costa. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Sim, 16ª rodada da Série B. Tivemos na quinta-feira Vila Nova 1, Santos também 1, Novo Horizontino 1, Chapecoense 0. Ontem, Avaí 0, Ceará 1 e Coritiba 0, Mirassol 1. Gol do João Vitor, zagueiro ex-Guarani, a 37 do segundo tempo, gol do Mirassol, hein? Com 12.400 de público. Vamos lá, hoje, lá no Independência, em BH, América 0, Amazonas também 0. No Rei Pelé, gol do GG, a 48 do segundo tempo, CRB 1, Ituano 0. E você acompanha aqui na Curuzu, em Belém, Paysandu 1, Ponte 0, gol do Paulinho Boia, a 37 do primeiro tempo. Olha, gente, no site da CBF ainda não saiu a súmula pra gente ler o que de fato o árbitro vai falar da expulsão do Zé Mário. Ele levou cartão a 8 minutos de jogo, o Zé Mário, lateral esquerdo da Ponte. A 24 minutos, o VAR chama o árbitro para ele ver esse lance que foi a 8. E aí ele expulsa o Zé Mário. Realmente uma coisa inusitada acontecendo lá na Curuzu. Bom, amanhã, 16 horas, Guarani e Goiás. Vamos abrir 14h30 no Concentração, quem narra amigo Batista aqui, e 18h30 Ribeirão Preto, Botafogo e Brusque. A partida Esporte Operário ficou sem data, seria nessa rodada. O Santos é líder com 29, em segundo Vila Nova 28, em terceiro América 27, em quarto Novo Horizontino 26, em quinto Mirassol 25, em sexto Operário 25, em sétimo Esporte com 24. O Paysandu é o nono colocado com 23. Olha, o Paysandu está nesse momento a 3 pontos do quarto colocado, tá? A Ponte é 14ª com 20. A Ponte está a 3 pontos do Botafogo, que é o primeiro na zona com 17. E o Botafogo joga amanhã lá em Ribeirão Preto com o Brusque. Então, se pelo menos empatar ou se vencer o Botafogo, aí a Ponte fica a 2 pontos da Chapecoense, que seria a primeira fora da zona de rebaixamento, tá? Situação delicada da Ponte. Os 4 últimos, Botafogo 17, Brusque 14, Ituano 11 e o Guarani com 7. Se o Guarani vencer amanhã, vai a 10 e continua na última colocação. O Ituano perdeu, foi bom pro Guarani. O Brusque e Botafogo vão se enfrentar, né? Se der empate, os dois pontuam. Se tiver um vencedor, quem que vai pontuar? Então, se o Brusque vencer, igual ao Botafogo 17, então aqui não tem muito o que escolher, né? A Chapecoense já jogou, vai ficar com 18 mesmo. Essa é a situação do Guarani, tá? Olha, no Brasileirão, destaque para a vitória do Flamengo hoje no Mané Garrincha de virada. Flamengo 2, Criciúma 1, o Rodrigo 1-0 Criciúma, o Pedrão empatou. E ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Gabigol marcou o gol da vitória do Flamengo. No Engenhão, deu fogão. O gol do Luiz Henrique, a 38 do primeiro tempo. Botafogo 1, Internacional 0. E vai começar daqui a pouco. Já você vai ouvir aqui Palmeiras e Cruzeiro, 21 horas, Allianz Parque, tá? Amanhã destaque para Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova. E o São Paulo jogando no Mané Garrincha contra o Juventude, o manda do Juventude. Mas de novo o Juventude jogando em Brasília. O Juventude jogou com o Atlético Mineiro em Brasília e joga amanhã também. Tá bom? Bom, na Série C, São Bernardo 0, Ferroviária 0. A Ferroviária, única invicta da Série C. E no grupo 7 hoje, a Inter de Limeira já estava classificado, mas hoje quem se classificou foi o Água Santa, que ganhou 1-0 no Patrocinense. Tivemos Pouso Alegre 0, Inter 0, Santo André 0, Maringá 1, Água Santa 1, Patrocinense 0 e Costa Rica 0, São José também 0. O São José já estava fora. Então, em primeiro, Maringá. Em segundo, Inter de Limeira. Em terceiro, Água Santa. E em quarta, Costa Rica, do Mato Grosso do Sul. Os 4 que se classificaram para a próxima etapa da Série D de dado. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Você sente aquele friozinho chegando? Nada melhor do que uma deliciosa sopa em dias de inverno. Aqui na Família Diani, preparamos um cardápio especial de sopas e caldos para você saborear uma explosão de sabores autênticos da Itália. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 287. Siga nosso Instagram, @Família Diani. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre.
Gente, muito obrigado. Obrigado à nossa técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato e o Danilo Capucci. Aqui Paysandu 1.0. Quem narrou foi Roger Williams. E passamos para a rede, hein? Já começou no Allianz Parque. Os instantes iniciais. Está com 1 minuto e 37, 0-0 na bola. Em rede nacional, voltamos amanhã, 14h30, no Concentração de Guarani e Goiás, tá bom? Então na bola, o grande Ulisses Costa.